Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 18 horas mais 33 minutos. Boa noite pra você. Esse sou eu, desde 1994, trazendo a emoção pra você, amigo telespectador, pra você, amigo ouvinte, pra você, amigo torcedor. E Guarani, a última vez que eu estava sentado aqui teve vitória. Será que hoje eu vou narrar mais uma vitória do Bravo Bugre Guerreiro? Tomara, nós torcemos. Vamos vibrar, vamos, Bugre. Pra cima deles, Guarani, flechada neles, Bugre. Rádio Futebol Interior ou canais Futebol Interior, que tem a direção executiva de Elcio Paiola, a direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo dele, Felipe Marques, sangue do meu sangue. Rádio Valinhos FM 87.9. Você que está em Valinhos vai ouvir a gente também nas ondas sonoras do rádio 87,9, que tem a direção de programação do Ismael Neto. O presidente é o Wagner Faneco e a equipe técnica Maila Siqueira e Gustavo Baldezin. Boa noite pra vocês. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, meu amigo. O Bugre precisa da vitória. E a vitória tem que vir hoje, hein? O Bugre com apenas uma vitória nesse campeonato. As demais o Bugre perdeu. Exatamente isso. A meu lado, ele, Albert Cavalcante, o meu parceiro, ele que vai me auxiliar, vai me ajudar a trazer todas as emoções do Guarani. Ele, o homem de Valinhos, o homem de Vinhedo e adjacências, como dizia, deixa pra lá. Vamos lá, o Albert Cavalcante, boa noite pra você. Albert Cavalcante. Boa, sobe o hino, Felipe Marques, o nosso DJ. É isso aí, opa, legal. Boa noite, viu? Que prazer mais uma vez, viu, Gustavo Marques, estar ao seu lado, fazer mais uma jornada esportiva, né? Relembrando os velhos momentos, né, do Guarani na fase mais ou menos, né? Quase subimos, né, Gustavo? Com certeza. Quase subimos agora, aí vamos aí enfrentar agora esse Campeonato Paulista, o Guarani que está na 8ª rodada, viu? E precisa vencer a qualquer custo. Você sabe por quê, né? Com os resultados, né, que vem acontecendo, com os resultados que não vem acontecendo pro lado do Guarani, o Guarani está ali, né, perigando ali entre os dois últimos colocados. Seria perigando? Está ali, né, com o pé lá dentro, com o pé lá fora. Tudo isso, né, por conta dos resultados que não vieram. E pensando nisso, o Guarani teve, né, contra o Novo Horizontino, o Guarani acabou sendo derrotado mais uma vez com toda a passividade por 2-0. O Guarani entrou, né, em contato com o Claudinei Oliveira, que veio da Chapecoense, e hoje ele estreia. Hoje tem estreia dele, Claudinei Oliveira, no banco de reservas do Guarani,
O Guarani que hoje também, na tarde de hoje, viu? Já surgiu a especulação, né, do camisa número 6, o Mike. O Mike que sentiu, né, na última jornada, ele não esteve em campo porque estava com a lesão no pé. Porém, entretanto, o Grêmio, hein? Grêmio do Renato Gaúcho foi lá e fez uma proposta pro Guarani. O Guarani não sai perdendo, né? Porque, você sabe, né? É 10 milhões, né? Em torno, estava aí a multa, né? Porém, entretanto, até 2024, ao final de 2024. Mas lembrando que agora, em alguns meses aí, né? Após esses 2 meses aí, ele podia assinar um pré-contrato e sair de graça. Então o Guarani pegou e acabou aí, né? Cedendo, entre aspas, né? Vai ter uma compensação financeira. Não será esse valor total, tá? Não será esse valor total. E o Mike, o camisa número 6, foi embora. Agora o Guarani conta, né? No seu elenco, com o Helder, né? Que veio da Chapecoense, e o Vitinho, o garoto da base. E o Guarani, né? Apesar de todos, né? Com todos esses problemas, né? O Guarani não tem o Derek, que acabou na última partida, saindo no primeiro tempo, sentiu a lesão. Ele está fora da partida. O Bruno Mendes acabou, né, na partida retrasada contra o Mirassol, acabou rompendo o tendão de Aquiles, também está fora por uma questão de 6 meses. O Pegorari, no começo do campeonato, nem estreou, coitado, acabou sentiu a lesão, acabou quebrando a fíbula e agora, né, 8 meses em estaleiro. E o Guarani só pode, até o dia 16, né, dia 16 agora de fevereiro, o Guarani tem essa opção de poder essa brecha, né? Essa opção de poder trazer jogadores, né? No caso, né? Nessa lista aí, se ele arrancar o Bruno Mendes, ele tem a opção de trazer um atacante. Ou, como disse, né, o Juliano Camargo, pode usar os jogadores que não foram inscritos, que neles não são atacantes. O Lucas Adel, que é zagueiro, e o Bernardo, que veio do Curitiba, que está também na lista B. Então o Guarani está nessa sinuca de bico. E ali você tem os meninos da base, né? Só que você colocar nessa roubada os meninos da base também, né? Na situação que tá, fica difícil. Mas, resumindo tudo, o Guarani precisa vencer de qualquer jeito. E também tem jogo hoje também da Portuguesa contra o... Portuguesa e Água Santa. Água Santa. É uma partida também de suma importância para o Guarani, porque a Portuguesa tem 3 pontos. Certo? Está, entre aspas, na zona do rebaixamento ainda, né? Essa zona de rebaixamento volátil, assim como o Santo André. O Santo André não tem nenhuma vitória nesse campeonato. Então o Guarani precisa, além de fazer a parte dele, obviamente, né? De casa. Exatamente. Tem também que torcer para a Portuguesa não vencer em casa. E a próxima rodada, estaremos eu e você no domingo, é contra a Portuguesa lá. Contra a Portuguesa. E, Albert, a situação do Guarani é muito delicada no grupo B, hein? Ele é o lanterna, o 4º colocado, com 4 pontos. O Palmeiras é líder com 14 pontos. A Ponte Preta é a vice-líder com 12 pontos. Na 3ª colocação, Água Santa. E o Bugre é na 4ª colocação com 4 pontos. Ou seja, mesmo que o Bugre vença hoje, ele não passa o Água Santa. Então a situação do Guarani é muito complicada dentro desse campeonato. Vai ter que torcer aí pro Água Santa não vencer a rodada agora e não vencer a próxima. Que isso? Não. O Guarani precisa fazer 12 pontos para se manter. A chance que o Guarani teria, né, entre aspas, para poder a classificação, hoje tem que torcer pro Água Santa vencer, pra Portuguesa não. Vou dar um exemplo, tá, gente? Se caso o Guarani empatar hoje... Não, eu falo dentro do grupo. Ah, né? Não, dentro do grupo, esquece. Na classificação. Ah, não, mas geral. aí eu vou falar... Eu falo, entretanto, dentro do grupo, né? Olha a situação como é complicada, mas aí o Guarani vai querer... Vai disputar o campeonato pra não cair? É isso? É a realidade do Guarani? Essa é a realidade do Guarani. Ou vai disputar pra classificar? Mas é a realidade. Se for pra classificar, ele tem que torcer pro Água Santa ganhar, correto? Mas aí ele perde a chance aí de uma possível classificação. Então, mas na situação, né? Na situação que está hoje, é preferível, tranquilamente, que o Água Santa vença e vai com Deus e boa sorte, e o Guarani vença também e segure os dois. O Guarani precisa, na verdade, 12 pontos. Você vai jogar contra Portuguesa, você vai jogar contra o Botafogo, você ainda tem o RB Bragantino que venceu ontem. Eu entendo. Então, assim, hoje, a partida de hoje é pensando em manutenção de Série A1. Eu entendo perfeitamente a linha do raciocínio do meu amigo, o repórter Albert Cavalcante, mas já 4ª rodada, é isso? 4ª ou 5ª rodada? O quê? Do Campeonato Paulista. Estamos na 8ª rodada. Olha que fase, 8ª rodada. Né? Que fase. A 8ª rodada do campeonato. Já vamos jogar a toalha?
Ah, não. Não tem mais chance? Não, você tem 4 derrotas. Quarta rodada que faz, né? hein? Então, não, mas você perdeu 4 jogos seguidos. Você, desde o ano passado, né? No final do ano passado, o Guarani veio em derrotas, conseguiu a vitória contra o Ituano. Depois você perdeu em casa para Inter de Limeira. Entende? Você perdeu para o Mirassol de virada. Sabe, a situação hoje, o que se encontra hoje o Guarani, hoje é a permanência. Primeiramente, o primeiro tópico do Guarani hoje, pro torcedor do Guarani, né? O Guarani que fez aí a sua promoção, né? Torcedores que fossem com a camisa do Guarani pagam meia entrada no estádio todo. O tobogã tá fechado hoje, né? O tobogã tá fechado hoje. Então, o Guarani precisa dos 12 pontos, até mesmo fazendo dependendo dos que estão abaixo, né? Com a pontuação baixa, até 10 pontos eu acho que ainda dá pra se salvar, 10, 11 pontos, eu acho, né? Então, antes de ficar nesse achismo, né? Todo mundo aí, né? Alguns aí tiraram o maior sarro do Corinthians, eu sempre bati nessa tecla aqui, o gigante acordou, já venceu 2 seguidas, já esquece. Então o Guarani tem que fazer como os seus adversários, né? Diretos. Vencer, o Guarani precisa vencer 7 pontos, beleza. Vamos lá para São Paulo atrás de mais 3 pontos, você vai para 10. Ali você já pode, aí sim você pode começar a secar a Água Santa. Por enquanto, meu amigo, o Guarani tem que vencer e torcer pro Água Santa abrir questão. A mesma coisa torcer pro Ituano. O Ituano do grupo A, que o Santo André está com 3 pontos, a Portuguesa com 3 e o Ituano está com 5. O que é mais inteligente pro Guarani é torcer pro Ituano. O Ituano vencer, abrir, porque o Ituano tá se classificando. Aí assim você... Porque o Ituano fique com 4 pontos aí, depende da situação se continuasse assim, no grupo, como ele está na segunda colocação, quem cai seria se o Guarani tiver o mesmo número de pontos. Se o Santo André tem 3 pontos, o Guarani tiver 4 pontos e o Ituano 4 pontos, o Ituano está se classificando e o Guarani estaria indo para 2. Então o Guarani tem que começar agora a fazer a matemática para poder torcer para os adversários diretos, entre aspas, vencer. E o Guarani, obviamente, né? Mais do que obviamente, né? Vencer a sua partida. Resumindo, oremos. 18 horas mais 44 minutos na cidade de Campinas. Rádio Canais Futebol Interior. Aqui é o futebol, hein, Albert Cavalcante. Daqui a pouquinho, saiu a escalação? Saiu. Daqui a pouquinho nós vamos trazer a escalação do Bugre. Daqui a pouquinho também tem Dr. Arthur Eugênio Matias com a história desse confronto. E quando eu tiver aí o Eduardo Tolentino, repórter do Bravo Bugre Guerreiro, também junto aí com o Albert Cavalcante, que está lá no Brinco de Ouro da Princesa, o Felipe Marques dá um sinal para mim, mas agora nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida com a história de Guarani, a história do Santo André. Rápido intervalo, voltamos já junto com vocês. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração.
Futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Gustavo Marques. Estamos de volta junto com vocês, amigo torcedor, amigo telespectador, canais Futebol Interior aqui, nós inspiramos futebol e faz tempo, hein? Olha ele, Albert Cavalcante, voltando a bater um papo sobre esse confronto de daqui a pouquinho, segundo o Albert, a 8ª rodada do Campeonato Paulista, Guarani e Santo André, Guarani jogando dentro de casa, tentando a reabilitação, faz tempo, hein? Faz tempo que o Bugre tenta a reabilitação e quem sabe hoje o Bugre vai encontrar com a tão famosa reabilitação. Mas agora os destaques aí dos dois times do Albert Cavalcante, tanto o Santo André como o Guarani. O Guarani vem definido e escalado, viu, Gustavo Marques? Tá escalado, tá definido, Albert? Tá definido e escalado. Vamos lá então, o Guarani do técnico Claudinei Oliveira, que vem fazendo a sua estreia, hein? Ele que estava na Chapecoense, o Guarani acertou mais rápido do que nunca, ele aceitou a proposta do Guarani. Ele que disse na entrevista coletiva de ontem, né, que ele foi apresentado ontem oficialmente, ele disse que não iria mexer muito, né, na parte, né, na espinha dorsal do time. Ele acabou de chegar e, assim, com toda a coerência, tá certo ele, né? Então agora vamos passar aí os 11 melhores, assim, como ele disse, né, sem tempo de treinar, seria na base do papo, né, do tete a tete. Então ele definiu e escalou o Guarani para essa partida importantíssima. A partida dos desesperados, hein? O Santo André precisando vencer para sair na zona incômoda e o Guarani precisando vencer para não ficar na zona incômoda. O Guarani do técnico Claudinei Oliveira vem definido e escalado assim: Vladimir, Heitor, Léo Santos, Rayan volta, hein? Márcio Silva, o zagueiro que esteve na última partida, está fora. E Helder, ele acabou conquistando a vaga, né? O Mike estava com dores no pé, né? E acabou sendo negociado com a equipe do Grêmio. Então o Helder, ele assume, né, a titularidade ali pelo lado esquerdo. Os homens do meio campo do Bugrão: Anderson Leite, Camacho, Matheus Bueno e Regis. Ele repete a mesma equipe que, né, a configuração do meio campo da última partida. Lá na frente ele tem o Reinaldo e o Pablo Tomás. Tudo isso por conta do Derek, né? O Derek acabou sentindo a lesão contra a equipe do Novo Horizontino. Uma lesão na coxa. Não sabemos o período, mas pelo que foi informado, eu conversei com ele via Instagram, viu? Instagram, na quarta-feira, na quinta-feira, ele falou que ia fazer exame e ia saber se o grau, né, da lesão dele se é de o grau 1 ou 2 na coxa. Dito isso, grau 1 é uma semana, grau 3, né, grau 2, desculpa, é 3 semanas. Então podemos aí ficar um longo tempo sem o Derek. Então, no pique do rádio, Vladimir, Heitor, Léo Santos, Rayan e Helder, Anderson Leite, Camacho, Matheus Bueno e Regis, Reinaldo e Pablo Tomás. Tá certo, esse é Albert Cavalcante trazendo aí o destaque do Guarani, o destaque do Bravo Bugre Guerreiro. E o Santo André, Albert, que tá quase na mesma situação do Guarani. O técnico Márcio Fernandes, que irá fazer apenas a sua segunda partida à frente do Santo André, contará com um importante reforço. Trata-se do lateral direito Júnior Caissara, que cumpriu suspensão na rodada passada e tem tudo para começar jogando. Ele deve entrar no lugar que foi de Afonso. A base titular será a mesma que acabou empatando com o Palmeiras na rodada passada. Edmar, Luiz Gustavo e Cléo Silva seguem lesionados e entregues ao departamento médico, sendo baixas por mais uma rodada. Esse é o Albert Cavalcante trazendo aí também o destaque do Santo André. O Santo André tá definido, tá escalado também, Albert? Ele está definido e escalado. Você vai trazer ou quer deixar um pouquinho pra frente? A gente traz também, vamos lá. Então. O Santo André vem definido e escalado assim: Luiz Daniel, goleiro, camisa número 1, Júnior Caissara, o 23, Afonso, camisa número 2 e João Maestre, o camisa número 3. O Alce, o camisa número 4 e o Wellington Reis, o 5. O camisa número 6 é o Igor Fernandes, o 7, Giovani, o 8, Dudu Vieira, Léo Passos é o 9 e o camisa número 10, Bruno Michel. E o Bruno Michel é aquele, viu? Ele passou aqui, né? Só passou no Guarani, no Campeonato Paulista no ano passado. Agora ele está no Santo André.
Tá certo, então. Esse Albert Cavalcante junto com a gente, trazendo aí as informações do Guarani, as informações também do Santo André, 18h51. Daqui a pouquinho tem entrevista com o técnico Claudinei, né, Albert? Você conseguiu também aí a entrevista do técnico Claudinei, mas primeiro vamos ouvir aí o doutor Arthur Eugênio Matias contando um pouco mais da história desse confronto, ou seja, Guarani e Santo André e Guarani. Rodou o Arthur Eugênio, Felipe. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos falar um pouco do confronto entre Santo André e Guarani. Um confronto interessante, duas equipes de projeção no estado de São Paulo. Mas é um confronto em termos de história recente. O primeiro jogo oficial entre Guarani e Santo André foi numa quarta-feira, no ABC, dia 15 de setembro de 1982. O Santo André, até então, nunca havia disputado a principal divisão do futebol paulista. Conquistou acesso em 1981, um bom time que tinha Paulo Borges, emprestado pelo Guarani, como ponta direita. E em 1982 fez esse primeiro jogo contra o Guarani. E o Guarani venceu, mesmo jogando no Bruno Daniel, o Guarani venceu por 2-1 a equipe do Santo André. Daqui a pouco eu conto a ficha técnica desse jogo. Eu estou fazendo este vídeo com a camisa do Guarani de Lages, uma homenagem a um Guarani histórico, o Guarani de Lages, que disputou durante cerca de 20 anos a primeira divisão de Santa Catarina. E a melhor performance foi em 1967, quando terminou em terceiro lugar no Campeonato Catarinense. Mas agora, falando de Guarani e Santo André, eu estou aqui com a coleção da Revista Placar. Estou também aqui com o histórico livro O Caminho da Bola, de Rubens Ribeiro, com todas as fichas técnicas de jogos do futebol paulista. E na edição 644 da Revista Placar, eu encontro a ficha técnica de Santo André 1, Guarani 2, dia 15 de setembro de 1982. Os gols da partida: Júlio César marcou para o Guarani, Carlos Alberto Seixas empatou para o Santo André e Albano, zagueiro contra, fez o gol final que deu a vitória ao time bugrino. O árbitro foi Emídio Marques de Mesquita no primeiro jogo oficial entre Guarani e Santo André, com um público de 7.963 torcedores pagantes. Aqui no futebol interior, vamos lembrar a escalação dessas duas equipes? Nesta partida, o Santo André foi orientado de forma interina pelo técnico Celso Dias. O Sebastião Lapola havia saído e o Santo André estava contratando Jair Pisserni. Por isso, Celso Dias, preparador físico, dirigiu o Santo André, que jogou com Tonho, Augusto Albano, João Carlos e Ricardo Long, Toninho Vieira, Freitas e Arnaldo, Zezinho, Carlos Alberto e Osnir. Nenhuma alteração no time do Santo André. Neste time do Santo André, o Osnir é o mesmo Osnir que foi revelado que jogou no Guarani, jogou no Bragantino, Vasco, jogou em outras equipes. Era o ponta esquerda do Santo André neste jogo. O Guarani, do técnico José Teixeira, jogou com Sidmar, Soter, Darcy, Wilson Gotardo e Almeida, Júlio César, Ailton Lira e Toninho Camarão, Lúcio, Careca, depois Marcelo Vita e Hernani Banana. No Guarani, duas alterações: o Marcelo Vita, que eu já falei, que entrou no lugar do Careca, e o Odair entrou no lugar do Almeida. A escalação tanto do Guarani como do Santo André. Aqui no futebol interior, a história de Guarani e Santo André. O primeiro confronto, dia 15 de setembro de 1982. O Guarani venceu em Santo André por 2-1. Desses jogadores que atuaram no primeiro confronto histórico entre Guarani e Santo André, o goleiro Tonho do Santo André, infelizmente, já é falecido.
assim como o lateral direito Soter, que jogou pelo Guarani. Aliás, os dois, tanto o Tonho como o Soter, foram revelados nas categorias de base do Palmeiras e jogaram emprestados no Nacional da capital. Aqui, no Futebol Interior. É isso aí, um forte abraço ao Dr. Arthur Eugênio Matias, contando um pouco mais aí dos confrontos entre Guarani e Santo André e Guarani. Faltando aí pouco mais de 4 minutos para 7 da noite. Daqui a pouquinho a bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa entre Guarani e Santo André. Segundo o Albert Cavalcante, é o jogo dos desesperados. O Bugre necessitando da vitória, eu digo que é favorito porque joga em casa. Mas o Santo André também busca da vitória, os dois estão aí estão no mesmo intuito, buscando a vitória. Daqui a pouquinho nós voltamos, lembrando que nós estamos nos canais Futebol Interior, que tem a direção executiva de Elcio Paiola, a direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo Felipe Marques e também na rádio Valinhos FM, que você pode sintonizar no 87.9. O diretor de programação é o Ismael Neto, presidente Wagner Faneco, equipe técnica Maila Siqueira e Gustavo Baldezin. Rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o técnico Claudinei do Bugre. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques. Esse sou eu! E agora vamos direto ao estádio Brinco de Ouro da Princesa com o repórter Eduardo Tolentino, que vai trazer aí um destaque do Guarani lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, situação de momento. E aí, Eduardo Tolentino, torcedor do Guarani, é claro que eu não vou perguntar se está empolgado, mas e aí? Aos seus olhos, já consegue ver alguma movimentação da arquibancada? O seu destaque? Alô, Eduardo Tolentino, boa noite para você. Boa noite, Guga. Boa noite, Albert, amigos ligados nos canais Futebol Interior e na Rádio Valinhos FM. A torcida vai chegando aos poucos, ainda ninguém no tobogã superior, nenhuma alma, né? Uma quinta-feira chuvosa, apesar de que nesse momento não tem nada caindo do céu no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Esperamos que assim permaneça o clima em Campinas. Do lado da cabeceira sul, onde ficam as organizadas do Guarani, vai treinando o Bugre. Fizeram há pouco um trabalho reduzido de 5 contra 5. Os goleiros fazendo aquele tradicional aquecimento com o preparador. E do outro lado, onde fica o placar digital do Brinco de Ouro,
a equipe do Santo André. Já tô vendo ali as faixas na torcida também, 2 bandeiras com o escudo do Santo André, que ainda não venceu no Campeonato Paulista. A expectativa do torcedor hoje é de não é possível que a gente não vai ganhar. Não venceram nenhuma ainda o time do Santo André. É isso, Guga. Tá certo, esse é o repórter Eduardo Tolentino, que daqui a pouquinho vai voltar também, trazendo mais destaques. É claro que o tempo vai passando, é claro que a hora vai passando e minutos antes do jogo quero mais uma vez conversar com o Eduardo Tolentino para ele passar a situação de momento, que é muito importante, é saber como é que tá aí o pensamento do torcedor. É claro que se eu falar aqui que o torcedor está empolgado, eu vou estar mentindo. O torcedor do Guarani está desanimado por conta do momento vivido pelo clube, mas é aquele momento, é a hora de apoiar, né, Albert? Quando tudo vai bem, é fácil apoiar o clube, é fácil vestir a camisa, é fácil ir até o estádio, mas quando as coisas não andam bem, é aí que o time precisa do apoio, né, Albert? É, sinergia, né? E só aí, né, ratificando o que o nosso Eduardo Tolentino falou, né? Hoje o tobogã superior, hoje ele está fechado, né? A diretoria, assim, né, preferiu que fechar a parte superior e deixar a parte de baixo para os torcedores, né, ficarem mais juntos ali na ótica deles. Da previsão, chuva, né? Não, e outra, pela ótica deles também, né, acaba passando aquela força a mais, né? E o Guarani assim, né? O Guarani, esse é o problema, né? Só quando precisa. Tem que ser um negócio mais, mais... Tem que trazer, né? O torcedor do Guarani tem que sentir aquele sentido de pertencimento, né? O torcedor do Guarani, ele apoia, ele cobra, mas assim, na hora que mais precisa, você pode ter certeza, pode contar aí, que sempre o torcedor bugrino está lá. Nós estamos aqui, né, Gustavo Marques, aqui martelando, torcendo, né? Cobrando, pedindo, né? Então, assim, imagine só o torcedor, né? O torcedor que está lá, que, né, toda a energia, toda a sorte do mundo para o Guarani, que a partida de hoje foi como disse o Eduardo, né? O Santo André não venceu, né? E a última vez que o Guarani jogou contra o Santo André no Brinco de Ouro da Princesa foi em 2020, foi o ano passado, 2022, no Brinco de Ouro. E o Guarani fez 2-0, acabou sendo derrotado por 3-2. Mas que hoje isso não pode passar na cabeça. Hoje o resultado, obviamente, o que interessa é a vitória. E vamos ver se o Guarani terá o merecimento para conseguir esses 3 pontos, porque, cara, tá sofrido. Tá certo, esse é o Albert Cavalcante. Antes de ouvir aí o técnico do Guarani, o Claudinei, vamos dar uma passadinha na classificação desse Campeonato Paulista, 8ª rodada. Lembrando que no Grupo A o Santos é o líder com 19 pontos. Santos tá voando, hein? Santos tá voando. Segundo colocado é o Ituano com 5 pontos nesse Grupo A. Terceira colocada é a Portuguesa, com os 3 pontos. E o 4º colocado também é o Santo André com 3 pontos. Por que eu falo também? Porque os dois times têm os mesmos números de pontos, só que a Portuguesa se sobressai por conta do saldo de gols. O Grupo B, o Palmeiras é líder com 14 pontos. A Ponte Preta é a segunda colocada com 12 pontos. Terceiro colocado aí é a Água Santa com 10 pontos. E na última colocação do Grupo B, na 4ª colocação aí, é o Guarani com 4 pontos. O Guarani precisa urgentemente da vitória, já começando por hoje contra a equipe do Santo André. No Grupo C, meu amigo, o Red Bull Bragantino é o líder com 14 pontos. Tá voando também o Red Bull Bragantino. E a Inter de Limeira é a segunda colocada com 13 pontos. O Mirassol é o terceiro colocado com 11 pontos no Grupo C. E o Corinthians, como você disse, o gigante acordou, hein, Albert? É o 4º colocado com 9 pontos. No Grupo D, o São Paulo lidera com 13 pontos. Na segunda colocação, o Novo Horizontino com 12 pontos. Terceiro colocado no Grupo D é o São Bernardo com 12 pontos. 4º colocado é o Botafogo com 8 pontos. Na classificação geral, primeiro colocado é o Santos, 19 pontos. Segundo é o Palmeiras com 14 pontos. Terceiro é o Red Bull com 14 pontos. 4º colocado é a Inter de Limeira com 13 pontos. 5º é o São Paulo. 6º é a Ponte Preta. 7º é o Novo Horizontino. E se o campeonato terminasse hoje, Albert Cavalcante, sabe quem ia cair? Portuguesa e Santo André. Que fazem Portuguesa e Santo André. Ou seja, Portuguesa com 3 pontos, Santo André também com 3 pontos. O Guarani não cairia por conta de 1 ponto, então por isso
precisamos da vitória urgentemente. É isso aí, ontem a Ponte Preta perdeu para o Red Bull Bragantino, jogando aí fora de casa a Ponte Preta. O Red Bull Bragantino dentro de casa venceu pelo placar de 1-0 e o São Paulo jogando contra o Santos perdeu, hein? O Santos venceu ontem o São Paulo, jogo que começou às 7h30 da noite e a Ponte começou tarde, hein? 21h30. Deixa eu ver aqui, também ontem o Corinthians... goleada pra cima do Botafogo. Corinthians 4, Botafogo 1. Foram os jogos de ontem. E hoje você vai acompanhar aqui com a minha narração, Gustavo Marques, Guarani e Santo André. Ainda hoje tem São Bernardo e Palmeiras, Portuguesa e Água Santa. É isso aí. Vamos ouvir aí o Claudinei, Albert. Claudinei, que concedeu entrevista quando foi ontem? Foi ontem, né? No estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ele foi apresentado, né? Ele foi apresentado... pelo Juliano Camargo, né, superintendente de futebol. Então vamos ouvir aí o Juliano Camargo apresentando o novo treinador do Guarani. Antes da apresentação, queria primeiro agradecer os serviços prestados do Humberto com a comissão dele, Ricardo Chuva e o Marcelo. Então, desejar a eles sucesso aí na nova empreitada. E agora sim, vou falar da nossa nova contratação, Claudinei Oliveira. A escolha pelo Claudinei por ser um treinador experiente, já com passagens aqui pelo futebol paulista e com bastante êxito também na Série B, com 2 acessos, né, e outros batida na porta ali, com quase acesso, mas é um treinador bastante experiente e com certeza tem tudo para nos ajudar aí durante a nossa temporada, para a gente atingir os nossos objetivos. Então, seja muito bem-vindo, Claudinei. Já é um amigo de longa data, tivemos juntos pouquinho tempo no Paraná Clube em 2014, mas tenho certeza que é capacitado e pode nos ajudar aí bastante. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado. Agora... Tá aí, né? A apresentação, né, do Juliano Camargo, apresentando o novo treinador, né, Claudinei, né, mostrando para todos aí que enaltecendo o trabalho do Claudinei em outros clubes, né? Lembrando que em 2016 e 2021 ele subiu a equipe do Avaí, só que ele veio o trabalho, né? Que ele veio da Chapecoense, tanto que o Humberto Louser foi para Chapecoense, o último trabalho dele não foi legal. Deixou a equipe na 11ª posição, com 4 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória. E ele questionado sobre isso, né? Ele falou questão de logística, etc. O normal, né? Quando o trabalho não deu certo, né? Mas lembrando que 2023, ele acabou, né? Ele acabou salvando a equipe da Chapecoense do rebaixamento e estava fazendo um belo trabalho no Vila Nova. Não tiveram, né, tempo para poder, né? Para ele poder mostrar o trabalho, o tempo, né? O tempo, né? A gente bate tanto, né? Nessa questão de tempo. E ele reclamou que, né? Não que reclamou, né? Nós reclamamos, né? Que nós precisamos dar continuidade no trabalho. Nós vimos aí a continuidade do trabalho do técnico Humberto Louser, infelizmente não dá certo. E agora, né, vamos aí, qual a expectativa do Claudinei Oliveira para essa partida? Lembrando que na última partida contra o Novo Horizontino, estava em Novo Horizonte, acompanhou a equipe, e a relação à equipe do Guarani que vinha jogando, se para essa partida, esses selecionáveis, esses 11 que ele selecionou, qual seria o critério para estar em campo hoje? Então, a gente chegou na tarde de segunda-feira lá em Novo Horizonte, conseguimos estar lá presente, assistir o jogo. O Novo Horizonte é uma equipe que já vem aí do trabalho do Eduardo também já de algum tempo aí, grande investimento. Eu achei que foi um jogo, primeiro tempo, um jogo equilibrado, né, sem muitas chances de gol, nenhuma das duas equipes conseguiu criar tanto, foi bem equilibrado. Infelizmente, no segundo tempo, numa escapada, a equipe sofreu um gol. Eu achei que depois que sofreu o gol, a equipe sentiu um pouco, né, o gol sofrido. Eu acho que pelo momento, né, isso é normal. Quando a equipe não vem com resultados tão bons, quando você toma um gol, parece que dá uma baqueada, né? E acabou sofrendo aí o segundo gol, um pouco depois ali, mas não achei que a equipe não está lutando, achei que os jogadores estão correndo, estão se dedicando, né? Pelo que eu vi ali, pelo menos no jogo, não acho que é
não está vencendo, porque não está competindo. É uma questão de detalhe mesmo, de encaixe de jogo. Né? Lógico que eu chegando agora, como você falou, um pouco tempo de trabalho, não dá para trabalhar muito, os jogadores, né, não estão nem a 48 horas que terminaram a última partida, então a gente tem que procurar, eu da minha parte vou procurar colocá-los numa situação mais confortável para eles, né? Identificar onde cada um se sente melhor jogando, conversar com os atletas, procurar acertar e escolher os 11 melhores que a gente tiver para o momento, né? Passa por isso. Dentro daqueles que a gente identifica que são os 11 melhores no que a gente viu, na nossa concepção, a gente montar o modelo de jogo. Acho que não é hora de eu chegar aqui e querer botar minha cara no time, querer fazer do meu jeito, do jeito que eu acho que é o ideal, porque eu não tenho tempo para trabalhar. Então é procurar fazer o mais confortável para os atletas, identificando a característica de cada um, procurar potencializar as virtudes deles para que a gente possa vencer o jogo. Acho que o segredo amanhã é quinta-feira, né? Amanhã é vencer o jogo e não me preocupar e ter vaidade de botar minha cara, de fazer uma coisa muito diferente. Eles façam uma coisa que eles são habituados a fazer, já fizeram na carreira em algum momento. E para isso eu vou ter que conversar bastante com eles, né? Vai ter o treino, a gente vai colocar algumas coisas no treino ali, mas muita conversa. Se eu penso uma situação para o jogador A, B ou C, eu conversar com ele, olha, estou pensando dessa forma, você já jogou dessa forma, você consegue fazer? Se não consegue, a gente procura adaptar, fique mais confortável para ele, porque agora a gente tem que botar os melhores em campo, né? Na minha concepção, a gente vai analisar e tentar botar os melhores em campo para que a gente possa vencer essa partida. Tá aí o Claudinei, né? O critério dele foi esse, né? Achar os 11 melhores em campo, né? Até mesmo em relação na questão física, né? Com jogos, né? Encavalados, como todo treinador não gosta, né? Mas o Guarani também tem um problema. Quando também tem jogos que são uma vez na semana, né? Semana a semana, o Guarani acaba se enrolando. E agora com esses jogos, né? Encavalados, né? Com essa pré-temporada que o Guarani obteve, todos os clubes, né? A maioria dos clubes tiveram, né? Principalmente os que podem, entre aspas, reclamar são os times da Série A, né? Que o Campeonato Brasileiro terminou um mês depois. Mas o Guarani está tendo esse problema, perdeu aí os titulares, aí, o Pegorari, Bruno Mendes. Tanto que hoje nós iremos jogar lá, vou passar no pique do rádio mais uma vez a escalação. Vamos lá, Albert, por favor. Vladimir, Heitor, Léo Santos, Rayan, Helder, Anderson Leite, Camacho, Matheus Bueno, Regis, Reinaldo e o Pablo Tomás. Lembrando que nós não temos atacante, o matadouro fixo na partida, ele não escalou. No banco de reservas ele tem o Douglas Borges, o Pedro Henrique, Márcio Silva, Diogo Matheus, Vitinho, Lucas Araújo, Wenderson, Chay, Rafael Freitas. Rafael Freitas que é o menino da base, ele foi artilheiro do Guarani na Copa São Paulo e ele faz essa função, mas está no banco de reservas. O Marlon, o Gustavo França e o Iago Teles. Então o Guarani tem, né? O Guarani tem as opções, mas hoje é o seguinte, hoje o negócio é bola no barbante. Não importa se é no 5-4-1, 4-3-6, 6-10-0, não importa, importa é bola no barbante. E só lembrando, você que nos acompanha pela Rádio Valinhos FM 87,9, a Voz do Brasil, a partir das 10h30, tá? Acabando a nossa jornada aqui, teremos a Voz do Brasil. Então é isso, agora o Guarani desesperado, encontrando o Santo André desesperado, e assim, os dois precisando da vitória. Mas o Guarani precisa ressurgir das cinzas, mais do que nunca. O Guarani precisa. O Regis precisa entrar em sintonia. Hoje o Vladimir tem que pegar tudo, tem que virar o Neneca. Então o Guarani tem a oportunidade de jogar em casa, sendo que as duas partidas foram 2 derrotas, contra o Mirassol 3-2, vencendo por 2-1 e perdendo no finalzinho para a Inter de Limeira, perdendo por 1-0. Hoje o Guarani precisa vencer. Quando aparece, nós estamos vendo as imagens aí do lado das sociais, vai chegando os torcedores do Guarani, né? Vamos ouvir aqui não vai dar para ouvir agora não. Depois nós vamos ouvir o treinador Claudinei Oliveira. Isso que agora é o famoso podcast, né? Agora a pergunta é grande, para ouvir o Claudinei é mais grande ainda. Mas assim, toda sorte do mundo pro Claudinei. Que ele seja, né, o que ele... Toda a experiência, toda a bagagem que ele tem, né, como jogador, treinador, treinou várias equipes no Brasil, toda a sorte no mundo. Nós precisamos hoje, cara. E é claro, Albert, que o Guarani hoje não entra tão pressionado se tivesse um Humberto Louser, né? Acho que existe a pressão para a vitória. Existe, né? Mas se tivesse no comando do Humberto Louser hoje, não, aí já era. Seria outro. Exatamente. Seria uma panela de pressão. Então não tem pressão nenhuma para o Claudinei Oliveira, tem que mostrar o seu trabalho e se conseguir a vitória hoje, aí vai ficar um pouquinho mais leve ainda o ambiente. Guga, é o seguinte, cara,
assim, pela situação, Claudinei Oliveira, ele entrou dentro da panela de pressão. Ele escolheu, como ele disse na entrevista coletiva, depois vocês podem até acompanhar, né? Ele disse que o Guarani escolheu ele, e o Guarani escolheu ele... Vou desenhar, você vai entender a minha linha de raciocínio. Olha Sim. aqui, ó. Concordo com você que ele entra na panela de pressão. Só que se fosse com o Humberto Louser, seria a panela de pressão a todo vapor. Ele entra, sabe quando você pega aquela pecinha e vai... Seria hoje a panela de pressão, só para você entender. Claro que a pressão continua, ele pegou um barco aí que pode afundar. Vamos torcer que não afunde, que é o nosso intuito, que é torcer pro Guarani. Mas eu acredito que o ambiente hoje vai ficar um pouco mais leve, mudança, um novo treinador que necessita da vitória e eu tenho certeza que vai conseguir, o Albert. Assim esperamos, né? Estamos todos aí na corrente. Gostei. Mas é o seguinte, só lembrando você, amigo internauta, né, conectado nos canais Futebol Interior, né, que o Facebook mande mensagens, tá? Acabei de abrir aqui, tá? Se sumiu alguma mensagem, fique à vontade. Mande a sua mensagem no YouTube, é ele, hein? O Gustavo Marques da Flechada. Vamos lá. Irineu Barbinha, é Bugre. O Bugre é hoje. Boa noite, viu, meu querido? Armando Bergo Neto. Boa noite. Hoje só interessa um resultado para o Guarani, a vitória. Abraços. Ele também disse, hoje se interessa um resultado ao glorioso Guarani, a vitória. Eliane Russo. Vitória, Bugre, eu acredito. Eu também acredito. Eu acredito. Osmar Santos, eu sabia. Essa contusão do Mike era mentira. Isso, eles deviam estar em negociação com algum clube. Foi dito isso. E o jogador fica afastado, alguma coisa tem por trás. Então, mas aí que tá, né? Eu vou falar por mim, tá? Eu acredito nas pessoas. Né? Eu acredito nas pessoas, acredito no departamento médico. Acredito que o jogador não vai inventar uma lesão dessa. Né? Ele pode ter recebido a proposta antes. Sim, a janela fecha agora, dia 16. Hoje é dia 15, né? Amanhã. Né, ali já essa janela de transferências, né, para poder você substituir o jogador, né? Então, assim, eu acredito no Papai Noel, né? Muitos vão dizer, você acredita no Papai Noel? Não acredito, eu acredito que ele foi constatado com uma lesão e acabou chegando cara, o mercado está, entre aspas, né, tem vagas que estão abertas. Então, ele foi, né, agora a vida que segue, toda sorte do mundo para ele na carreira. Agora é assim, vamos fazer uma bela limonada com os limões que nós temos. Bati sempre nessa tecla, não querer fazer laranjada com os limões. Então agora nós temos hoje a chance do Guarani virar a chavinha. Mas é hoje, não tem mais outro dia. Aí você vai ter que depender. Aí o morro vai ficando maior, porque aí você vai ter que bater o São Paulo no Morumbi, você vai ter que ganhar do RB Bragantino, em casa, desculpa, né? Ganhar do São Paulo em casa, ou ganhar do RB Bragantino. Então começa o morro começa a ficar grande e você não tem muito o que fazer. E aí que é o problema. Ficar dependendo dos outros. Depender de resultados. Em 2022, nós fazíamos conta. O Guarani aí passou um primeiro turno de 30 rodadas. O Guarani tinha vencido de 30 rodadas. Primeiro turno, o Guarani tinha vencido só 2 partidas. A gente dentro da zona do rebaixamento. Aí veio ele, né? O Mozart Santos, né? Chegou para poder... né, ajudar a equipe, salvar a equipe. Aí chegou as peças pontuais, o Jamerson chegou, o Richard Rios, né, o Yuri Tanque acabou casando. Então, assim, o Guarani ele não pode viver mais de apostas ou de sorte, né? Hoje o Guarani esquece isso. O Guarani hoje tem que ser um time que entra sabendo o que quer. E todos nós queremos e precisamos a vitória, viu, Gustavo Marques? Tá certo, esse é Albert Cavalcante, o repórter do Povo, né? Tem aí a fala do técnico Claudinei Oliveira? Se tiver, vamos ouvir. Manda bala. A gente entende a dificuldade, tá? Ninguém tá ali, o que tá acontecendo no clube, a dificuldade do início do campeonato. Mas a gente vem, como você falou, trazendo o nosso know-how, né? A gente já aconteceu de a gente pegar equipes em situação difícil, conseguir reerguer. A gente fez com o intuito de fazer isso, né? Com otimistas fazer isso, com uma boa expectativa. Eu acho que o Guarani tem um bom elenco, né? E agora é entender esses jogadores, como é que eles estão se portando, qual a dificuldade que eles estão tendo. A gente tem conversado bastante, pouco tempo de trabalho, fizemos um treino aí de cerca de 20 minutos para tentar implementar alguma coisa, mas sem muitas mudanças radicais, porque não dá tempo para isso. E esperar que os atletas cumpram aquilo que a gente pediu, que a gente possa ter sucesso no jogo de hoje. Eu acho mais do que uma grande atuação, a gente precisa vencer, né? O Guarani precisa vencer para poder sair dessa situação incômoda no campeonato.
aí, precisa vencer. É a tecla que nós iremos bater aí, afundar o dedo de tanto falar isso, né? Vamos cansar a nossa voz, né? Agora sim, né? Agora sobre novo comando, né? Aí aparece o Chay que chegou, né? Muitos dizem que foi a cereja do bolo, né? O Chay chegou meio baleado, né? Gripado, teve problema no Ceará, né? Problemas no joelho, tendinite. E nós, né, estamos aí esperando que o Chay também possa desencantar. Na verdade, hoje todo mundo tem que desencantar. Hoje todo mundo tem que jogar bem, todo mundo tem que se virar nos 30 hoje o Guarani. O Guarani tem que ganhar fórceps. 3-0 o Guarani hoje. Amém. Tem que ganhar fórceps hoje o Guarani. De qualquer maneira, né? Uma única crítica que eu tenho ao Guarani, né? Cara, chuta de longe. Você tem o Regis, cara. Manda o bambu, tenta arriscar. Né, que hoje nós não estamos jogando com um centroavante centralizado. Então o Guarani precisa criar, né? Tanto que o Claudinei ontem, né? Após a entrevista coletiva, ele falou que queria até mesmo treinar a equipe em jogadas de bola parada. Quem sabe, né? Que o Guarani também faz... Bom, os 2 gols que o Guarani fez, né? No campeonato foi de bola parada, né? Mas que o Guarani tenha mais repertório. Tá certo, faltando 7 minutos e meio para começar o jogo entre Guarani e Santo André. Santo André e Guarani, o Bugre necessitando da vitória. Vamos, Bugre! Fleceda neles, Guarani! Exato momento em que o Guarani sobe programado. O bravo Bugre guerreiro, o torcedor fiel, presente no estádio Brinco de Ouro da Princesa. É claro que o número é menor, mas aqueles torcedores que sempre estão com a equipe, estão aí no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani que vai jogar com a camisa verde, né? Os sortes aí é branco, né? Meiões aí também brancos. O bravo Bugre guerreiro já no gramado para aquela cena linda, tirando foto, a equipe do Santo André todo de azul a equipe do Santo André. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. Nesse exato momento você vai acompanhando a execução do hino nacional brasileiro direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa. É exatamente isso, né? A escalação do Guarani, o árbitro vai trazer mais uma vez, né? Enquanto o hino nacional vai sendo executado lá no Brinco de Ouro. Eu entendo, é verdade, né? É claro que agora tem essa, né? Até o hino nacional tem uns direitos autorais, por isso a gente não pode colocar o hino. Mas enquanto o hino vai tocando lá no Brinco de Ouro, Albert, por favor, mais uma vez, no pique do rádio, como você diz, ou não? Vai ser devagarzinho? Ah, tá. Então você que manda. Vai que é sua, Albert. Estamos lá. Estou esperando agora. Aê. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Claudinei Oliveira, estreante da noite. Vem definido, escalada assim. Vladimir, o goleiro, camisa número 89. Na lateral direita, Heitor, o camisa número 2. A dupla de zaga do Bugrão. Léo Santos, camisa número 3. E o Ryan, camisa número 4. Na lateral esquerda, o Helder, o camisa número 16. Os homens do meio campo do Bugrão. Anderson Leite, o camisa número 5. Camacho, capitão, camisa número 14. E Matheus Bueno, o 18. E ele, o cérebro pensante, Regis, camisa número 78. Os homens de frente do Bugrão. Reinaldo, camisa número 20. E ele, que está jogando de atacante hoje, hein? Vai ser o homem ali, o homem gol do Guarani. Pablo Tomás, o camisa número 7. Repeteco do Guarani. Vladimir, Heitor, Léo Santos, Ryan e Helder. Anderson Leite, Camacho, Matheus Bueno e Regis. Reinaldo e Pablo Tomás. Caso o técnico Claudinei Oliveira queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Douglas Borges, Pedro Henrique, Márcio Silva, Diogo Matheus, Vitinho, Lucas Araújo, Wenderson, Chay, Rafael Freitas, Marlon, Gustavo França e Iago Teles. Futebol interior. E o Ramalhão, Santo André. Vem definido e escalado assim pelo técnico Márcio Fernandes. Luiz Daniel, goleiro, camisa número 1. Júnior Caissaro, lateral direito, camisa número 23. A dupla de zaga do Ramalhão. Afonso, camisa número 2 e o Alce, camisa número 4. Camisa número 6 é o Igor Fernandes, camisa número 6.
Os homens do meio campo do Ramalhão: Elton Reis, camisa número 5, João Maestro, 3 e Giovânio, 7. Os homens de frente do Santo André: Dudu Vieira, camisa número 8, Bruno Michel, o 10, que já passou pelo Guarani, e Léo Passos, camisa número 9. Repeteco do Ramalhão: Luiz Daniel, Júnior Caissara, Afonso Alce, Igor Fernandes e Wellington Reis, João Maestre, Giovani, Dudu Vieira, Bruno Michel e Léo Passos. Caso o técnico Márcio Fernandes queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas: Elton Santana, Zé Matheus, Enzo, Souza, Robinho, Marcial, Ferreira, Lohan, Alexiel, Richard e Ariel Palácios. Arbitragem. Quem apita a partida hoje é ele, hein? Matheus Delgado Candançan, com seus auxiliares Diego Morelli de Oliveira e Luiz Alberto Andrini Nogueira. O quarto árbitro é o Ricardo Bittencourt da Silva. O árbitro de vídeo na salinha da TI, Márcio Henrique de Góes. Ficha técnica do jogo. Esse Albert Cavalcante com a ficha técnica do jogo. Zazá, hein? Zazá, o negócio vai ficar sério no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Se você se benzeu aí, Albert, pelo que eu vi aí meio do canto aí do olho aí, você estava aí se benzendo, hein? É, fazer o sinal da cruz, né? O Ramalhão, que vem com a sua camisa toda azul, né? Parece a camisa que eu estou, tá? A camisa que eu estou, essa camisa é da sorte. E o Guarani... Não é essa aqui da sorte. Não, essa aqui é a minha da sorte. Essa aqui eu adotei camisa da sorte. Hoje, ela já vem, tem a vitória que tava verde e azul. As outras derrotas foram com essa camisa azul que eu estava. E o Guarani todo de verde, né? O Guarani que lançou também, né? A segunda da sua versão, né? 78, né? A que seria a fora de casa, né? Toda branca. Que camisa linda o Guarani fez, hein? A capa, né? No caso. Que camisa maravilhosa. Quem quiser me dar de presente, por favor, eu aceito, viu? Estou aceitando. E só lembrando, hein, na Rádio Valinhos FM 87,9, hoje, hein, a Voz do Brasil, após a partida, às 10h30, iremos aí exibir a Voz do Brasil. E agora, Gustavo Marques, agora é aquela, né, meu? Vamos rezar, fazer o sinal da cruz e bola pra frente. Que toda sorte do mundo para o Guarani, que o Claudionei Oliveira, ele que é conhecido também como chega e ele também consegue, ele trabalha com os limões que tem, com as peças que tem. Então ele é um treinador que ele sabe muito bem remontar a equipe. Então vamos ver aí se ele consegue, né? Fazer o que o Humberto Louser não conseguiu e outros treinadores que tiveram um começo promissor e não conseguiu. Primeiramente, o objetivo número 1. Sair dessa zona, perto dessa zona incômoda, a zona da confusão, né? Como diria também o técnico Vanderlei Luxemburgo. Então, toda sorte, Guarani. Gustavo Marques, é com você. Ô Albert, só me tira uma dúvida. Qual que é o número técnico do Santo André? Márcio Fernandes. Márcio Fernandes. Márcio Fernandes já treinou o Guarani ou não? Não é estranho esse rosto do Márcio Fernandes? O Márcio Fernandes, ele mas, não é meio... Mas é meio calejado no futebol, porque o rosto dele não é. Ah, isso aí já passou por tudo depois isso. Vou pedir para você fazer uma breve pesquisa, né? Uma rápida pesquisa, para ver se ele treinou o Guarani ou não, porque realmente a fisionomia desse treinador não é estranha. A bola vai rolar, amigo torcedor, e quando a bola vai rolar eu vou soltar a minha garganta. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O bravo Bugre Guerreiro necessitando da vitória. É hoje, Bugre. É hoje, Guarani. Vamos pra cima deles. Verde que te quero verde. Pra cima deles, Guarani. Necessitamos. Precisamos da vitória. Apita o árbitro. Bola em jogo. Já cheguei. Vamos agitar, é impressionante. Flechada já, vai meu programa. Simbora pras redes, Gustavo. Esse sou eu desde 1994. Vem a equipe do Santo André pro campo ofensivo com Bruno Michel. Tentou fazer o cruzamento, a bola é desviada, a bola vai pra fora, tem escanteio. É o primeiro escanteio para a equipe do Santo André. Comecinho de jogo, 40 segundos desse primeiro tempo. Vai chover bola na área. Lá do Guarani, se segura aí, Bugre. Se segura aí, Guarani. Autorizado pelo árbitro. Vai mandar essa bola dentro da grande área. O Bruno Michel, camisa 10. Ele vai fazer a jogada em saída. Soltou para Igor Fernandes. Igor Fernandes
Fernandes fez o toque, domina para Dudu Vieira. Dudu Vieira, próximo do círculo central, trabalha essa bola, domina. Já faz o lançamento dentro da grande área. Chega ali para cortar. Chega para tirar o perigo ali o Matheus Bueno do Guarani. Apenas observou, a bola vai para fora. Tiro de meta para o Guarani. Diga aí, Albert. O Márcio Fernandes ele treinou o Guarani em 2014, né? Falei. 2014. Tá Só que ele não tava com esses cabelos brancos, né? Ele estaria nevando ali. Mas o Márcio Fernandes passou em 2014. A informação para concessionária sim. Tá certo, então. Falei pra você que o rosto dele não é estranho. Quando se trata de Guarani, a minha fisionomia dá aquele choque ao passado. Falta lá pela ponta esquerda, falta para a equipe do Guarani. O Bugre precisando da vitória. Vamos, Bugre, é hoje, Bugre. É hoje que a vitória vem. Tem falta lá pela ponta esquerda, vai ser autorizado pelo árbitro. O árbitro vai conversando ali com os atletas. Ali tá em cima do camisa número 5, que é o Wellington. O volante da equipe do Santo André. Ali chega também para chegar no cangote do juiz, o Júnior Caixara. Mas já foi cobrada a falta do Guarani, vem tocando ali próximo do círculo central. Já recebeu o Heitor pela ponta direita. Heitor para a hora, vem com quem joga, vai soltar ali próximo do sistema defensivo. O lançamento é feito, tentando ali acionar. Regis não consegue a recuperação. O Santo André com o Giovani. Perdeu o Giovani, pegou o Regis, não tá valendo mais nada. E falta para o Santo André. Aquela risadinha irônica do Regis dizendo: eu não fiz nada, o árbitro. Aquela ligação direta lá na frente. A bola ganhou altura e deu aquele kick, né, forte. Camisa número 3. Estava ele, né, o João Maestro. E acabou ali enganando os jogadores. Ali o Regis só deu aquele toquinho por trás, não foi nada, né? Mas o juizão quis marcar. Tá certo, é falta marcada. A informação para restaurante do Dadá. E vem de novo aí aqui pelo Santo André. Lançamento, consegue pegar Léo Santos. Ia tentar fazer evolução lá pro Ryan, não consegue. A bola vai para fora, tem arremesso manual. Arremesso manual que vai ser cobrado pela equipe do Santo André no sistema defensivo. Comecinho de jogo, quase 4 minutos 3. Vem a equipe do Santo André, aperta, caiu, tá valendo. Veio o Santo André, olha o perigo, tentou ali, não conseguiu. O Bruno Michel estava ali com a oportunidade, veio driblando todo mundo, buscando espaço. Quando ganha mais um escanteio, Albert. Bruno Michel aqui não jogava, né? Agora lá tá com as asinhas de fora, né? Mais uma vez, né? Pelo lado esquerdo ele tentou ali a finalização, chute cruzado, a bola pegou na zaga. Escanteio pro Santo André, o segundo, hein? Segundo do Santo André. Bola na área, meu Deus do céu, segura aí. Escanteio para a equipe do Santo André, olha o perigo, se segura aí, Bugre, se segura aí, Guarani. Vai ser autorizado pelo árbitro, vai ali arrumando o sistema defensivo. Júnior Caixara. Meu Deus, hein? Júnior Caixara na bola, autorizado, jogada ensaiada mais uma vez. Volta para Caixara, cruzamento na grande área, passa pro todo mundo e vai embora, passa pelo Wallace. Diga aí, o Eduardo Tolentino, direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Olha, o público não é dos melhores, mas a galera que veio tá cantando desde o começo do jogo. Ou melhor, desde antes do jogo. Claudinei Oliveira subiu, a torcida já subiu, o Bugrão eô, cantaram o hino, todo mundo com muita força. A Fúria Independente aqui atrás do goleiro do Santo André, o Luiz Daniel, tá cantando a cada segundo. O clima é de apoio total aqui no Brinco de Ouro, viu? E ontem, né, teve, né, encontro de algumas, né, integrantes da torcida organizada do Guarani, conversaram com o Claudinei Oliveira e até mesmo, né, na coletiva o Claudinei Oliveira pediu o apoio da torcida, né? Então é legal esse apoio, esse calor que o Guarani precisa. O Guarani precisa, nesse momento, toda ajuda. E lá vem os homens. Lá vem a equipe do Santo André, soltando bola aqui na ponta esquerda com o Igor Fernandes. Soltou ali para Bruno Michel. Bruno Michel fez a devolução para Igor Fernandes. Ele para, olha, solta. Vem tocando bola com o Giovani. Giovani volta para todo o sistema defensivo. Vem comigo, torcedor. Vem comigo, amantes do futebol, para o tempo e placar de jogo. Campeonato Paulista, 8ª rodada, estádio Brinco de Ouro da Princesa, 5 minutos e 30 passados desse primeiro tempo. E o placar está assim: Guarani tem 0, Santo André também tem 0. Jogos em andamento: São Bernardo 0, Palmeiras também tem 0. Valinhos FM 87.9.
dobradinha que deu certo. Esse sou eu, a dobradinha que deu certo. Valinhos FM, futebol interior pra Campinas. Alô, futebol interior pra Valinhos. Alô, Valinhos FM, tem falta, Albert Cavalcante, já, lá vai o cruzamento na grande área, Bruno Michel, passa por todo mundo e vai embora. Teve uma falta pela esquerda perigosa, o Albert Cavalcante, Bruno Michel fez o cruzamento, hein? Mais uma vez, né, o Bruno Michel vai soltando as asinhas, né, jogando pelo lado esquerdo, e pra ele ali não tem distância, né, eu achei que ele ia bater direto, ele tentou a bola cruzada na segunda trave, e o Guarani não consegue ficar com a bola no pé, hein? Parece que a bola tá queimando, e lá vem os homens agora pela direita. Vem de novo o Santo André, cruzamento na grande área, pega bem, Vladimir bem posicionado, sobe miau como um gato, pra pegar essa bola e livrar todo o perigo do Guarani. Rádio Futebol Interior e Valinhos FM, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E vem descendo o Guarani na ponta esquerda, dominou, invadiu a grande área, cruzamento, passa por todo mundo e vai embora. E volta ali com Regis, cruzamentos de Peixinho, tira, a bola tá viva, pintou o primeiro gol do Guarani. Furou, o Pablo Tomás, o camisa 7. Ele ia batendo ali pro gol, mas não deu certo, furou, hein, Albert? Pela madrugada, o Reinaldo ele fez toda a jogada pelo lado esquerdo. Ali ele fez o cruzamento da grande área. A zaga do Santo André acabou tirando mal. Mais uma vez a bola acabou sobrando para ele. Quando ele foi bater, ele acabou furando. Pegou na orelha da bola. Quando ali tem o jogador do Santo André caído, que chance o Guarani perdeu. Que chance. Meu Deus do céu, Guarani. Não pode perder chances assim. Que jogada, o Guarani vai tentando, 7 minutos do primeiro tempo, o Guarani vai tentando, tem um lateral ao seu favor, pelo lado esquerdo, o Helder vai mandar aquele famoso latereio, né, lateral com escanteio. Vai pra cobrança, o cruzamento na grande área, sobe de cabeça pra fazer o corte, agora vem no contragol pelo perigo, vem o Santo André, nossa, agora o tempo fechou, fez o lançamento, conseguiu arrumar a casa, o Heitor para a equipe do Bugre, solta a bola lá com o Vladimir no sistema defensivo, era chance, hein, Albert, era chance, mas furou ali o atleta do Bugre, era a oportunidade certa de mandar a bola pro fundo do gol, você ligado, você conectado junto com a gente pela Rádio Futebol Interior e também a Rádio Valinhos FM 87.9. Trabalha a bola outra vez a equipe do Santo André, um perde e ganha, recupera o Guarani com o Heitor, perdeu o Heitor, agora vem os caras com o Igor Fernandes, solta a bola pela direita, vem trabalhando, vem dominando essa bola, a equipe do Santo André prefere soltar ali no sistema defensivo, vem tocando bola ali com o Afonso, Afonso dominou, fez o corte, abriu ali, vem tocando bola a equipe do Santo André ainda pela ponta direita, fez outra vez o toca, a tabelinha feita, olha o perigo, Dudu Vieira solta a bola ali e pela direita, vem trabalhando, vai tentar fazer o cruzamento, não preferiu recuar, volta, vem tocando bola com o Igor Fernandes para o Santo André, solta a bola curtinha, domina outra vez, vem trabalhando ali o Giovani devolveu para Igor Fernandes na ponta esquerda, fez a revolução, vem ali girando essa bola o Santo André, mas não conseguiu, a bola vai para fora, tiro de meta para a equipe do Guarani, Albert. Graças a Deus, e aqui passando pelo Facebook, né, Eliane Russo, vitória do Bugre, Dani Monteiro Jackson, vamos Bugrão, acompanhando aqui dos Estados Unidos, um abraço, hein, Reinaldo Cardinari, boa noite, Albert, boa noite, Reinaldo, Lemão Zanqueta, nossa, Lemão Zanqueta acompanhando. Nossa, que milagre, né, irmão? Um abraço pra você, boa transmissão. Quem sabe a vitória do Bugre hoje vai ser, hein? E quando foi o jogador do Santo André ali, amarelado ali, vinha o Reinaldo, né? Pelo lado esquerdo, veio fazendo a costura. Veio forte. E o Afonso ali acabou atropelando. Falta marcada, falta perigosa ali, hein? Pertinho do crime, hein? Olha, o Albert Cavalcante, aqui na minha reestreia no futebol interior, eu narrei um gol de falta do Bugre, hein?
O Mike foi embora. Foi Vai com embora, Deus, mas não boa tem importância, né? Vai com Deus. Vai com Deus e que boa Deus sorte. abençoe você, Mike, aonde você estiver. Mas agora é o Bugre. Vamos, Guarani, quem sabe agora? Quem sabe agora o primeiro gol do Guarani? 10h40 passados desse primeiro tempo. Rádio Futebol Interior e Valinhos FM, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Regis e Reinaldo na bola, os dois atletas, quem recebe agora, será que vai ser Regis, será que vai ser Reinaldo? Vamos Bugre, autorizado, partiu, Reinaldo bateu na barreira e ficou tranquilo, não, na mão do goleiro, a bola se perdeu, é tiro de meta, que favorece a equipe do Santo André, Albert. É a falta batida, né, ali meio na diagonal, ali no perto do bico, né, na frente, né. Um pouquinho para trás, né? A bola acabou pegando na zaga e a bola acabou desviando, né? Na zaga, na barreira, e ali apareceu o Helder. O Helder veio na passada, né? Mas só que ali não tem aquele cacuete de atacante. A bola veio com todo efeito, ele foi tentar parar de cabeça para poder fazer o segundo lance, né? Deixar a bola viva, mas ele acabou batendo, né? A bola com muita força na sua cabeça. Tiro de meta pro Santo André, segue no Brinco da Princesa, Guarani 0, Santo André também 0. A informação para restaurante do Dadá. Rádio Futebol Interior e Valinhos FM, aqui nós respiramos futebol. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Vem dominando essa bola a equipe do Guarani, já vem soltando, abre o jogo, vem carregando no sistema defensivo ali com a dupla de zaga do Guarani. Ryan já dominou, preparou, olhou, vai tentar ali mandar essa bola pro Heitor. Não conseguiu, não foi pra ninguém, tem arremesso manual que favorece a equipe do Santo André. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. 12h40, primeiro tempo, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, 8ª rodada, Guarani tem 0, Santo André também tem 0, resultados em andamento, São Bernardo vai empatando 0-0 com o Palmeiras, você ligado, você conectado junto com a gente aqui pela VV8 TV e aliás aqui pela Rádio Futebol Interior. Inter de Limeira tem 1, Novo Horizontino tem 0. Eu sabia que ia cometer essa gafe, hein, Albert? Que coisa, essa parceria que não deu certo, hein? Que fase. Pois é, né, Gustavo Marques, acontece, né? E só lembrando, né, que o Inter de Limeira vai jogando contra o Novo Horizontino, vai vencendo por 1-0, Inter de Limeira vai vencendo o Novo Horizontino por 1-0, Guarani e Santo André 0-0, São Bernardo e Palmeiras 0-0, e o jogo que interessa pra gente também, às 21h30, Portuguesa e Água Santa. Tá certo, Portuguesa e Água Santa, você ligado e tem você gol. conectado, tem gol, informação. Inter de Limeira estava vencendo, né, até eu citar essa partida, o Novo Horizontino acabou empatando, hein, 1-1 está empatando Novo Horizontino e também a Inter de Limeira. Vem aí a equipe do Santo André, cruzamento. O que tá acontecendo ali, Albert? O que tá acontecendo ali, Albert? Que jogada. Que susto, hein? Não, que jogada, não, pelo Deus. amor de Deus. Que Mais fase. uma, tá chegando com muita facilidade pelo lado esquerdo, mais um cruzamento. Meu Deus do céu, cara. O que tá acontecendo? Pelo lado esquerdo, mais uma vez, né? O lado esquerdo seria o lado direito onde atua o Heitor. Depois do escanteio, o Tolentino fala, né, sobre isso aí, porque o Heitor aí vem causando calafrios aí pelo setor dele ali. Mais uma vez, mais um escanteio, terceiro escanteio da equipe do Santo André. Pra cobrança de escanteio direto, passa, todo mundo vem embora, sobrou, pintou, partiu, bateu, desvio pra fora, mas que chance teve o Santo André, hein, Albert? E a bola não saiu, os homens tá em cima. E vem outra vez o Santo André com o Giovani, soltou ali pro Bruno Michel, cruzamento, afasta a zaga do Bugre, a bola tá viva, tira outra vez, sobrou, ainda bem que não tava calibrado o pé ali do atleta da equipe do Santo André, o Léo Passos, que pegou meio ali desorientado na bola, foi pra fora, tiro de meta pro Bugre, Albert. O Guarani vai passando por maus bocados,
né? Aqui pelo lado esquerdo, o Bruno Michel fazendo um rabisco. Agora o Guarani começa com essa famosa jogada apoiada. Aqui o Heitor, né? O Heitor vai sofrendo, né? Mais uma vez pelo setor dele. O Guarani fica lá atrás, só esperando na boa, mas tá ficando perigoso. O Guarani chegou poucas vezes, né? E vai chegando o Santo André tocando a bola. O Heitor ali pelo lado direito ali, ó. O Léo Passos ali, ó, ele perdeu a chance agora, pegou na orelha da bola. O Guarani precisa entrar no jogo, hein? Por mais que a torcida esteja apoiando, o Guarani precisa entrar no jogo. Tá difícil a partida. Você ligado, você conectado junto com a gente aqui pelo Futebol Interior e também Rádio Valinhos FM. Vem o Santo André, cruzamento na grande área, afasta a zaga do Bugre. Nossa, tira ali de qualquer maneira o Léo Santos. Que coisa, hein? E vem o Bugre no Regis, a tabela foi feita, vem descendo o Guarani, grande oportunidade, Anderson Leite soltou, dominou com o Regis preparou, pedalou, ergueu a cabeça, preferiu soltar na ponta, Heitor, cruzamento, afasta a zaga do Bugre, a bola volta outra vez ali com o Regis, a bola tá viva, Regis para, olha, salta, vem dominando a equipe do Guarani, vem tocando a bola lá pela ponta esquerda, vamos Bugre, vamos Bugre, vamos Bugre, o toque foi feito para Reinaldo, Reinaldo preparou, fez o corte, cruzamento, tira ali de qualquer maneira a zaga da equipe do Santo André, a bola volta ali como o zagueiro do Bugre com Léo Santos, mas já tinha marcado a falta. Que bombardeio, hein, Albert? O Guarani chegou com ele, hein, o herói improvável entre aspas, né? Anderson Leite saiu, engatou a primeira, engatou a segunda, engatou a terceira. Fez ali o Pablo Tomás passando por toda a velocidade por dentro da zaga do Santo André, apareceu o Regis, ele viu o Regis, a melhor opção pelo lado direito, só que a jogada, né, depois do cruzamento, quando chegou o Heitor também cruzou mal, mas o Guarani teve a oportunidade, 55% de posse de bola para a equipe do Santo André, 45% para o Guarani. O Guarani está só esperando o Santo André, enquanto o Santo André vai tocando a bola, vai virando a bola, lá vem os homens de novo. Lá vem o Santo André, a bola vai para fora. Deixa eu chamar um pouquinho também o Eduardo Tolentino, direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa. E aí, Tolentino? Fala, Guga. Pois é, o Santo André tem mais a bola, como acabou de trazer aí o Albert. E à beira do campo já deu para notar um Claudinei um pouco apreensivo, mão na cintura. Já voltou ali para dentro, ali no banco de reservas para acertar algum detalhe ali com a sua comissão técnica. Aqui no Brinco de Ouro, quem tem mais a bola é o Santo André, Guga. Tá certo, então esse Eduardo Tolentino trazendo também a situação de momento lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vem tocando o Bugre toca, vem soltando bola ali com o Heitor tentou achar alguém no círculo central, lançamento feito no Bida, lá pelo sistema defensivo, faz a inversão de bola próximo do círculo central, vem ali o Santo André de novo, sempre ele, e Bruno Michel partiu pra cima, pedalou, fez o Hilarie, parou, fez o corte, vai fazer a abertura, cruzamento, afasta a zaga do Bugre. Tira de qualquer maneira, Albert. Ah, para, né? O Bruno Michel tá... Aqui não jogou nada. Lá tá dando até pedalado, indo pra cima. Olha, eu vou falar pra você, hein? Claudinei Oliveira vai ter trabalho, hein? Pelo lado direito, né? Aonde... O setor, né? Aonde o Heitor está, tá difícil, viu? Eles vão chegando em bloco, trocando passes. O Guarani fica esperando... Né? Não sei se é por questão física ou se é uma tática mesmo do Claudinei Oliveira, né? Mas o Guarani ele só sai na boa. E assim o Santo André vai vindo para cima. O Santo André que não venceu nesse campeonato. O Guarani que precisa da vitória. O jogo dos desesperados. Até agora, o Guarani assustou só 2 vezes. Lá vem o Guarani. E vem o Guarani no círculo central. Vem trabalhando essa bola. Domina ali com Anderson Leite para Heitor. Heitor, a devolução foi feita. Vai fazer o cruzamento nas mãos do goleiro Luiz Daniel. Goleiro do Santo André bem posicionado. E você ligado, você conectado aqui nos canais Futebol Interior e também na rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ô Guga, diga. Passando aqui no Facebook, né? Vamos Roberto lá. Santos, vai Ramalhão. Ô meu amigo, sai fora. Douglas Dias, boa noite amigos, ótima transmissão. Douglas Dias, calma a torcida do Bugre. O Guarani marca antes do 25 do primeiro tempo, amém. Tomara. Adilson Amaro, pra cima Bugre e Walter José, flechada neles. Hoje, dá-lhe Bugrão.
flechada neles, hein? Vem tocando bola outra vez a equipe do Santo André, abre o jogo pra ninguém, ficou tranquilo ali com a zaga do Guarani, que já vem com Camacho soltou a bola pra Regis volta, sistema defensivo, a devolução foi feita, domina com Matheus Bueno, abre o jogo pra Heitor na ponta direita, cruzamento dentro da grande área, tira ali de cabeça a zaga do Santo André, a bola vai pra fora, é escanteio pro Bugre, Albert. Bola fatiada, da direita pra dentro da grande área, tentando na segunda trave algum jogador do Guarani. Ali a zaga do Santo André não pensou duas vezes, hein? Mandou a bola pela linha de fundo, escanteio primeiro do Guarani, né? Na partida, aos 20 minutos do primeiro tempo, Regis na bola. Vai pra cobrança lá de escanteio, Regis, cruzamento, tira a zaga do Santo André. A bola volta reboteada outra vez lá pelo sistema defensivo ali com Matheus Bueno. Ele já fez a abertura, Heitor, cruzamento na grande área, agora toca de cabeça, azeitou Reinaldo pra Pablo Tomás, pra Reinaldo, tá impedido ou tá valendo, bateu na trave! Na trave, era oportunidade no Bugre, Albert. Que lance, troca de passes, Pablo Tomás com o Reinaldo. E ali os jogadores do Santo André ficaram pedindo impedimento, mas foi muito bem agora o Pablo Tomás. Se foi impedimento ou não, põe a bola pra dentro do gol, depois o VAR anula. Ele bateu cruzada, a bola saiu mascada, a bola bateu no pé da trave esquerda do goleirão Luiz Daniel, que até pulou, mas nada poderia fazer. Que dó, essa bola não ter entrado. Quase o Guarani abre o placar, 21 minutos do primeiro tempo. O Guarani vai empatando com o Santo André por 0-0. Era a chance do bravo Bugre do Verde, que te quero verde, Guarani. Era a oportunidade, vem outra vez o Guarani, próximo lá do círculo central, tentou ali achar alguém, não consegue. Tem ali o arremesso manual, o Santo André. E atenção, torcedores do Bugre, atenção, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Paulista, 8ª rodada, estádio Brinco de Ouro da Princesa, 22:30 é primeiro tempo, e o placar está assim, Guarani tem 0, com uma bola na trave já, hein? Santo André tem nada. Situação, resultados de momento, aí a Inter de Limeira vai empatando em 1-1 com o Novo Horizontino, Bugre 0-0 com o Santo André, e São Bernardo vai empatando com o Palmeiras 0-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Esse sou eu, vem junto comigo, amigos. Vem comigo, torcedores do Bugre, ligado e conectado aqui nos canais Futebol Interior. 0 pro Guarani, 0 pro Santo André. Vem o Bugre, é agora de penalidade máxima! Penalidade máxima para o Guarani, jogada ali pela ponta esquerda, foi driblando, entrada na grande área, em cima, marca penalidade para o Guarani, em cima de Pablo Tomás, Albert. Mas vamos esperar o VAR, né, porque assim, o Pablo Tomás, ele brigou no alto com camisa número 3, o Júnior Caissara. E aparentemente ele usou o bração para deslocar, né, o camisa número 3, e ele acabou recebendo a bola dentro da grande área pelo lado esquerdo. Ele fez o rabisco, viu? E em cima do Alce. O Alce foi, não teve jeito. O Alce deu o famoso, né, o rapa por baixo, acabou deslocando o jogador do Guarani, que acabou ali, né, caindo. Ele caiu pelo lado esquerdo. Ele caiu, foi marcado penalidade máxima. E só lembrando, hein, tem VAR na partida. Mas, obviamente, quando o pênalti é marcado assim, só se for um absurdo. Tanto que os jogadores do Santo André estão mostrando que houve, né? Houve ali o contato, né? E ali eles estão falando que não foi, que foi simulação, que foi uma piscinada do Pablo Tomás. Então agora vamos aguardar aí, né? Tá pedindo para os jogadores do Santo André sair de dentro da grande área, né? Porque foi marcado a penalidade. Pablo Tomás na bola. Isso mesmo, Pablo Tomás na bola. Nem o Regis vai bater, hein? Pablo Tomás, meu Deus. Pablo Tomás na bola, tem a oportunidade do Bugre abrir o marcador.
25, será que aquele cara que falou aí falou o quê? Cara, 25 alguma coisa. Douglas Dias. O que o Douglas Dias disse? 25 minutos, o Guarani marca antes do 25 minutos do primeiro tempo. Nossa, hein? Cravado, hein? 25 minutos, Pablo Tomás da bola. Vamos, Pablo! Pra fazer, vamos, Pablo! Vamos, Pablo! Eu sou mais você, capricha, Pablo! Capricha, Pablo! Ele olha pro lado, olha pro goleiro Luiz Daniel. Vamos, Pablo Tomás! Pablo Tomás olhou pro lado, olhou pro outro, bateu, bateu! Gol! Gol! Do Bugre! Pablo Tomás é o nome dele! Tem o 7 estampado em sua camisa, abrindo o marcador para o Bugre. Pablo, joga o teu vulgo malvadão, Pablo Tomás. Abalou, sacudiu, balançou, coração é sua felicidade. Abalou, sacudiu, balançou, isso sim é amor de verdade por você, Bugre. Guarani na frente, Pablo Tomás, Albert. Que batida perfeita! Pablo Tomás colocou o corpinho na diagonal, ali pelo lado esquerdo, né? Meio de lado. Ali o goleirão Luiz Daniel achou que iria bater no lado esquerdo, mas não. Ele correu pra bola. E ali, com toque, com o pé direito, estufa a rede do goleirão Luiz Daniel, que até pulou, mas pulou pro outro lado. Um gol que vale muito. 1-0 pro Guarani, Pablo Tomás. O primeiro gol dele no Campeonato Paulista. O Guarani vai vencendo, o Guarani vai conquistando os 3 pontos, o Guarani vai respirando, o Guarani vai respirando, o Guarani respira, o seu torcedor respira, o Guarani vai vencendo no Brinco de Ouro por 1-0, Gustavo Marques. Flechada neles, Bugre! Flechada neles, Guarani! Pablo Tomás, o autor do gol, para trazer alegria e esperança para o torcedor do Bugre, que vê o placar assim. Bugre tem 1, Santo André tem nada. Alô, Eduardo Tolentino, direto no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Como você presenciou? Como seus olhos viram aí esse gol do Guarani, ô Tolentino? O Guga, um gol obviamente muito comemorado. No momento em que a bola entrou, uma explosão, uma verdadeira explosão no Brinco de Ouro da Princesa. Estão cantando até agora, deu para sentir o alívio saindo da boca do torcedor do Guarani. No momento em que o gol saiu, o Camacho ajoelhou em frente à área, num claro sinal de que o Guarani está precisando de uma vitória como essa, mas ainda não tem nada a ganho, Guga. O Guarani ainda tem mais um tempo e um pouquinho para ser o resultado. Tá certo, esse é o Eduardo Tolentino, direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa, trazendo aí a sensação de momento. O Bugre amplia o placar, o Bugre tá na frente, 1 para o Bugre, 0 para o Santo André. Canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM, aqui nós respiramos o futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem o Guarani outra vez tocando bola com o Anderson Leite, solta a bola para Heitor, Heitor dominou, preparou, soltou curtinha para o Pablo Tomás, Pablo Tomás, cruzamento, sobe de cabeça para fazer o corte, a bola volta ali, reboteada, tem falta para o Santo André. Tava ali o Anderson Leite junto com o atleta do Santo André, arbitragem em cima, marca falta no sistema defensivo, falta que pertence à equipe do Santo André. Diga aí, o Albert. Douglas Dias, apareça. Manda mensagem aqui no Facebook que você foi sensacional, hein? Você acertou. Se você joga, né? Você faz negócio de jogo aí, de aposta aí, joga na Mega Sena e divide com nós. Né? Então vai perder não, tudo. Pelo amor de Deus. O Adilson Amaro, pra cima, Bugre.
Arthur Holanda, vamos Bugrão, gol. Walter José, Douglas acertou, parabéns, acertou mesmo. Ana Piovesan, sai zica, isso mesmo, Ana. Sai zica, Guarani 1-0. Ana Piovesan mandando coraçõezinhos verdes e brancos, é isso aí. Agora é se segurar aí que lá vem o Bruno Michel. Lá vem Bruno Michel, cruzamento na grande área, tira, afasta a zaga, bola volta, rebote, ela tá viva, tira outra vez. Parou. Mas não está valendo mais nada. A arbitragem ali marca a posição irregular do atleta da equipe do Santo André. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Paulista, 8ª rodada, estádio Brinco de Ouro da Princesa, 30-40, primeiro tempo, e o placar está assim, Bugre tem 1, Santo André tem nada, jogos em andamento no Campeonato Paulista, 8ª rodada, Inter de Limeira 1, São Novo Horizontino também tem 1, Bugre vence o Santo André por 1-0 e São Bernardo empata em 0-0 com o Palmeiras, são resultados nesse exato momento no Campeonato Paulista. E com esse resultado, Bugre, o Albert, como é que fica o Bugre? O Guarani vai para 7 pontos, ainda está atrás do Água Santa, né? Atrás da Ponte Preta também, mas com esse resultado aí o Guarani dá o famoso respiro. Faz isso. Agora dá aquele famoso respiro. Agora tem que torcer, agora mais do que nunca, pro jogo das 21h30, né? Portuguesa e Água Santa. Torcer pro Água Santa. Aí entra naquela questão, né? Qual que é essa questão? A questão é de o Água Santa vencer a Portuguesa, deixar a Portuguesa mais, né, mais para baixo possível, o Guarani em busca, né, fora de casa dos seus 3 pontos, para aí sim, né, aí você vai enfrentar o Botafogo, né, tem o Botafogo, o RB Bragantino e o São Paulo, e pro Guarani tentar aí sim, sonhar com classificação. Só que aí o Guarani, primeiramente, fazer a lição de casa, como o Guarani vem fazendo. E o Guarani na partida foi isso, né? O Santo André começou amassando, principalmente pelo lado direito, né? Pelo lado do Heitor, que o Bruno Michel, ele vai caindo, ele faz a dobra com camisa número 7, o Giovani, né? E o Guarani demorou um pouquinho para encaixar a marcação. O Guarani que está tendo muitos problemas por aquele lado direito, né? O Diogo Matheus, ele está na transição física, né? Não está apto ainda para estar performando entre os titulares. E o Guarani vem sofrendo. O Guarani, a maioria dos gols, né? Alguns dos gols, né, que o Guarani sofreu foi por aquele setor, né? O Novo Horizontino explorou muito bem o lado direito e também o lado esquerdo. Então agora o Guarani precisa de equilíbrio. E nessa partida, mais do que nunca, o Guarani soube até agora, até os 25 minutos do primeiro tempo, soube sofrer. Saiu na boa, né? Numa bola espetada para ele, né? Pablo Tomás, o herói improvável, ele também sofreu pênalti, pediu a bola, né, pro Regis, né? Pediu, a turma, né, chegou, não, bate aí, mano, tá confiante. Acabou batendo, né? Muito bem o pênalti com a perna direita, goleiro do lado, bola do outro. E o Guarani agora tem que jogar sério, né? Não pode ficar com essa jogadinha agora, começar toquinho para trás, como está acontecendo agora, né? Porque o Santo André não venceu a partida, mas o Santo André vai em cima, também está não venceu no campeonato. O Guarani precisa saber respeitar e também saber jogar. Lá vem o Santo André. Lá vem a equipe do Santo André pelo lado esquerdo, vai tentar fazer o cruzamento, tira ali de qualquer maneira a zaga da equipe do Bravo Bugre Guerreiro. A bola volta reboteada outra vez com Igor Fernandes. Igor Fernandes vai tentar fazer o corte, soltou ali curtinha com Giovani para, olha, solta a bola para o Santo André, recupera o Bugre, volta. Outra vez Giovani, lançamento feito na ponta esquerda, se deixar bater, perigo, partiu, bateu, travado. A bola volta com Igor Fernandes, travado outra vez. A bola vai saindo em linha de fundo, é escanteio para o Santo André, Albert. O lado esquerdo é o lado forte, né? Não seria no campo de defesa do Guarani, no lado direito, né? Ali tenta fazer a dobra em cima do Heitor, né? O Guarani tirou a primeira vez, explodiu a bola, né? Acabou tirando fora da grande área e ali estava ele, né? O camisa número 7 foi para cima, né? E acabou pegando no Heitor, escanteio, mais um escanteio para os homens. Escanteio lado esquerdo, vem o Santo André tentando aí o gol de empate, o Bugre vai se segurando, lá vai ele de novo, o Bruno Michel, sempre ele, cruzamento na grande área, passou por todo mundo, a bola tá viva, sobrou, bateu, para fora! Meu Deus, nosso coração acelerou! Teve uma oportunidade clara a equipe do Santo André. Ainda bem que teve o desvio, Albert, é outro escanteio, hein? Quinto escanteio do Santo André, o quinto pelo lado esquerdo.
Mais uma vez, jogada ensaiada, ninguém se tocou ainda, né? Que o Bruno Michel, né? Os jogadores do Santo André ficam pelo lado esquerdo esperando para poder ter a famosa jogada ensaiada. A bola ali foi tirada mal e ali chegou o jogador do Santo André batendo, a bola pegou na zaga do Guarani mais uma vez. Se vai pro gol, não sei não se o Guarani pegava, se o Vladimir pegava escanteio, quando ali o árbitro está conversando ali com o Reinaldo sobre alguma coisa, está ouvindo alguma coisa no VAR, está achando que na hora da batida, né? Que causou agora, né? O escanteio, na hora do jogador que acabou pulando na bola, acabou acertando o braço. E agora entra o famoso milionário José Rico. Ali, milionário José Rico, ele cantava e colocava a mão no ouvido para poder cantar. Agora, ali está esperando ali, ó, os jogadores do Guarani fazem bololô. Mandou seguir. Graças a Deus. Então, mandou seguir, graças a Deus, escanteio. Mandou seguir aí, escuta a voz do Eduardo Tolentino. Diga aí, Eduardo. É isso mesmo, Guga. Albert mandou seguir, daqui a pouco vai ser cobrado o escanteio com você aí. Pra cobrança de escanteio, cruzamento na grande área. Sai, tira, sai daí, Zica. A bola vai pra fora, agora sim, tiro de meta, Albert. Agora sim, tiro de meta. Vou falar pra você, hein. Esse lado direito... Ô, Tolentino, o Heitor aí, ele tá sofrendo, hein, meu amigo? Pois é, Albert, o Heitor tá sofrendo contra o Santos. Os 2 gols foram em cima dele, do lado dele. Contra o Novo Horizontino, o lado esquerdo também. Vai você aí. Lá vem o Bugre, a inversão vem caindo aqui na ponta. Vamos, Bugre. Agora, Bugre tem a oportunidade. A bola volta ali, reboteada. Vem tocando a bola a equipe do Guarani com o Matheus Bueno. Matheus Bueno para, olha, solta curtinha. Vem tocando a bola aqui, a equipe do Guarani. Volta outra vez ali com camisa 5, Anderson Leite. Anderson Leite para Matheus Bueno. Matheus Bueno tentou fazer o giro, pediu falta. A bola tá com o Regis. Fez o corte. Nossa, que jogada linda. Vai pintar o gol. Bateu, golaço! Golaço! Gol! É Zezé do Bugre! Uma pintura! Ele recebeu! Ele não deixou que a falta permanecesse. Ele dribla, fez o corte seco em 2 jogadores e bateu pro fundo do gol. Teve o desvio Luiz Daniel, mas não foi o suficiente. Regis é o nome dele. Gol do Bugre, gol do Bugre, gol do Bugre, gol do Bugre. Tem o número 78 estampado em sua camisa. Abalou, sacudiu, balançou no coração. É sua felicidade. Abalou, sacudiu, balançou. Isso sim é amor de verdade por você, Guarani. Diga aí, Albert. Lionel Regis, jogada de craque. Que golaço do nosso camisa 78. Seja bem-vindo, viu, Regis? Seja bem-vindo. Não foi inscrito no começo do campeonato. Teve alguns problemas com o antigo treinador, mas uma coisa é certa, bola o homem tem. Ali uma falta, uma carga em cima do camisa número 7, Pablo Tomás, não marcada pelo juizão. Ali o Regis brigou, recebeu de frente, fingiu que ia bater, deixou o jogador do Santo André no chão. E ele, com toda a calma do mundo, mandou pro fundo da rede, o goleirão ainda, Luiz Daniel tocou nela. Mas nada pode fazer, que golaço do Lionel Regis. Seja bem-vindo, Lionel Regis. Seja bem-vindo à vitória no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, a primeira no Campeonato Paulista. Agora, Guarani 2, Santo André 0. Que felicidade, que golaço, Regis. Gol aí de craque, hein? Saiu cortando, diga aí, ô Eduardo Tolentino. Ô, Guga, eu trazia a informação, né, complementando com o Albert ali, o lado direito, esquerdo da defesa, mas eu tava vendo uma pintura acontecendo na minha frente, logo passei a bola para você narrar esse belo gol do Regis, para colocar o Guarani com 2-0 no placar, enlouqueceu o Estádio Brinco de Ouro da Princesa, todos os jogadores correram em direção ao tobogã inferior para comemorar em sintonia com a torcida, uma coisa bonita de ver, como há muito tempo o torcedor não via no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Olha, vai mexer o Santo André, viu?
vai sair com a camisa número 2, o Afonso. Tô vendo aqui, se eu não me engano, é o camisa número 21, o Richard. Exato, camisa número 2, Afonso amarelado, né? E o camisa número 21, Richard. Então vai embora o Afonso, camisa número 2, entra o 21, o Richard. É isso mesmo, ó. Certinho, hein, Tolettino? Tá com o olho bom daí, hein? E eu tô ficando rouco, hein? Depois, se fizer mais gol aqui, eu não vou embora, não vou conseguir mais falar aqui, hein? Que pintura do Leonel Regis, hein? Que pintura. E só lembrando também, né, que o técnico Humberto Loser saiu, né? Jogou na Chapecoense, jogou ontem e acabou vencendo. Né? E agora, aqui o Claudinei Oliveira também estreia com o pé direito, assim também como o Bruno Pivetti. Só em 2022, né? Em 2022, o único treinador no Guarani que não, né, nessa ordem de treinadores que chegaram no Guarani que não venceu, foi o Chamusca em 2022 e acabou sendo derrotado. Esse é Albert Cavalcante, Eduardo Tolentino, trazendo sempre as informações do Guarani. E atenção, torcedores, e atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Paulista, 8ª rodada. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, 41 minutos passados desse primeiro tempo. O Bugre tem 2. O Bugre tem 2. O Santo André tem nada. Situação de momento. A Inter de Limeira vai vencendo o Novo Horizontino. 2 para a Inter de Limeira, 1 para o Novo Horizontino. Vem o Bugrano Regis outra vez. Foi trombando com todo mundo. A bola tá viva. Vai pintar o gol. Escanteio pro Guarani na ponta esquerda. Quase jogada parecida. Teve a oportunidade o Regis, hein, Albert? É, o Heitor, né? O Heitor fez o passe no meio e o Regis dominou com a perna direita. Levou para perna esquerda, deixou 2 jogadores novamente do Santo André batendo a cabeça. Só que ali, né, no finalzinho, quando ele ia concluir um toque providencial, mandou a bola pela linha de fundo, escanteio pro Guarani. Lá vem ele na bola, hein? Seja bem-vindo, Leonel Regis. Vai para a cobrança lá de escanteio. Vamos, Regis, vamos, Regis. Lá pela esquerda tem oportunidade o Bugre de marcar o terceiro gol. Quem sabe, hein? Quem sabe agora? Uma rica oportunidade pelo lado esquerdo. Cruzamento passa por todo mundo. A bola volta reboteada. O Bugre tá com a posse de bola com o Reinaldo. Reinaldo dominou, cortou. A bola tá viva. Solta essa bola. Veio curtinha. Domina a equipe do Guarani com o Anderson Leite. Solta a bola outra vez. O Bugre vem tocando bola. Heitor, a devolução foi feita ali, próximo do círculo central, fingiu que foi, não foi. Tem o Heitor ali, preferiu soltar essa bola, o Matheus Bueno, para o goleiro do Guarani, que é o Vladimir. O Vladimir fez o lançamento lá pro campo ofensivo, tentando achar alguém. O toque de cabeça, tira, sobe de cabeça. A bola permanece ali para a equipe do Santo André. Rádio Futebol Interior e Valinhos FM, aqui nós respiramos futebol. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Caiu, hein? Caiu? Quem caiu? O jogador ali do Santo André está sentindo dores aí, parece que um choque de cabeça, né? Tolentino, o que aconteceu, hein? Foi o zagueiro João Maestro aqui, o camisa número 3, que caiu, mas já levantou, bola rolando aqui no Brinco de Ouro. Fechou, né? Com dor no olho, já sentiu dor no olho aí, Tolentino? Rapaz, às vezes eu pego uma conjuntivite braba, viu? Mas hoje estamos bem, graças a Deus. Ah, então tá bom. Então tá certo, então. E você, já sentiu a dor no olho, Albert? Nunca. Ah, eu sinto. Ah, eu não sinto, não. Como demais, dá uma irritação. É, não, eu não tenho esse problema, não, graças então a Deus. Bom, então tá bom. Menos mal. Vem o Santo André, domina, solta a bola pelo lado esquerdo, vem tocando bola, vem azindo, vem tocando ali próximo do círculo central, atrapalha a equipe do Santo André ali. Parou. Com camisa número 5, que é o Wellington. O Regis está caído. E parece que vai receber ali uma assistência. O Regis desaba, mas aparentemente nada grave. Tomara a Deus que não tenha acontecido nada mesmo. Parece que ele tá passando mal, né? Eu ia falar assim, é branquelo, né? E ele tá vomitando, viu? Tá passando mal, né? Tá vomitando, isso? Ele tá vomitando, ele tá passando mal no meio campo. Ali o jogador do Santo André, né? Chamaram, né? O atendimento médico, até o árbitro, ele já é branquinho, né? E ali, né? Parece meio pálido. Mas tomara que não seja nada, né? Só um desconforto. Normalmente o Messi, né? O Tolentino, o Messi também tinha dessas, né? De passar mal, né? Às vezes é por isso, né, que ele tá tão bem hoje, né? Acho que ele tá em sintonia com o argentino hoje, viu, Albert? É, que o Messi era assim também. O Messi, né? Ele passava mal, né? Passava mal em campo, também fazia a mesma coisa. Será? Baixou o Leonel Messi, Leonel Regis. Diga. Só trazendo a informação,
Como ele recebeu atendimento, né? Ele precisa sair. Tá só aguardando a autorização para voltar. No momento que levanta a placa aqui o quarto árbitro, o Márcio Henrique de Góes. 5 minutos de acréscimo. Vixe, Maria, pra que tudo isso? Primeiro tempo, até 50, hein? Que coisa, hein, para com isso. Não, eu sei, nós tá ganhando, né? Quando nós tá ganhando, pode acabar o jogo agora. Se quiser acabar o jogo agora, também já tá certo, viu? Pode parar, mas aí 5 minutos de acréscimo, o Guarani. Agora sim, o Guarani, né? Depois do segundo gol, o Guarani é o senhor da partida. O Guarani que soube sofrer até antes dos 25 minutos do primeiro tempo. Até mesmo avisar aqui, né? Cadê ele, né? O Douglas, né? O Douglas Dias, né? Agradecer o Douglas Dias que ele fez a previsão. O Guarani conseguiu, né? Pelo Pablo Tomás, né? Pelo lado esquerdo, ele conseguiu o pênalti cobrado por ele. O Guarani acabou fazendo o primeiro gol. O Santo André tentou, né? Reagir, já tomou o segundo gol na sequência e sentiu. O Santo André hoje está igual ao Guarani nas outras partidas, né? O Guarani tomava o gol e sentia. E o Santo André não entrou em sintonia. E otimamente, né? Ótimo, né? E óbvio, o Regis, né? O Leonel Regis, jogador diferente. Ele recebe a bola, ele sabe o que fazer. Jogador centralizado. Que partida, Leonel Regis. A melhor partida do Leonel Regis nessa volta. Bem-vindo, Leonel Regis. Você ligado, você conectado junto com a gente aqui pela Rádio Futebol Interior e também Valinhos FM 87.9. Atrapalha a bola, vem descendo a equipe do Santo André, domina lá pelo lado direito, ele preparou-lhe, vai tentar ali fazer o toque, a continuação da jogada, driblou, girou o corpo, foi pra cima, a bola tá viva, vem descendo, tentou ali fazer o toque, não consegue, a bola volta lá pro sistema defensivo, círculo central, vem tocando bola o Wallace para a equipe do Santo André, solta a bola ali pro camisa 7, Giovani passou, o jogador tá caído, a arbitragem marca falta, em cima ali o técnico Márcio Fernandes, né, pediu falta e aí o Pablo Tomás recebe o cartão amarelo, hein, Albert? Aí não dá, né, mas o Guarani vai, né, picando, né, vai ser um time copeiro, né, e o camisa número 7 foi o 7/7, né, o Pablo Tomás ali tomou o drible no corpo, e o Giovani passou por ele, mas não teve jeito, né, acabou agarrando a camisa do jogador, sendo que o Pablo Tomás tá com moral hoje, hein. Também outro também que faz uma partida interessantíssima, hein? O Pablo Tomás, o camisa número 7. Fazia um tempo que eu não vi o Pablo Tomás jogando. Quer dizer, eu nunca vi o Pablo Tomás jogar como está jogando hoje. Pablo Tomás ora pela direita, ora pela esquerda. Pablo Tomás cai mais para aqui pelo lado direito do campo de ataque do Guarani para ajudar o Heitor. Quando a falta é cobrada pro Santo André. Pra cobrança de falta, a bola tá viva, o toque de cabeça para fora. Passa e vai embora de qualquer maneira, a bola vai pra fora, tiro de meta, Albert. Bola lá, eles não estão nem vendo, né? Mais uma vez, né? O Bruno Michel jogou a bola na segunda trave, ali o jogador do Santo André cabeceou, um acabou atrapalhando o outro, graças a Deus. A bola foi pela linha de fundo, a bola foi por cima, sobre a meta do goleiro Vladimir, no brinco de ouro da princesa, por incrível que pareça, viu, torcedor bugrino? Estamos vencendo por 2-0, informação para Café Canecão. Bugre vence, placar de 2-0, canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós expiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Lançamento veio o Santo André, passa por todo mundo e vai embora. Vai embora em tiro de meta para a equipe do Guarani. Albert, escanteio lá pelo lado direito, escanteio para o Santo André, hein? Lidera em escanteio, hein? O escanteio, mais um escanteio para os homens. Agora o primeiro, né, do Santo André pelo lado direito. Ali a bola ali, né? Vai tentando macetar, né? Vai tentando empurrar ali a equipe do Guarani para trás, né? Quando o Márcio Fernandes aparece com os braços cruzados, né? E para trás, Bruno Michel na bola. O Bruno Michel na bola, tem oportunidade, o Santo André se segura aí, Bugre, cruzamento na grande área, toque de cabeça, Pablo Tomás tira, agora vem o Bugre, vamos pro contragolpe, Reinaldo, solta a bola no sistema defensivo, o lançamento foi feito, vem caindo aqui tranquilo para a zaga do Santo André que vem tocando bola. Canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. É isso aí, você ligado, você conectado junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior. E lá vem o Santo André. Opa! Faltando pouco mais de 30 segundos para terminar o primeiro tempo. Canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM, aqui nós respiramos futebol. Café Canecão, o café no seu melhor momento.
Arremesso manual lá pela ponta esquerda. Vamos, Bugre. O bravo Bugre Guerreiro vai vencendo o placar de 2-0, 2 pro Guarani, 0 para o Santo André. Apita o árbitro. Final de primeiro tempo. Pablo Tomás aos 26, Regis ao 36. Vai dando a vitória pro Bugre, 2 pro Guarani, 0 para o Santo André, Albert. O Guarani vai vencendo por 2-0, hein? Que golaço do Regis. O Guarani jogou o primeiro tempo até os 25 minutos do primeiro tempo. O Guarani soube sofrer, hein? E ali, Pablo Tomás pelo lado esquerdo. Belo rabisco. Lembrou aqueles tempos do Bruno Sávio, Bruno José, né? A turma que gostava de fazer o rabisco pelo lado. E o Lionel Regis. Ele voltou, vamos ver se ele vai ser o escolhido a dar ali a entrevista. Tem que ser ele, né? Que ele marcou um gol de cinema. Lionel Regis, o camisa número 78. Ele que está sendo um maestro, né? Maestro da equipe até que enfim, hein? Até que enfim, vamos ouvir ele. Pablo Tomás, o camisa número 7, atua do primeiro gol. O time estava sendo muito cobrado, vocês também. O microfone é seu, Pablo, por favor. Muito feliz, cara. Primeiramente, agradecer a Deus. Só Deus e a minha família, a minha esposa, sabe quão difícil foi essas últimas semanas. Eu trabalhei muito esperando essa oportunidade e graças a Deus, Deus honra aquele que trabalha. Então estou muito feliz, era um gol que a gente precisava ali naquele momento do jogo. O jogo ainda estava parelho ali, mas a gente já estava pressionando com algumas oportunidades. E graças a Deus fui feliz ali no lance do pênalti ali e estava muito confiante, pedi para bater e graças a Deus terminei um gol. E agora vamos ver o que o professor tem para falar aí para a gente tentar sair daqui com a vitória hoje. É isso aí, Pablo Tomás, o primeiro gol, camisa do Guarani, primeiro gol no Campeonato Paulista, né? E Pablo Tomás, ele tá sendo uma peça muito importante para o Guarani, né? O desafogo, porque o Guarani, ele não tinha essas jogadas, né? As jogadas que ele tinha quando tinha o Derek. Quando foi, né? Houve ali, o Derek acabou se contundindo, né? Nós todos aqui ficamos desesperados, porque o Guarani vai sim jogar com atacante de ofício, o que será de nós? E o Pablo Tomás, ele soube, né, ali fazer tanto pelo lado esquerdo, também pelo lado direito, conseguiu fazer o balanço, puxar a marcação, fazer a dobra, ajudar a marcação atrás, que é muito importante. O Heitor sofreu muito, até antes do Guarani fazer o primeiro gol, o Guarani sofria muito pelo lado esquerdo. O Bruno Michel foi ali, ó, a pulguinha atrás da orelha do Heitor. E do lado do Helder, né, o lado do Helder, onde originou o gol, ali o Pablo Tomás estava ali, né? Daquele lado fazendo a dobra. E ali não tinha ninguém para poder ajudar o Heitor. O Heitor é ele precisa de um auxiliar, né? O famoso auxiliar de lateral. Por isso que nós temos tantas saudades do Bruno José, que o Bruno José ele tinha, né, pulmão para fazer isso. Após o primeiro gol, o Guarani entrou no jogo. E numa grata felicidade, né? Uma bola dividida. Primeiramente, ali uma carga em cima do próprio Pablo Tomás, né? Ali na frente da meia-lua. A falta não foi marcada e o Regis, ainda bem que o Regis não teve aquela mania que o jogador brasileiro tem, né? De pegar e esperar a falta vir, uma marcação. Ele não, ele pegou, a bola acabou, né, batendo entre as suas duas pernas e ali a zaga veio em cima. Ele deu um corte e deixou o zagueirão caído. Fingiu que ia chutar, deixou outro cair, depois acabou finalizando. A bola ainda tocou no goleirão Luiz Daniel, mas a bola foi morrendo mansamente. Com aquele sofrimento que o torcedor do Guarani vem passando nessas últimas rodadas, o Guarani termina esse primeiro tempo com uma nota muito boa. Por incrível que pareça, hein? Claudinei Oliveira chegou a entender o time e vamos ver, né? Vamos esperar que nesse segundo tempo o Guarani consiga manter, até mesmo ampliar o resultado, viu, Gustavo Marques? É isso aí, Albert Cavalcante, trazendo as informações do Guarani nesse primeiro tempo. O Bugre que vai vencendo o placar de 2-0. Agora, um rápido intervalo, voltamos em seguida, batendo papo, falando de todo esse primeiro tempo da vitória parcial do Guarani. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Agora, nos canais Futebol Interior. Intervalo do jogo. Futebol Interior. Gustavo Marques. Tô de volta aí, junto com vocês, né? Aqui na Rádio Futebol Interior, nos canais Futebol Interior. Ô, Tolentino, Eduardo Tolentino, deixa eu falar um pouquinho também com o Eduardo Tolentino nesse intervalo. Se o Tolentino não foi no banheiro, né? Tamo aí. Tá aí o Tolentino. Ô, Tolentino, vou ter coragem de perguntar, hein? Você mandou aqui mensagem se eu lembro da narração do Nilo. Quem seria esse Nilo? Não. Não foi o Tolentino? Não. Nossa, Tolentino, me perdoa, Tolentino. Ô, Tolentino. Desculpa. Sem problema, Guga, você tá perdoando. Ô, Tolentino, escuta. Guarani 2-0, você tá perdoando. Exatamente, deixa eu falar uma coisa pra você. Você falou que era o Tolentino. Não. Eu vou falar uma coisa pra você, Tolentino. A situação tá tão feia, tava tão feia, que o Gustavo Marques aqui, ele tá totalmente enrolado. Mas vamos dar desconto pra ele? Peraí. Eu tô invicto. Dá licença, tá? Isso é verdade. Dá licença que eu tô invicto. Isso é verdade. Tá mas bom? tudo bem, mas eu cheguei aqui, tudo bem, mas eu estou junto. As duas vitórias estamos juntos. Né, Tolentino? Tolentino, como que tá seu aproveitamento nesse Campeonato Paulista? Nossa senhora, vou nem falar. Tá igual o meu. Mas tudo bem, né? Mas o importante é que o Guarani vai vencendo, né? Por 2-0. Mas a partir de agora vai mudar o... Não, já era, Claudinei. mudou. A era Claudinei. Aê, boa, era Claudinei, né? Eu falei, né? Eu falei, ainda coloquei nas minhas redes sociais, ainda brinquei, né? Que o homem chegou, né? O Mister. E com a liberdade, né? E o Regis também parece que com a chegada, né? O time do Guarani, né? Com a chegada do Claudinei, é lógico que é a primeira partida, né? A gente sabe que vassoura nova, né? Varre bem pra caramba, né? Todos nós sabemos disso, mas normalmente, né? Quando o treinador chega, ele traz, né? Ele traz a confiança, os atletas começam a acreditar mais, né? Até propriamente neles. Eu disse e volto a dizer, nominalmente, a equipe de 2022, de 23, não é melhor que a 2024, nominalmente. Agora temos perdemos agora os atacantes, né? O Derek, vamos saber qual o período que ele ficará fora. O Bruno Mendes, que acabou, né? Vai ficar por 6 meses, né? O Mike que foi, né? Que fez aquele gol na partida que você tá falando, 3-0, né? Que você a primeira partida da sua volta. Tá? Desculpa, tá bom? O 3-0 em cima do Ituano. Então, participe mais, venha mais. Então, o Guarani, ele tem suas qualidades, né? As outras equipes, e lembrando que as equipes que o Guarani enfrentou serão seus adversários, deles, né? A maioria deles, serão adversários na Série B. E saiu até mesmo uma matéria, não sei se o Tolentino também deve ter acompanhado, que eles estavam fazendo um ranking, né? De como os clubes, né, da Série B estavam em seus estaduais e o Guarani estava lá embaixo. Né? E, obviamente, pela pontuação, pelo que vinha apresentando, realmente o Guarani, aquele momento,
né, estaria lá embaixo. Obviamente, tá? Não, essa vitória não irá tapar, não irá esconder o que o Guarani até aqui apresentou. O Guarani precisa melhorar? Sim. O resultado está vindo? Sim. Tem que continuar? Obviamente, mas o Guarani precisa mais. Nós precisamos de mais. O Guarani precisa de mais quando acabou desligando meu microfone, pelo jeito. Mas tudo bem, acabou de voltar? Acabou de voltar. O Guarani precisa, o Guarani está precisando de mais. Né? E esse mais, quem sabe o Claudinei Oliveira, com toda a sua experiência, ele possa agregar mais. Porque, lembrando, né? O Guarani, agora começa o show de luzes no estádio Brinco de Ouro da Princesa. É maravilhoso o Brinco de Ouro da Princesa. A nossa tábua é maravilhosa. Quando tem o show de luzes, ali os torcedores que estão no estádio Brinco de Ouro da Princesa, né? Balançando seus celulares. É isso mesmo, tá vencendo. Tá bonito aqui, viu? Tá lindo, né, ô Tolentino? Conta pra nós aí. Exatamente, a gente sabe, as iluminações, a iluminação do estádio Brinco de Ouro da Princesa é de LED, então, em um piscar de olhos, tá tudo apagado aqui, a galera aproveita para acender a lanterna. Hoje com uma muito mais boa vontade, né, porque o Guarani tá metendo 2-0, tá bonito aqui, Albert. Ah, isso é bom, né, Tolentino? O torcedor merecia, né, sofrido, torcedor que apanhou muito, né, nessas semanas aí. Você sabe, Albert, que antes de ontem, ligaram diversos torcedores do Guarani. Narra, pelo amor de Deus, o jogo do Bugre, narra. E tá dando certo a vitória, hein? Será que o talismã tá no bolso? Eu já mostrei o talismã quando eu cheguei, né? O talismã. Talismã daquele cima lá. da outra. Não, mas aí que tá, né? Mas não só, né, com a sua chegada, né? Mas também com a chegada do Claudinei Oliveira, né? Então quer dizer, não, então. Tô brincando, todo mérito pro Claudinei Oliveira. Não, é o Claudinei claro, né? Oliveira. Mas assim, tá? Volto a repetir, né? Não existe, né? Não é receita de bolo. Tudo é um trabalho, né? E os jogadores estão performando do jeito que o professor vem pedindo. Aí entra a questão de relacionamento, entra a questão de não só a sorte, a bola não entra na casinha somente por sorte, existe outros fatores. A gente sabe muito bem, né, Gustavo? O ambiente onde nós estamos, se a gente se sente bem, a gente tem a liberdade, a confiança. E quando chega um novo treinador, até mesmo na nossa casa, quando a gente sente a confiança, tudo acaba sendo um pouco mais fácil. Até porque o Guarani, para fazer um gol, era um parto. O Guarani para fazer um gol era um parto. O Guarani fez dois gols de bola parada na partida contra o Novo Horizontino, acabou aí, né, tudo sofrendo a virada, e o Guarani não reagia, né? Aquele medo, né? O Guarani, aquele medo de atacar, medo de errar. Ainda estamos com problemas? Sim, principalmente pelo lado direito, né? Alguém precisa ali cobrir, tanto que o Pablo Tomás ele acabou fazendo, né? O Reinaldo e o Pablo Tomás acabaram ali fazendo, né? Girando na frente da zaga adversária, né? Eles alternando, né? Pelo lado direito, pelo lado esquerdo, porque o Heitor ele precisa, né? Até o Diogo Matheus. Depois vamos ver se o Diogo Matheus chegar, se é a experiência, se o Heitor ainda não se adaptou, né? Mas o Guarani ele precisa de mais. Mas para essa partida em questão, para essa e para contra a Portuguesa, é isso que o Guarani tem que fazer. Saber sofrer. O Guarani tem que saber sofrer, não fazer nós sofrermos, né? Saber sofrer. E o Guarani soube sofrer. Vou passar aqui pelo Facebook. Né, o Reinaldo Cardinali, né? O Heitor está preocupando na marcação, Adilson Amaro gritando gol, né? Então, o Guarani, ele vem deixando os seus torcedores todos felizes. Aí eu apertei o botão errado aqui, minha gente. Acabei tirando aqui do chat, agora eu voltei. Ana Pelvisan, tem que macetar, isso mesmo, tem que mandar bala. Tem que fazer 2, 3, 4, 5, 6. Adilson Amaro, hoje sempre Guarani. José, hoje sempre Guarani. Jurema Scavinello, está macetando. Adelson Mendes, vamos pra cima. É isso mesmo, os torcedores, é isso mesmo. Tem que pedir, tem que mandar bala. O Guarani não pode, agora nesse segundo tempo, não pode deixar, né, o adversário querer crescer. Lembrando, né, que pelo lado direito, que é o lado esquerdo, quando os jogadores estão, né, voltando a campo, né, principalmente voltou a equipe do Santo André, né, do Márcio Fernandes, o Guarani não pode deixar a equipe adversária tentar reagir. Quando tiver a chance, matar no ninho. É isso aí, Albert Cavalcanti. Mas já, hein? Rápido, hein? Que coisa! Tá de volta. E eu falando, e eu no monólogo aqui, né? E o Gustavo Marques aqui, e eu no monólogo, né, Gustavo Marques? Mas faz parte, né?
São Mas tudo bem. coisas da vida. Vai começar o segundo tempo. Você ligado, você conectado junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM 87.9. Vamos, Bugre. Vamos, Bugre, para todo o segundo tempo. Você junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior. Lembrando, Albert, que tem jogo em andamento também, junto com o jogo do Guarani. A Inter de Limeira vai vencendo por 3-1 a equipe do Novo Horizontino. Vai começar o segundo tempo, apita o árbitro, bola em jogo. Eu já cheguei. É impressionante, hein? Flechada já, Bugre. Vai, meu Bugrão, se embora pra redes. Esse sou eu, hein? Claro que a voz é minha. E vem tocando a bola o Bugre no sistema defensivo. Você ligado, você conectado junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior, que tem a direção lá do Elcio Paiola, a direção executiva, hein? A direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. E a mesa de áudio hoje é dele, hein? Sangue do meu sangue, Felipe Marques. Aqui junto com a gente também na mesa de som. E as reportagens é dele, hein? O garotinho de Valinhos e Vinhedo e de adjacências, hein? Esse Albert Cavalcante também lá no Brinco de Ouro da Princesa, o Eduardo Tolentino. Você ligado, você conectado junto com a gente. A segundo tempo, o Bugre vai vencendo, placar de 2-0. Resultado importante, Albert? Importantíssimo, né? O Guarani precisava desse resultado, né? Importantíssimo. Obviamente, né? Resultado parcial, né? Agora o Santo André, ele vai tentar acordar para a partida, mas quando ali o Guarani consegue, né, a sua falta pelo lado direito, o Guarani vai para cima, né? E o Pablo Tomás hoje, por incrível que pareça, hein? Pablo Tomás causando aí pesadelos na zaga do Santo André, falta perigosa pro camisa número 4, né? O Alce fez a falta em cima do Pablo Tomás, Reinaldo e Regis na bola. Vai para a cobrança lá de escanteio, lá pelo lado direito. Vai mandar essa bola dentro da grande área. Vamos, Bugre, Regis, direto. Saiu de soco nela para tirar a bola. Volta ali, reboteada. Vem no contragolpe. O Bugre outra vez tentou fazer o lançamento. Não consegue, não tá valendo nada. O que aconteceu lá, Albert? Marcou falta, né? Falta de ataque, né? No cruzamento da grande área. Tá marcando falta ali do Ryan. O Ryan que sai balançando a cabeça, não aceitando a marcação na cobrança do escanteio. Ele estava ali. Pulou, né, em cima de dois jogadores e também acabou ali dividindo com o goleirão. Falta marcada para o Santo André. A informação para Café Canecão. Você ligado, você conectado junto com a gente. Rádio Valinhos FM e canais Futebol Interior aqui. Nós esperamos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado, você conectado junto com a gente, vem de novo a equipe do Santo André, fez o corte, tentou ali fazer a abertura, sai Heitor para fazer o corte, manda a bola para fora, tem arremesso manual já cobrado, domina, vem tocando a bola no sistema defensivo, vai abrir o jogo, vem tocando o Santo André vai perdendo o placar de 2-0, já vai abrindo o jogo, domina aqui na ponta com o Richard, ele já reparou, tocou, fez o toque, domina, abre o jogo ali com camisa 3, que é o João já fez o toque no sistema defensivo, a equipe do Santo André que vem tocando bola, faz a abertura, domina com Dudu Vieira fez o lançamento lá na ponta, vem a equipe do Santo André, Júnior Caissara, cruzamento sobre no rebote, bateu pro gol, bateu pra fora. Subiu, Albert. A jogada pelo lado direito, né? O cruzamento da grande área, a bola escorada pelo Bruno Michel, ali na segunda trave, veio ele, o camisa número 7, Giovani. Achou que era futebol americano, mandou a bola pro alto. A bola foi bem longe, hein? Acho que a bola saiu fora do estádio, quando ali caiu o Heitor, né? O camisa número 21. Ele, o Richard, né, que entrou, acho que o Richard ele já jogou aqui em Campinas, ele acabou fazendo a falta em cima do Heitor. A informação para a concessionária sim. Tá certo, esse é o Albert Cavalcante, jornada esportiva dos canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM, que tem oferecimento de Café Canecão, o café no seu melhor momento, e concessionária sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, e restaurante do Dadá, ligou.
chegou, hein? E você que quer aí a sua marca nos canais Futebol Interior, é só você entrar em contato com o nosso departamento comercial no 98989-3526. Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem tocando a bola a equipe do Santo André. Vem tocando a bola a equipe do Santo André. Quase 5-5 agora. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Paulista, 8ª rodada, estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Bugre vai vencendo. O Bugre vai vencendo 2 para o Guarani. 0 para o Santo André. Resultados em andamento nesse Campeonato Paulista, 8ª rodada. Jogos que começaram às 7 horas da noite. A Inter de Limeira vai vencendo o Novo Horizontino, placar de 3-1. E o São Bernardo vai empatando em 0-0 com o Palmeiras. Valinhos FM 87.9. O Valiense ama Gustavo ouvir. Marques. O Valiense ama ouvir. O Valiense ama ouvir a Rádio Valinhos FM 87.9. Agora também no futebol, hein? Que privilégio. Manda um abraço lá pra toda a galera lá de Valinhos. Um abraço pra prefeita Capitã Lucimara também na cidade de Valinhos e todos aí que governam a cidade. Cidade aí maravilhosa, né? Rio de Janeiro, mas é maravilhosa também, né, Albert? Minha cidade é maravilhosa, né? Eu amo a cidade de Valinhos. Ela que chegou em 1900... Eu cheguei em 1991, né? Cheguei na cidade de Valinhos e fiquei um tempo fora, né? Fui para Campinas, depois agora voltei em 2011. Cidade maravilhosa, né? Resolvi. Ela me adotou. Valinhos me adotou. Cidade maravilhosa. E voltando ao jogo, né? O Guarani tem menos posse de bola do que o Santo André, né? Mas o Guarani ele vai controlando as ações, né? O Santo André voltou no segundo tempo com a mesma pegada, né? Querendo pegar o Guarani de calça curta e o Guarani muito bem postado atrás. Só lembrando a mesma informação, o Richard, né? Ele jogou aqui na Ponte Preta em 2021. E vem dominando outra vez o Santo André, tem a posse de bola, vem descendo com o Richard, deixou ali pro Dudu Vieira, cruzamento, passa por todo mundo e vai embora. Passa por todo mundo e vai embora, tiro de meta pro Bugre, Albert. Ali vai tentando, né? O Dudu Vieira, mais uma vez, né? Pela ponta direita, ele quis, né? Achar os jogadores do Santo André que vinham entrando em bloco, mas ele pegou muito embaixo da bola. A bola passou, cruzou toda a extensão da grande área, a bola saiu pelo outro lado, tiro de meta já cobrado, segue no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 2, Santo André 0. Você ligado, você conectado junto com a gente, ligado aqui nos canais Futebol Interior. Lá vem o Bugre, círculo central, vai tentar fazer a inversão, não consegue, a bola volta, reboteada, vem tocando, solta a curtinha, vem descendo com o Giovani. Giovani tentou cortar, jogador caído, a arbitragem não marca falta não. Tem a posse de bola o Santo André, tá também caído. Não parou também não, não parou não. Vai, gosta de jogo, né? O árbitro, né? O Albert. Exatamente, é ele, né? Quem caiu foi o camisa número 10, o Bruno Michel, né? Tá sentindo alguma coisa, tá acusando ali, sentiu alguma coisa, tomou uma pancada ali, parece que tá sem ar ali na boca do estômago. Quando o jogador do Guarani caiu, ele não quis saber de parar, só querendo a dividida com o Matheus Bueno, meu amigo, aí não teve jeito, né? Ali ele bateu na massa, né? Bateu na massa, e bateu e ficou. O que seria bater na massa? O Matheus Bueno, volante, alto, né, forte, e o Bruno Michel, né, baixinho, né, rápido, bateu na parede, meu amigo, bateu, voltou. Você ligado, você conectado junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Diga aí, Albert. Douglas Dias, ele voltou, ele disse assim: voltei, Albert Cavalcante, eu avisei. Rapaz, eu vou falar pra você, hein, Douglas Dias, pelo amor de Deus, hein, meu. Fala mais uma vez aí, você precisa falar, dar mais algum resultado, mais algum número da Mega Sena, quem vai fazer o próximo gol, que eu vou falar pra você, hein?
Pelo amor de Deus, hein? Olha, acertou na mosca. Ô, Albert, posso mandar um abraço agora nesse exato momento? Quero mandar um abraço para minha digníssima esposa, hein, que tá em casa lá em Sumaré, assistindo a jornada esportiva, ali me esperando para jantar. Vou chegar e jantar com você, viu? Te amo, meu amor, ela, que é Emanuele Massamboni, Albert. Ah, tá certo, manda. É o momento agora, momento de amor. É, momento Fausto Silva. Né? Alô, não, que susto, tinha que você me chamar de falso, hein? Vem descendo ali a equipe do Guarani, vamos, Bugre. Fez o toque, jogador caído ali, o Pablo Tomás, o Tolentino me chamou, falou, Tolentino. O Anderson Leite está sentindo ali, a equipe médica do Guarani já dentro de campo. Vem alteração no Guarani, já tô vendo daqui o Chay. Já confirmo para você quem mais vai entrar. Saindo de maca ali o Anderson Leite. Ô, louco, será? O que ele sentiu? Mais um adutor, será, velho? Meu Deus do céu. Por que esse? Ai, ó. Não, o Guarani já tá com, né? Já tá sem, né? Derek. Tá sem o Bruno Mendes. Tá sem o Mike, perdeu o Mike agora que o Mike foi vendido. Tá sem o Pegorari. Meu Deus do céu, cara. Agora o Anderson Leite. Vai embora o Regis pra entrada do Chay. Ai, bom. Muito aplaudido. Olha a torcida cantando o nome dele, ó. Que coisa linda, velho. Que jogou esse homem esse primeiro tempo, hein? Camisa Cérebro pensante. 5, Anderson Leite. Então 78. Você gostou, Anderson? Você gostou do Anderson Leite que tá sendo agora? O Anderson Leite, ele foi bem voluntarioso, né? E voluntarioso, ele correu bastante. Voluntarioso? Ele correu bastante. Tá. Né? E quando vai entrar, e quando vai embora, mudança o coletiva, Regis, né? Oi? Mudança coletiva. Exatamente. Entrou o Marlon também, viu? O Marlon, camisa número 8, vai entrando e vai saindo, e saiu, né? Obviamente, o Anderson Leite. Então, o Anderson Leite, camisa número 5, foi embora, entrou o 8, o Marlon. E foi embora o Regis, camisa número 78. E entrou o camisa número 10, Pai. Eu vi o Chay. A informação para Café Canecão. Que fase, Albert Cavalcante. Eu vou na sua, eu me perco todo, né? Que fase, Albert Cavalcante. Você não conhece a música? Pai. Desculpa, pai. Eu vi o Chay. Só que o Chay, né? O Juliano Camargo disse, né? Nós falávamos no começo da transmissão que o Chay ele não chegou inteiro, né? Ele ficou um tempo né, no Ceará, né? Ele não chegou inteiro, veio com gripe, tendinite, perdeu algumas sessões de treinamento e agora estaria voltando, né? E o Juliano Camargo disse que conversou com ele, né? Para ver, né, o que o jogador está sentindo, né? O que ele precisava. Então estamos vendo ele em campo. Tomara, né? Toda a sorte do mundo pro Guarani e pro Chay. Olha a bola na fogueira. Lá vem a equipe do Santo André, quase na fogueira ali, hein? E subiu a bandeira ali no ataque do Santo André. É reposição de bola no sistema defensivo da equipe do Guarani. Canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM, aqui nós respiramos o futebol. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Vem tocando a bola a equipe do Santo André ali próximo do círculo central, carrega a bola, domina, vai fazer a abertura de bola, deu certo, domina outra vez ali com Richard, a devolução feita, consegue a recuperação ali, a zaga do Guarani, a bola volta, reboteada, vem o Bugre, vem tentando sair, tocando a bola errada, a bola volta ainda com a posse de bola da equipe do Santo André, lançamento feito que foi errado, agora vem no contra-golpe, a equipe do Santo André sai, levanta, cai, sai, levanta, cai, e a arbitragem não marca falta, gosta do jogo, hein, o Albert, o árbitro não gosta de falta não, hein. E o Chay foi levando dois jogadores, foi levando a trancos e barrancos, e agora ali nós estamos vendo ali o Reinaldo, né, o Reinaldo o Guarani fazendo toque de bola errado, o Guarani que não entrou ligado para esse segundo tempo, olha o perigo, veio o Santo André, batida pro gol, desvio, escanteio. Nossa, tem que acordar, hein, o Albert. O Guarani não entrou ligado nesse segundo tempo. Uma sessão de erros que pode ocasionar aí um gol do Santo André. Diga aí. Vai mexer o Santo André. Vai embora Léo Passos com a número 9 e Giovani com a número 7. Para a entrada de Marcial, número 17, e Lohan com a 19. Repetindo. Sai Giovani com a 7, sai Léo Passos com a 9, entram 17 Maciel e 19 Lohan.
Boa, Tolentino. Lohan também, né? O Lohan passou fome hoje também. Vamos lá, então. O Giovani sai e entra quem? O 19, o Lohan entra, né? O Giovani. Vamos lá. Léo Passos, camisa número 9, foi embora. E entra o 17, o Marcial. Sim. E vai embora o Giovani. Camisa número 7, entrou o 19, o Lohan. O Léo Passos passou fome hoje, hein? A bola não chegou. Agora só jogada com ele, né? Que vai bater escanteio. Mais um. Escanteio pro Santo André. A bola tá viva. Sobe de cabeça pra fazer o corte. A bola volta ali reboteada. Toque de bola, domina aqui na ponta direita. Vem carregando, domina, pedalou. Fingiu que foi, não foi. Vai tentar fazer o toque, não consegue. A bola volta reboteada para a equipe do Santo André. Fala em passar fome, que você falou que o Léo Santos passou fome. Você também passou fome quando você jogou lá no Brinco de Ouro, né, Albert? Eu vi você umas fotos lá que você jogou ali. Ruim. Você passou fome também lá, pelo que eu vi, hein? Ah, não, ali eu fui bem, passei bem, viu? E só aqui, né? Depois o Tolentino também tá lá, né? Tá em loco. Tolentino ali, o Marlon ali, ele vai fazer aquela famosa dupla ali, né? Pra ajudar o Heitor na marcação, pra poder descer, dar uma de Bruno José. O Pablo Tomás será o jogador centralizado ali, ele revezando ali com o Reinaldo, não é? É isso, Albert. O Guarani estava com 3 volantes e o Regis, mais os 2 atacantes. E aí eles revezavam, né? Pablo Tomás e o Reinaldo para ver quem ia fechar ali a linha de 4. Agora o Claudinei colocando o Marlon tem uma linha de 4 fixa, né? Sem precisar muita movimentação na recomposição. Então essa é a alteração do Guarani no momento. Aí é o famoso, né? Aí é o famoso que nós, né, batemos muito nessa tecla, né? Você ter repertório, né? Não só jogar de uma maneira só e você chegar num clube, né, como o Guarani, que as suas peças já... Esses são jogadores que irão aí terminar o campeonato. Você não pode ir lá no mercado, não abrir a janela. Vai abrir, acho que no mês de março, se eu não me engano, é julho, né, o Tolentino vai abrir a janela, né? Aí o Guarani vai ter aquele período para poder contratar. Então, esses são jogadores que o Guarani tem. E o comandante, ele tem que se adaptar, por mais que eu goste de jogar no 5-10-1, eu tenho que se adaptar com os jogadores que eu tenho. E pelo que eu estou vendo, pelo que nós estamos acompanhando aqui, o Claudinei Oliveira, ele foi inteligentíssimo. Fez o raio-x, né, inicialmente, com poucas conversas, fez o raio-x com a equipe e colocou o que melhor em campo poderia jogar, né, poderia performar melhor para o Guarani. Claudinei Oliveira, ele me deixou, eu estou surpreso. Obviamente, volto a dizer, primeira partida, né? Nem deu ainda os 90 minutos, não acabou a partida, mas a mudança é sentida. O Guarani está um pouquinho mais organizado. E vem dominando outra vez a equipe do Santo André. A posse de bola do Santo André domina. Abre o jogo aqui na ponta direita. Vem o Santo André em busca do primeiro gol. Dudu Vieira já abre o jogo, fez o toque, domina com o Wellington. O Wellington já recolheu, fez a inversão de bola do Hilari. Abre o jogo aqui na ponta, domina, fez o giro, foi pra cima, cruzamento, toque de cabeça! Vladimir, o milagre! Vladimir fazendo uma excelente defesa, Albert! Que jogada com o Júnior Caiçara, hein? Que jogada pelo lado direito. Ele cortou ali, né, na diagonal. Fez o cruzamento na segunda trave. Ali pulou o goleirão Vladimir. Ele, o camisa número 19, Lohan, acabou de entrar. Ele acabou de entrar. Cabeceou. A queima-roupa. Que defesa do Vladimir, que mandou a bola pela linha de fundo. Que defesa quando aqui acaba, né? Quando aparece aquela bolinha, a gente não sabe o que acontece, né? Mas ali eu não sei se foi marcado alguma coisa, Tolentino. Vai daí. Foi marcado, porque daqui a imagem... Daqui não dá. Daqui eu já não consigo ver mais nada. Começou... Vai ter ataque do Santo André. Isso, então, a defesa do Vladimir. Que defesa do Vladimir, hein? Minha Nossa Senhora. Que defesa do Vladimir, quando o Santo André vai vindo no campo de ataque, o Guarani vai segurando, né? A equipe do Santo André no círculo central, já faz a abertura, domina aqui na ponta direita, vem carregando ali de fundo, tentou fazer o cruzamento, a bola vai pra fora, tiro de meta, Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado, você conectado junto com a gente. E atenção, torcedores, e atenção, amantes do futebol. Vem comigo para o tempo e placar de jogo.
19 minutos passados desse segundo tempo. Vitória parcial do Guarani. O Bugre vence. Placar de 2-0, 2 pro Guarani, 0 pro Santo André. Campeonato Paulista, 8ª rodada. Jogos em andamento também, que você vai acompanhando aqui junto com a gente. O São Bernardo vai empatando em 0-0 com o Palmeiras. E a Inter de Limeira vence por 3-1 Novo Horizontino, Albert. Caiu, sentiu, Tolentino? É isso, o Albert está recebendo atendimento aqui, mas aparentemente vai voltar. Está lá do lado de fora, o jogo vai ser retomado. Vamos aguardar a decisão, ainda está ali sendo avaliado pela equipe médica do Guarani, mas já tem gente prontinha para entrar. Pelo que eu estou vendo ali é o Lucas Araújo, viu? E outra coisa, né, quando ele estava sendo atendido, né, o departamento médico ali do Guarani, quando o atendimento no Camacho, ele fez o sinal de troca. Fez sinal de substituição. Então, Camacho, camisa número 14, ele vai embora mesmo, né? O capitão, e vai entrar o 21, Lucas Araújo. O Guarani agora vai trocando, né? Vai trocando suas peças, né? Vai chegando aí 20 minutos do segundo tempo, né? E, Tolentino, a gente lembra muito bem, né? Que, né, da última vez que o Guarani começou no famoso, né? Trocar, né? Seus jogadores por questões, N questões, né? O Guarani acabou perdendo a força e até mesmo, não gosto nem de tocar, né? Mas temos que fazer isso, né? Com o Mirassol, acabou acontecendo a derrota. E quando tem um lance em revisão, né? Ixi. Agora vamos ver o que vai ser marcado, né? E ali um pezinho, tô vendo um pezinho à frente, né? Vamos ver, vai ser marcado aí o lance impugnado aí do Santo André, porque nós perdemos o lance aqui. A geradora de imagens ali acabou travando e nós perdemos o lance. Mas o que aconteceu, Tolentino? Teve um gol anulado? Isso, gol anulado. O jogo vai ser retomado. Segue 2-0 para o Guarani. Ô, Albert, só completando, a gente comentava, né, do cruzamento pelo lado direito do ataque, esquerda de defesa do Guarani. Todos os 3 gols que o Guarani tomou no Campeonato Paulista todos os 3 gols de cruzamento que o Guarani tomou, foram por aquele lado, contra o Novo Horizontino, contra o Corinthians, o golaço do Romero, e também o gol do De La Torre, que empatou o jogo aqui mesmo no Brinco de Ouro da Princesa. Cartão amarelo para Reinaldo. Pois é, né? E acaba virando um problema crônico, né? Os lados, né? Vai chegando, o tempo vai passando, 21 minutos do segundo tempo, graças a Deus, e até que enfim o VAR funcionou a favor. Semana tava reclamando também que só funciona a favor dos caras, né? E nada quando, né? E é um problema crônico, né? E agora o Guarani tem que se acertar, né? Agora com o professor, né? Se acertar, mais um cartão amarelo pro Reinaldo, né? Já tivemos cartão pro Afonso, que já saiu, o Reinaldo agora, e também para o Pablo Tomás. A informação para Café Canecão. E vem tocando a bola no sistema defensivo, a equipe do Santo André, que vai perdendo o jogo, placar de 2 para o Guarani, 0 para o Santo André, a 8ª rodada desse Campeonato Paulista. O Bugre jogando dentro de casa, vai conseguindo a reabilitação do campeonato. E vem tocando a bola outra vez ali, a equipe... Teve mudança no Guarani lá, né? Essa daí já é... É isso mesmo. O camisa número... né? O Camacho 14 sai, foi embora. Entra Lucas Araújo. 21, Lucas Araújo. Isso mesmo. Isso. Vamos lá. Camacho sai, 14 entra... 21. Lucas Araújo. Lucas... Araújo. Ih, lá vem! Olha só, rapaz. Bola sai escanteio, hein? Quase a paçoca entregada, né? O camisa número 3, né? Ali, o maestro acabou trompando ali com a camisa número 4, Alce, né? E ali ia passando o jogador do Guarani pelas costas. Quase. O Guarani faz o terceiro gol. Escanteio pelo lado esquerdo. Escanteio para a equipe do Guarani. Vamos, Bugre tem oportunidade de cruzamento. É grande, era o toque de cabeça. Passa por todo mundo e vai embora. Teve a oportunidade, mas não conseguiu ali executá-la ali. A equipe do Bravo Bugre Guerreiro. O tempo vai passando, 23h30. Canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM. Aqui nós esperamos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem ali o Guarani, mas conseguiu a reabilitação na jogada. O camisa número 2, meia dúzia, hein? Igor Fernandes, a bola sai, o Bugre ganha arremesso, hein, Albert? O Guarani vai tentando sair na boa, né?
E vai conseguindo aí ficar, né, mais no campo de ataque. O lateral cobrado. Lateral que já vai ser cobrado pela equipe do Guarani. Já recebeu, recolheu o Chay. Chay domina, para, olha, vê com quem joga. Você ligado, você conectado junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Eu vou falar pra você, viu, Guga? Diga. Esse povo aí não acertar esse esquema aí, meu, de streaming aí, eu vou falar pra você, hein? Transmissão esportiva, eu falo pra você, cara. Muitos dependem, né? Que é muito bom você ter essa, né? Melhor ainda você usar o bom e velho radinho, né? Pra você escutar aí. Porque assim, eu vou falar pra você que tá na Rádio Valinhos 87,9, nos canais Futebol Interior, né? Todas as nossas plataformas, você não tem esse problema. Agora, quando você acompanha por outros streamings, como agora, né? Quando existe agora, né? Todo mundo brincando aquele negócio de estátua, né? Já viu estátua? Então, quando tem esse problema de estátua... E quem faz jogos pelo tubo corre esse risco, né? Corre. Né? Eu já narrei jogo, Albert, ouvindo o rádio aqui no outro emissor e narrando futebol quando houve problema aí, quando há problemas aí na transmissão. Exatamente. Né? Acho que acontece nas melhores emissoras, ou seja, nas melhores famílias. Não, né? E outra, né? Mas é algo que, né, vem para inovar, mas... Acontece, lá vem os homens de Lá novo. vem o Santo André, cruzamento na grande área, a bola tá viva na meia-lua, olha o perigo, vai pintar o gol, nossa! E tira de qualquer maneira a zaga do Guarani, tem a posse de bola, domina, olha, vê quem joga, vai ganhar falta, sistema defensivo. Tá marcando falta lá Graças pela ponta esquerda no sistema defensivo do Bravo Bugre, Albert. Graças a Deus. E eu vou passando aqui no Facebook. Não sei como está o YouTube aí. Deve estar bastante movimentado pelo seu lado. Tá muito movimentado. Então tá bom, porque... Só torcedores aí do Santo André então e do tá Água bom. Santa. Douglas Dias, né? Voltei. Albert, Adilson Amaro. Um abraço a todos do Futebol Interior. Maria Aparecida Dama, um beijo no seu coração, viu? Vai, Guarani. É isso mesmo. Vamos torcendo. Tá de brincadeira, flechada neles, é o Walter José, vamos lá, Bugrão. E enquanto o Santo André vem pra cima, vem amassando o Guarani. E você ligado, você conectado, círculo central, vinha descendo, Bugre. Tira de qualquer maneira, Felipe Marques. Você ligado, vem descendo de novo, Bugre. Vamos, Bugre. Dominou, preparou, ajeitou, vai tentar bater pro gol, foi travado na meia-lua. Tira de qualquer maneira. Posse de bola pro Santo André, falta no sistema defensivo. Diga aí, Albert. Marlon, camisa número 8, né? Ele tentou romper as barreiras, né? Agora, né? A barreira azul. Né, tentando romper a barreira do Santo André, né? Que o Santo André, eu vou falar pra você, e é só bola, né? Jogada de um lado pro outro, né? Tentando pegar ali as costas dos laterais do Guarani. E o Guarani vai saindo na boa, e a única jogada, né? Sem repertório. E o Marlon foi pra cima, né? Foi tentar ali cavar uma falta, a falta foi marcada a favor do Santo André. A informação para a concessionária Sim. Lá vem o Bugre na ponta esquerda, vamos Bugre, Pablo Tomás dominou, cortou, fez bonita jogada, perdeu, recupera o Santo André, a bola volta reboteada ainda com o Bugre, tem a posse de bola, vamos, agora cruzamento, sai, dominou, toca de cabeça, pega Luiz Daniel fazendo uma excelente defesa, Albert. O Guarani também, né? Vocês gostam de atacar pelos lados? Então deixa comigo, jogada pelo lado esquerdo ali, o cruzamento na grande área. É certo que o cruzamento foi no cucuruto, hein? Certinho pro Chay, o Chay não pegou firme, né? Não ajeitou o corpo da maneira necessária, né? Pra poder tomar aquele famoso impulso, né? Pra poder pôr força na bola, ele acabou acertando a cabeçada. Ali estava ele, né? Luiz Daniel fez a defesa. Segue no brinco de ouro, o Guarani vai quebrando, hein? 4 partidas sem vencer, vai quebrando, hein? O Guarani vai vencendo por 2-0, o Gustavo Marques. Ô, Albert, que fase. Que fase. Ô, Albert, eu tive uma sensação aqui, não sei se você concorda comigo. Você já está fazendo vários jogos do Guarani. Pablo Tomás, a lata dele pela direita parece o Cauã Raymond, hein? Lembra o ator meu Cauã. Deus. A lata dele lembra o Cauã Raymond. Ave Maria. Não, Tolentino, você tá ouvindo isso, meu amigo? Olhando... Vou fingir que não. Ótimo. Coisa, meu hein? Deus do céu, da onde você tira essas coisas? Eu tenho assim, ó, eu tô vendo, ué. Nossa, Cauã Raymond, meu Deus do céu. Tá certo. Tem espelho em casa, né? Tá certo, Guga. O branco do olho lembra um pouquinho.
Ah lá, tá vendo? Tá vendo? Tô falando. Vem o Santo André, cruzamento de peixe! E o mergulho é pra tirar ali a zaga do Bugre. Ali ganha uma falta no sistema defensivo. O jogador do Guarani tá caído. Falta pro Guarani, Albert. É, o Lohan, né? Ali, após o Matheus Bueno, após tirar a bola, né, do adversário, ele deu o famoso drible, né? Aí o Lohan veio, né? Veio no carrinho, acabou acertando o jogador e a bola dentro da grande área, mas obviamente no campo de ataque. Falta marcada para o Guarani no campo de defesa. Segue no Brinco de Ouro. Guarani 2, Santo André 0. Você ligado, você conectado junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior e também Rádio Valinhos FM. Aqui nós esperamos o futebol. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Você junto com a gente nos canais Futebol Interior. Você ligado, você conectado sempre. Bugre vence, 2 para o Guarani, 0 para a equipe do Santo André. Vitória importantíssima, hein, Albert? Que vitória, né? O Guarani vai... internet, viu? O Guarani vai, né, conquistando uma vitória importantíssima. O Guarani vai saindo, vai tirando, né, o famoso pescoço, né? O pescoço de fora, né? A situação que o Guarani vinha passando. O Guarani vai dando o famoso respiro. Só que lembrando que ainda falta algumas partidas, hein? Estamos na 8ª, né? 9ª, 10ª, 11ª, 12ª. Ainda falta 4 partidas, né? Seria o segundo jogo do segundo turno. O Guarani vai conquistando esse resultado maravilhoso, né? Por mais que agora o Santo André vem pra cima, que isso é normal, né? O Guarani tem que fazer suas mexidas por conta de, né? Os jogadores sentiram, né? O famoso sentiu. O Guarani precisa se poupar e se segurar. Agora é o seguinte, né? Gustavo e amigos, né? Sim. Tomara que o Guarani, ele leve, né, como exemplo essa partida, né? O saber sofrer, mas pelo lado bom, né? Não pelo lado ruim. Não saber sofrer, fazer o seu torcedor sofrer, né? Não ter vontade que o Guarani correu, hein? Falar que não houve disposição da equipe do Guarani para essa partida, quem estiver não está vendo o mesmo jogo que a gente. Agora o Guarani tem que fazer aquela, né? Se poupar durante a partida, que agora entra nisso, né? É você saber se poupar e para poder continuar, né? O Guarani continuar nessa seara, que é conseguir aí os 3 pontos. 2-0 é goleada, né, para uma equipe que não vencia 4 partidas. Vem dominando aí outra vez a equipe do Santo André, tocando a bola, você ligado, você conectado junto com a gente lá pela ponta esquerda, não consegue, ganha arremesso manual ali sempre com o Igor Fernandes para a cobrança de arremesso manual, já foi cobrado, vem tocando a bola, você ligado, lembrando que estamos passando quase 32 minutos desse segundo tempo. Diga aí, Eduardo Tolentino. Vem aí as últimas 2 alterações da estreia de Claudinei Oliveira. Teremos retorno no Brinco de Ouro da Princesa. Tá ali aquecendo Diogo Matheus e também o Márcio Silva. Tá certo, esse é o Tolentino trazendo as informações. Já? 32 minutos passados desse segundo tempo. E ali parece ter uma falta ou escanteio ali o Santo André, Albert? Falta, né? Falta pelo lado direito, né? O Diogo Matheus que estava com um problema, né? Estava aí em transição física, está no banco de reservas e vai mudar, né? Vai colocar aos poucos aí o Diogo Matheus, o capitão Diogo Matheus, solta pros homens. Pra cobrança de falta, tira de qualquer maneira a zaga do Guarani, agora ganha um escanteio, outra vez o Santo André, Albert. O Santo André vai querendo apertar, né, colocando as asinhas de fora, mais um escanteio, agora pelo lado direito, ali a zaga do Guarani. Se segura, lá vem os homens. Lá vem a equipe do Santo André, cruzamento, a bola tá viva, outra vestida de cabeça, a zaga do Bugre, volta essa bola aí, posição legal, vem o Santo André, linha de fundo, bateu pro gol, cruzamento afasta a zaga. Tira e completa em definitivo. Que perigo, Albert. O Santo André vai apertando, né? Vai apertando mais uma vez. Lá vem o Santo André. E tem um jogador do Santo André caído. Santo André, cruzamento. O jogador tá caído. Passa por todo mundo e vai embora. Agora desaba ali o atleta do Guarani, Pablo Matheus. E o atleta também do Santo André. Pablo Tomás, ele acabou, né? Sentindo, também tem um jogador. Diogo Matheus que entra, né? Isso, que você confundiu todo mundo, né? Então, Pablo Tomás tá ali, né? Sentindo, o Diogo Matheus e também o Márcio Silva estão no aquecimento. Vamos ver quem vai sair, né?
quando existe o bololô dentro da grande área, mais uma vez o Milionário Zé Rico atacando. Estão pedindo algum lance de falta, né? De pênalti, no caso, nesse lance. E nada foi marcado. E agora vamos ver quem vai sair aí. Tolentino, quem vai sair? O Heitor, obviamente, né? Quem mais? Só um minutinho aqui, Albert, que ele foi o árbitro Matheus Delgado Candanção, foi olhar o VAR aqui, viu? Ei, pronto, vai dar. Coisa, hein? Do Léo Santos, né? O lance do Léo Santos. Aí nós vamos sofrer, hein, Albert? Pelo amor de Deus, hein? Agora, putz, só que me faltava, né? É. Lá vai, quer ver? Vamos ver se esse VAR. Milionário, José? O Milionário Zé, ele coloca, tá pedindo a imagem. Pra mim, né, olhando aqui, olho nu, pra mim não foi nada. Mas vamos ver se o VAR ele está a favor da gente, né? Porque ele já anulou um gol dos caras, né? E agora, vamos ver como é que eles vão agora se portar. Tomara que... Meu Deus do céu, tá esperando ali um lance. Estão revendo todo o lance, né? O cruzamento. Eles estão pedindo um toque de mão, não foi. Pra mim não foi nada. Pra mim não foi nada. Essa trombada aí acho que foi. Não, pra mim o cara chutou, né? Pra mim o cara chutou o próprio jogador. Vamos ver ali, né? Ali, ó. Ih, Albert, o jogador que vem de trás do Guarani lá, não é nem o que tá, tá que tá na frente, o que pezão. vem pra trás, tá vendo? Não, mas quem vem dar o bote primeiro tá com o pezão. Tô falando lá. Exatamente. Lá, tá tem 2 jogadores do Guarani. Meu Deus do céu. O que está na meia-lua, na pequena área. Mas lance normal, mas o que vem de trás ali. Apareceu o Léo Santos que fez. Parece que houve o toque, sim, hein? Tomara que não, né? Mas quem sabe, né? Pra mim foi um lance muito rápido. Só que me faltava, né? Putz, aí nós vamos sofrer, hein? Chegando quase na marca de 40 minutos, 35 e 50. Começa. Aí o desespero, hein? Então, como a gente estava falando, né? Não vamos zicar, né? Mas quem tem Vladimir, quem tem Vladimir, quem tem Vladimir, aí tinha pego horário, o seu... Pênalti. Olha lá, foi marcado o pênalti. Pênalti pros homens. Tinha acabado de falar. Começou a fazer as mudanças, cara. Começa a fazer as mudanças no Guarani. Aí acaba chamando o adversário agora, pênalti marcado. Pênalti então para a equipe do Santo André, né? Chegando quase na marca de 37 desse segundo tempo. Você consegue ver ali quem acabou cometendo esse pênalti, o Albert? Pra mim foi o Léo Santos que fez o pênalti, né? Pra mim foi o Léo Santos, quando ali o camisa número 19, né? O Lohan. Cheio de marra, né? Vai perder. Foi o Léo Santos mesmo, né? Que foi marcado o pênalti, uma dividida. O Léo Santos ainda vai lá falando com ele. A última defesa do goleiro Guarani estava eu e o Gustavo Marques. Se defender 5 é seu. Eu e o Gustavo Marques estávamos aqui, foi o jogo contra o Vasco. Foi. A última defesa, o Rafael Martins, a última defesa no goleiro Guarani foi no mês de novembro de 2021. Nome de Vladimir cantado aqui no Brinco de Ouro. Agora. Vai então. Defender o Vladimir. Vai defender o Vladimir, vamos Vladimir, eu sou mais você, Lohan para bater, Vladimir para pegar, Lohan para bater, o Vladimir vai pegar, faltando aí, que coisa, em poucos minutos para 40. Que coisa, na bola Lohan, para defender o Vladimir, na bola Lohan, para defender o Vladimir, vai ser autorizado pelo árbitro. Olha para um lado, olha para o outro, Lohan. Olha para um lado, olha para o outro, Lohan. No centro do gol, Vladimir. Bate nas mãos, vai olhar para cá, vai olhar para lá. Partiu, vai bater! Gol do Santo André, quase o Vladimir pegou. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Na marca de 38 minutos passados desse segundo tempo, Lohan marcando para o Santo André, desconta. Foi quase nela, o Vladimir faltou muito pouco para o Vladimir pegar, mas o Lohan converteu a bola na rede e agora vai ser o desespero, hein, Albert? O Lohan, né, ele bateu, não achei que ele bateu muito bem não, viu? Ele bateu baixo, né, meio baixo ali. Mas ali o goleirão Vladimir pulou nela, hein? Bateu no canto, Vladimir foi pra cima, né? Foi pra cima da bola, chegou por aqui pelo que eu vi, chegou a tocar na bola. Mas infelizmente ele acabou não pegando na bola. Acabou ali no canto direito, né? Do goleiro Vladimir. Agora é Deus nos acuda quando tem as mudanças. Eduardo Tolentino,
Já passa pra nós aí, porque acabei perdendo tudo aqui, eu não vi mais nada. Vamos lá. Você liga, diga aí, Tolentino. Guarani, como já havíamos dito... Ó, vocês estão ouvindo, né, a torcida, né? Só vamos ouvir um pouquinho de Bugrão eu aqui, vai. Logo depois do gol do Santo André, a torcida não desiste. Inflama, tá certo. Entoaram um Bugrão eu pra lá e pra cá. Agora sim, vamos às alterações. No Guarani, entrada do Diogo Matheus e também do Márcio Freitas para a saída de Ryan e também do Reinaldo. Agora, no Santo André, saíram Dudu Vieira, o capitão do time, número 8, e também o Bruno Michel, com o número 10. Tolentino. Vai devagar, Tolentino. Peraí. O Reinaldo, camisa número 20, foi embora. Entrou 13, Diogo Matheus, correto? Isso. E foi embora o Ryan, o zagueiro número 4. Entrou 44, Márcio Silva, correto? Correto. Então, ótimo. Agora vamos para o Santo André. Santo André, então. Saíram Dudu Vieira, número 8, capitão do time. E também o Bruno Michel, número 10. Certo. Para a entrada de Ariel Palácio, número 22. E o Enzo, número 14. Os caras vêm pra cima, hein? Os caras vêm pra cima, hein, velho? Meu Deus, então vamos lá, então. Ryan, zagueiro, número 4, foi embora, entrou 44, o Márcio Silva. Foi embora o Reinaldo, camisa número 20. E entrou o Diogo Matheus, camisa número 13, lá do Santo André. Dudu Vieira, camisa número 8, foi embora. Entrou o camisa número 22, o Ariel Palácios. E foi embora o Bruno Michel. Graças a Deus foi embora, camisa número 10. Entra o camisa número 14, Enzo. Nossa, mas o time vem pra cima, hein? Meu Deus do céu, o Guarani agora tem que segurar, pois não. Então a configuração do Guarani no momento é o seguinte: são dois laterais direitos em campo, né? O Heitor e o Diogo Matheus se revezando ali na primeira e segunda linha de marcação. E o Marlon foi lá pro lado esquerdo, então, completar essa segunda linha de 4 do Claudinei Oliveira. Tem que se virar com os limões que tem, isso mesmo, né? A configuração é muito boa, né? Pra poder ali, né, dar aquele suporte, né? Pelos lados, né? Mas o Guarani precisa, né? Tem que esperar agora, né? Cada bola dentro da área, 41 minutos, ainda tem os acréscimos, né? Cara, um golzinho aí muda tudo, né? Agora eles, né, vão colocando as manguinhas de fora, assim como foi o Guarani não pode sentir. E com essa porcaria dessa jogada apoiada, então pior ainda. Lá vem o Bugrão. Lá vem a equipe do Guarani, lançamento feito, a bola volta, rebote. Meu Deus, agora é um Deus nos acuda, hein? Agora vai ser assim, meu Deus, agora dá medo. Vem dominando o Santo André outra vez. Abre o jogo, fez o toque, círculo central. Vai tentar ali escorar essa bola, fez o toque, domina com o Wellington. O Wellington pro Santo André, ele domina, olha, vê com quem joga. Vai tentar fazer a inversão, vem tocando a bola a equipe outra vez do Santo André. Domina com o Wellington. O círculo central, ele passa, toca a bola em cima de Chay. A bola volta lá com o goleiro outra vez, Luiz Daniel. Agora é hora de fechar, hein, Albert? Agora é hora de se fechar, hein? Fecha a casinha, deixam lá, né? Deixa lá o Chay, sei lá, qualquer um, não deixa ninguém. Joga no 10, no 11-0-0. Todo mundo lá atrás, porque o que importa agora são os 3 pontos. E lá vem os homens. Lá vem a equipe do Santo André, dominou, linha de fundo, vai tentar fazer o cruzamento. Tira a zaga do Bugre. Claudinei manda o time sair. Claudinei manda o time sair, não dá pra ficar retrancado, não dá pra ficar esperando o Santo André. O Wellington vem, Santo André, domina, vem tocando a bola, abre o jogo, vai tentar escorar, a bola tá viva, tira a zaga do Bugre. Nossa, o coração tá batendo forte, a aflição. O Bugre necessita da vitória. O Bugre necessita da vitória. Estava vencendo por 2-0. Acabou ali fazendo o pênalti. O Santo André desconta e vem pra cima. O Santo André, que já era melhor aí, perdendo por 2-0 nesse segundo tempo, agora cresce ainda mais em busca do gol de empate. Mas se segura aí. Lá vem Júnior Caiçara, dominou o lançamento. Nossa, olha o perigo, a bola tá viva, caiu, não deu nada, ufa.
Ufa, ufa, ufa. Vem dominando outra vez. Vem trabalhando essa bola. Abre o jogo aqui no círculo central. Vem trabalhando a equipe do Santo André. Vai tentar fazer a inversão. Fez o toque. Domina. Vem com quem joga outra vez. Vai tentar fazer ali a inversão de bola. Fez o toque. Deu certo. Fez ali o giro. Domina. Vem carregando. Vem descendo ali o Wellington. Ele soltou essa bola. Vem de novo a equipe do Santo André. Invadiu o Wellington. Driblou um, driblou dois. Bateu. É gol do Santo André. É gol do Santo André. O Wellington. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. O Wellington fez o que quis na defesa do Guarani. O Wellington fez o que quis. A zaga do Guarani aberta. Escancarada. O Wellington foi, driblou um, driblou dois, bateu curtinho. Na saída do goleiro para fazer o gol de empate. Olha como o Wellington veio como quis na defesa do Guarani. Ele driblou como quis. Estava escancarada ali a zaga do Guarani. Nenhum jogador para fazer o corte. O Wellington empata o jogo. O Bugre que vencia por 2-0. Agora vê aí a equipe desmoronar nesse segundo tempo e cedeu um empate para a equipe do Santo André. Olha que coisa, hein, Albert? Eu avisei, né? Eu avisei. Começou as mudanças, as trocas, eu avisei. Problema crônico do Guarani, com mais 7 minutos de acréscimo. Eduardo Tolentino, camisa número 5, né? Teve toda a liberdade, né? O Wellington Reis, volante, saiu cortando, fazendo a costura, né? E acabou ali batendo cruzada, a bola ainda mascou ainda no jogador do Guarani e foi morrer no fundo da rede. Sabe, é impressionante, cara. Olha o Guarani. Vem a equipe do Guarani, tira a equipe do Santo André, agora tá pedindo pênalti, hein? Opa! Nada. Vem dominando, abre o jogo, fez ali o corte, tira de qualquer maneira, o jogador ainda tá caído. Cadê o VAR? Guga, diga aí. O jogo nesse momento tá paralisado, tá o Pablo Tomás dentro da grande área, sentiu muito no lance, tá tirando até o meião ali para mostrar pro árbitro, o Matheus Delgado Candanção, o que aconteceu. No momento em que a Fúria Andresense tá cantando alto aqui porque o time empatou. Informação, 7 de acréscimos, vamos então até os 52 minutos. Tem um VAR, tem um VAR. Público e renda, então, 3.669 torcedores aqui no Brinco de Ouro, renda de R$ 88.100. Já mandou o jogo seguir, nada de pênalti. Ah, você tá de brincadeira, mano. Você tá de brincadeira. Repita, público e renda. Vamos lá então, público total no Brinco de Ouro da Princesa, 3.669 torcedores, com uma renda de R$ 88.100. Nossa, olha, na verdade... Que situação, Guarani do céu. Que situação, agora é por tudo ou nada, hein? Lateral, Helder na bola. Vai para a cobrança de arremesso manual lá dentro da grande área. Faz o toque de cabeça, tira de qualquer maneira. A bola volta, reboteado, domina, tenta, faz o giro, faz a abertura ali próximo do círculo central. Vai tentar fazer o lançamento, sobe de cabeça, faz o corte, tira. Ali de qualquer maneira, volta, domina. Tenta ali, é um pé de ganho. Agora já fica feio o jogo. O Santo André outra vez com a posse de bola. Domina, faz o giro. Tenta ali girar a cabeça, vem tocando bola no sistema defensivo, ali com o goleiro Vladimir, o Bugre vai perdendo, hein? Aliás, vai empatando, mas com sensação de derrota, né? Vencendo por 2-0, tá perdendo. A sensação é de derrota, né? Não pode, a equipe vencendo 2-0, na situação Guarani tá, de Deus, né? Cara. Esse apagão que teve nesse segundo tempo, né? Esse apagão igual a Casé TV teve, o Guarani também teve aí nesse segundo tempo. Então é complicado, é inadmissível um time que precisa da vitória, precisa vencer. 2-0, dá esse velho. apagão aí, esse desequilíbrio, a zaga assistiu o Wellington fazer aquele gol. Eu né? meti então, o pé, cara. Eu fazia o pênalti. Na situação também que eu tô, meti o tirava. pé. Não dá nada não. Ó, lá vem. Ah, cara, eu olha assim, cara, eu fico indignado, cara. Você com 2-0, cara. 2-0, você precisando. Que primeiro tempo. O Guarani fez um primeiro tempo impecável. Começou as mudanças, o Guarani prova que o Guarani, sabe, os jogadores não entraram na rotação, sabe? E quando vem os caras veio pra cima, houve a mudança, né?
do Márcio Fernandes. E ali o Santo André sempre tentando pelas pontas, costurando, e os pontas, né, os laterais do Guarani sofrendo com a marcação, né, a dobra pelos lados. O Guarani, com a saída do Regis, o Guarani perdeu o meio campo, né? O Guarani já estava, né, por conta do Regis, já, até mesmo não estando bem já mais na partida, né? Correu muito no primeiro tempo, cansou. Acabou o Guarani perdendo, né? Perdendo seu ponto de referência, né? A saída, que o Pablo Tomás não é atacante de ofício, né? O Pablo Tomás, ele é um jogador, ele é ponta. E quando entrou o Chay precisa entrar em forma. Sei lá, quem sabe com o Guarani agora? Quem sabe agora? Faz o lançamento, domina o toque de cabeça, abre o jogo, tenta ali fazer o toque, tira ali de qualquer maneira. A bola volta, domina pela ponta esquerda, o tempo vai passando, 49. Que coisa, hein? Que coisa. Vai ficando dramático o jogo. Já está dramático. O Bugre vencia pelo placar de 2-0. E agora vê o Santo André empatar e vê o Santo André crescer no jogo. O Bugre busca as últimas forças para tentar fazer o terceiro gol. Silêncio, silêncio no Brinco de Ouro. Silêncio no estádio Brinco de Ouro e o Santo André vem pro ataque, ô Tolentino. Pois é, ô Guga, e agora a festa é da Fúria Andresense, né? Canta alto aqui a torcida do Santo André, vai conquistando mais um ponto no Campeonato Paulista e vai subindo para 5 meses o tabu do Guarani. Enfrenta na próxima rodada a Portuguesa fora de casa, mas no dia 25 vai quase completar o 5º mês sem vencer aqui no Brinco de Ouro. A última vitória foi no dia 30 de setembro de 2023, ainda na Série B contra o Novo Horizontino. Vai encarar no dia 25 nada menos que o São Paulo de quem? Thiago Carpini, Guga. E que tá o problema, né? Mas olha só, a situação vai ficando... Como eu falei, hoje é Vitória. Agora, né, às 21h30, 21h30 vai começar Portuguesa e Água Santa. Concorda comigo que o Água Santa tem que vencer? Agora sim. Nessa linha de raciocínio que você trouxe aí entendeu? no começo, o Água Santa. Agora sim. O Santo André também não ganhou nenhuma partida no campeonato, só vinha de empates, né? O Santo André estava em busca da sua partida. E em 2021 o Guarani perdeu por 3-2, foi dessa mesma maneira. O Guarani abriu 2-0, acabou perdendo de virada por 3-2, mas hoje, mas nem de brincadeira. Vai ali pra cobrança de falta, a bola tá... Olha aí, ó. Nossa. Que é isso, cara? Meu Deus do céu, o cara entrou livre, leve e solto por trás da zaga do... Gustavo, pelo amor de Deus, cara, o Guarani precisa ser estudado. Ou ele vai matar nós do coração, não é possível, cara. 2-0 no placar, bicho. E nego batendo no peito. Eu chego aqui, eu tô 100% de aproveitamento, que não sei o quê. Pelo amor de Deus. E cara, quando ali o olha, jogador... de verdade, ó. Por muito pouco, o Guarani sofreu o terceiro gol. Não, nem brinca. E Quando aí, o Lucas Araújo tomou uma né? pancada. Cara, de verdade. Não, é desesperador. Quando a turma aqui no chat aqui nosso aqui dos canais Sim, pode falar. Né, Ivan Oliveira, boa noite, gol do Santo André, né, tirando sarro ó, quando tá sangrando, viu? O Lucas Araújo tá sangrando. Quando ele tá tirando sarro, o Jonatas Charles tirando sarro, né? Zeca Marconado merece cair. Tá Dani Monteiro, quando a diretoria vai cair, fora de diretoria, a turma aí, os antes, né? Que estão na live aí. Muito obrigado pela audiência, tá? Quando o juiz ele pega e apita o fim do jogo. Final de jogo, fica até um desânimo aqui pra gente também nos estúdios, meus amigos Bugrinho mandando mensagem, o que é isso, né? O que aconteceu com o seu time? É desanimadora a situação do Guarani dentro da competição, desanimador no cenário de hoje, esquece o campeonato, falando do jogo de hoje, não poderia ter perdido, não poderia ter empatado, né? Porque esse empate tem uma sensação aí de derrota, a equipe vencendo por 2-0 no primeiro tempo, muito superior do que a equipe do Santo André, mas o segundo tempo foi realmente algo diferente no modo ruim da equipe do Guarani, Albert. O Santo André venceu, né? Moralmente, que é um vencedor o Santo André, o derrotado o Guarani. Quando a gente tá vendo o Regis ali, né? Passando ali a mão né? Secando o rosto com o colete. E ali ele conversando com o Pablo Tomás, né? Não acredito. Até os jogadores estão incrédulos do que aconteceu.
Quando estamos vendo ali Luciano Vaz, né, do lado ali que cuida da parte da comunicação do Guarani, é inacreditável. Inacreditável. O primeiro tempo o Guarani, né, acabou sobrando e o segundo tempo o Guarani sendo engolido, né? E algumas mexidas do técnico Márcio Fernandes acabaram ali, né, acabando. E o problema crônico do Guarani. Quando ali quem ganha o craque do jogo, né, ali da TV, a geradora das imagens, pro Leonel Regis. Vamos ouvir? De deixar o resultado escapar? Cara, inacreditável. A gente falou no intervalo, não vamos abaixar, não vamos. Estamos jogando em casa com 2-0, né? Trocaria esse título aqui pela vitória. Se a gente precisar de mais, não pode. Um time como o Guarani, grande, não pode aceitar esse tipo de coisa. Não pode. É lamber as feridas, não tem o que fazer, ver o que a gente está errando e a gente tem que buscar essa vitória lá contra a Portuguesa, que é o que nos interessa no momento. Você participou dos 2 gols praticamente direto, e aí a frustração é porque, na sua visão, são erros individuais, vacilo, o que aconteceu? Não, é erro... Quando erra todo mundo, não tem um culpado, entendeu? Eu acho que o momento é delicado e ainda mais do jeito que estava o jogo, 2-0, a gente não pode dar bobeira, né? Foi falado, igual eu falei no começo, para ter atenção, né? A decisão é uma decisão para nós. É levantar a cabeça e trabalhar, não tem outro caminho, infelizmente. Tá certo. Lamber as feridas. Lamber as feridas. E como ele mesmo disse, inacreditável, como estamos falando aqui. É inacreditável. Inacreditável a situação do Guarani e quando aparece, né? Os jogadores do Santo André lá com a sua torcida, mas também Santo André também que volte para São Paulo. Pois não, ô Tonetino? Eu peguei aqui uma cena interessante aqui no final do jogo. Os jogadores do Santo André foram em direção à torcida, que estava reconhecendo, né, o esforço do time para buscar o empate. Ali, se eu não me engano, era um dos capitães do time, não vou saber dizer exatamente quem foi agora, mas estava falando assim em direção à torcida: a gente precisa de vocês, né? O Santo André que também luta contra o rebaixamento, assim como o Guarani, e tira um ponto hoje aqui no Brinco de Ouro. Para eles foi uma vitória, né? Para eles foi uma gasolina. Agora, como disse o Regis, né? Vamos lamber as feridas. E que ferida, hein? E que ferida. E no finalzinho ainda quase aconteceu a mesma novela de contra o Mirassol. No finalzinho que o cara perdeu o gol, hein? Passe por elevação, a zaga ali totalmente, né? A pancada que o Guarani deu no primeiro tempo, o Santo André ficou perdido. No segundo tempo foi o contrário. Foi 2 pancadas que o Guarani não conseguiu. O Guarani ficou nas cordas. A equipe não consegue agir. E as mudanças do Claudinei Oliveira, né? O Claudinei Oliveira. Eu não estou criticando as mudanças, tá? Ele pensou no sistema de jogo para o Guarani ficar mais precavido, para o Guarani esperar, etc, etc. Mas jogadores que entraram não estão rendendo. E acaba o quê? Voltando àquela mesma... Aí acaba virando um questionamento. Primeiro tempo, o Claudinei Oliveira, ele era rei. Segundo tempo, a gente já pega e já fala assim, será que realmente era o loser era o culpado? Né? Lembrando que esses são jogadores até o final do campeonato. Sim. Então, o Claudinei Oliveira terá muito trabalho. Então, se hoje você tem o Albert Cavalcante lá jogando, correndo, é o Albert Cavalcante. Ou ele vai melhorar um pouquinho, né? Ou o Guarani, ou se não, vamos, né, azedar o vinagre. Pois não. Só para me despedir de vocês, agradecer mais uma transmissão. Nesse momento a torcida do Guarani protestando demais aqui, né, no Brinco de Ouro da Princesa. Estou indo agora para a primeira coletiva de Claudinei Oliveira pós-jogo no Guarani. Grande abraço, sorte. Valeu por mais uma transmissão. Valeu, obrigado você, viu, Tonetino? Você foi mais uma vez sensacional. E cuidado, viu, menino? Cuidado, qualquer coisa, viu? Qualquer coisa acontecer diferente aí, pode chamar a gente aí que estamos com os canais abertos, os microfones abertos para você. Albert, eu tô desanimado, cara. Se você de verdade, broxou. É a situação, cara, a situação e a passividade, né? A passividade, como aconteceu, pode deixar nesse aí mesmo aí, ó. Tira de qualquer maneira. Não, mas como esse aí tem que colocar depois ali no jogo vai começar já, da Portuguesa.
Português. Isso. Deixa aí no que já começou agora, porque agora é o seguinte, meu amigo. Agora ligar o secador, torcer pro Bruno Pivetti, Júnior Todinho. Tem que torcer pro Valber, tem que torcer agora. Porque a Portuguesa, ela tem que. Hoje, né? Agora começou essa de fazer. O Santo André era o confronto direto. Cara, não podia ter empatado. Não podia ter empatado. Você vai ter a chance contra o Botafogo fora de casa. Sabe? Vai ficando. Tá difícil. Tá difícil. Lembrando que algumas equipes foram rebaixadas com 9 pontos o ano passado. Então o Guarani não consegue. O Guarani vai passando. Estamos na 8ª rodada com 5 pontos, cara. Sabe? É desesperador. É desesperador. Agora é escutar o que o Claudinei Oliveira ele vai dizer, né, o que ele constatou, né? Porque quando saiu o gol ali, até ele saiu. Todo mundo saiu todo mundo saiu louco da vida. É isso mesmo. Nem sei mais o que falar. Sabe, o Guarani precisa. A chavinha foi mudar. Primeiro tempo, pô, o Guarani voou. O Guarani voou. Nossa, eu olhava assim, pô, só toca aqui, pega aqui. Segundo tempo, o Guarani morreu. E aí quem paga somos nós que pagamos o pato. Só lembrando a Voz do Brasil na Rádio Valinhos FM às 22h30. Que coisa, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho falando tudo desse empate tenebroso com a sensação de derrota do Bravo Bugre Guerreiro. Valinhos FM. Futebol interior. Tá com Valinhos FM. Futebol interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol interior. Futebol. Valinhos FM. Futebol interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência
e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, Fim de Jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, Fim de Jogo. Gustavo Marques. Que fase, hein? Que fase. Situação realmente muito complicada. Voltamos pior, aí hein? nesse fim de jogo. Olha, o Albert. Meu, não tem deixa nem eu o que cortar. falar. Posso cortar Pô, você, claro, né? Pode. E o que estava ruim, quem disse que não pode piorar? Gol da Portuguesa. Gol da Portuguesa. 4 minutos do primeiro tempo, a Portuguesa faz 1-0. Então a situação, Gustavo Marques, vai ficando cada vez mais difícil. 4 minutos do primeiro tempo, os caras abrem o placar. Pelo amor de Deus, viu? Triste, realmente complicado. A Portuguesa vai vencendo o gol de Patrick, né? E vai piorando mais a situação do Bugre, né, Albert? Agora o Guarani é rezar. Agora não tem mais o que fazer, né? Vamos torcer, né, que o Claudinei consiga, né, fazer o que tem, né, consiga melhorar a equipe, porque eu vou falar uma coisa pra você, quando o Palmeiras abre o placar contra o São Bernardo, né, já tá classificado. E agora fica difícil, cara. Tá difícil, porque agora você vê aí o Ituano, né, o grupo A, né, o Santos com 19, a Portuguesa com essa vitória vindo para 6, o Ituano com 5, o Santo André com 4. Né, e no grupo B, Palmeiras 17, Ponte Preta 12 e Água Santa 10. Na zona de rebaixamento tá o Santo André com 4 pontos e o Guarani com 5 pontos. Realmente, lembrando, Albert, que a Inter de Limeira acabou vencendo o Novo Horizontino, placar de 3-1. Palmeiras venceu o São Bernardo. Jogos aí que foram no mesmo horário em que o Guarani também jogou no Brinco de Ouro. Olha, não dá para acreditar, um resultado construído com muita força, com resiliência, aí no finalzinho do segundo tempo você dá um apagão na equipe, desmorona tudo e o Guarani toma os 2 gols, um de pênalti, um erro, né? E o segundo gol, Albert, não sei se você teve a mesma sensação que eu tive. O Wellington foi sozinho. Passividade, né? Tranquilamente. Ele foi costurando todo mundo, ninguém chegou ali pra dar um encontrão nele, sabe? Ele entrou dentro da grande área, né? E ali no bico da grande área, ele fez ali o rabisco, entrou dentro da grande área e concluiu, ainda a bola desviou ainda no jogador do Guarani e acabou entrando, né? No canto esquerdo do Vladimir, que pulou, mas só pulou por lá. E a situação está muito difícil, com esse resultado aí da Portuguesa ainda para piorar, né? Pelo amor de Deus. E domingo estaremos aqui, né? Eles estarão lá contra a Portuguesa. E aquela, eu falar o que para você? O Guarani tem chances de escapar da situação? Tem. Mas o Claudinei Oliveira terá muito trabalho. O Guarani veio de 4 derrotas seguidas. 4 derrotas seguidas. E quebra essa sequência de derrotas, mas não vence. Não vence, o Guarani teve 3 chances, cara. Contra o Mirassol, a mesma coisa. Né? O Mirassol se ganha de 2-1. Houve as mexidas, Humberto Louser, o Guarani acabou perdendo por 3-2. Contra a Inter de Limeira, a mesma coisa, sabe? Tomou o gol no finalzinho. Então o Guarani, a situação cada vez está ficando
pior, viu, Gustavo Marques? Triste, complicado, a situação piorou realmente. Agora eu te pergunto, Albert, como é que fica a situação do Guarani? É desesperador? Pelo amor de Deus, né? Agora, como eu falei, nós abrimos a jornada falando, né? É Água Santa Futebol Clube, Água Santa, jogai por nós. Agora nós dependemos do Água Santa, né? O Água Santa que né, está com 10 pontos, né? A Ponte Preta está com 12. O Água Santa também precisa da vitória também para se classificar, mas mais do que isso, o Água Santa precisa vencer para tirar a gente dessa zona incômoda. Porque o Guarani já não depende mais das próprias pernas, isso é verdade. Quer dizer, se o Guarani conseguir as 4 vitórias, né, beleza, né, mas tem que torcer para que os outros não vençam. E o Guarani, pelo que foi apresentado, né, principalmente no segundo tempo, o Guarani sem perspectiva. Né, o Claudinei vai ter muito trabalho, o Guarani precisa mudar, o Guarani precisa se reinventar. E é com essas peças aí. O Guarani precisa se reinventar. Agora, o que o Claudinei tem em mente, que o primeiro tempo o Guarani foi impecável. Volto a dizer, foi impecável. O Guarani soube sofrer e depois, quando saiu, foi 2 pancadas que o Santo André ficou procurando, igual bobo. No segundo tempo, o Guarani começou as mudanças, começou a sair né? O Camacho saiu o Regis, foi sendo as peças. O Guarani não tem peças de reposição. Não teve, quer dizer, tem, mas não teve, né? Com a mesma qualidade. Né? Incrível que pareça, volto a dizer, as contratações que o Guarani teve, né? O Guarani tem um time, não tem um elenco. Né? O Guarani tem um time, não tem elenco. E volto a dizer, em relação ao ano passado, pelo amor de Deus, né? A gente sofreu e eu acho que esse time era mais gabaritado, volto a dizer, mais gabaritado. O Guarani não pegou liga. Só que esse pegar liga, cara, são 12 jogos. 12 jogos, imagina no Campeonato Brasileiro. Você, na 8ª rodada, você ter 5 pontos, será igual aconteceu em 2022. Lutando mais uma vez, lutando e torcendo para os outros. Cara, não dá, cara, é muito sofrimento. Muito sofrimento, cara, muito sofrimento. Olha, realmente difícil, complicado, desanimador. Estamos tristes aqui, cabisbaixos, né? Acredito que o torcedor do Guarani também, torcedor que está acompanhando a gente e também que está lá nas arquibancadas, saindo, né, do estádio Brinco de Ouro da Princesa nesse exato momento, com uma frustração, porque o Bugre tinha condições de ter vencido, estava vencendo por 2-0 e aí acabou sofrendo o gol de empate. Mais um rápido intervalo, voltamos em seguida, tem notas do jogo, tem o craque do jogo, aqui nos canais Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM 87.9. Rápido intervalo, voltamos em seguida junto com vocês. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. Futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior.
Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. Voltamos aqui nos canais Futebol Interior na Rádio Valinhos FM, também 87.9. Lembrando que os canais Futebol Interior têm a direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo Felipe Marques, Rádio Valinhos FM 87.9, diretor de programação Ismael Neto, presidente Wagner Faneco, equipe técnica Maila Siqueira e Gustavo Baldezin. Canais Futebol Interior, Campeonato Paulista, 8ª rodada, nós transmitimos aí o empate do Guarani, que teve 2 no placar, e o Santo André também, que teve 2. O Guarani que vencia por 2-0 e acabou aí cedendo o empate e sai do Brinco-de-Ouro com a sensação, com um sabor de derrota, porque vencia pelo placar de 2-0 jogando dentro de casa. Brian, Albert, que coisa, né? Vamos falar um pouquinho desse Guarani do primeiro tempo e o Guarani também do segundo tempo. Quero o seu comentário, quero que você possa trazer pra gente, né, uma resolução do que foi esse primeiro tempo, do que foi esse segundo tempo, até porque você, Albert, que vem acompanhando o Guarani há muito tempo, né? Tá aí desde o ano passado, Campeonato Brasileiro, pegou o começo do Paulista, acho que você tem mais propriedade para trazer e para explanar pra gente aí o que acontece com o Guarani, o que aconteceu com o Guarani hoje. O Guarani, né, trouxe o novo treinador, né, o Claudinei Oliveira, que até mesmo ele disse na sua apresentação que iria manter a mesma equipe que vinha jogando, porque não teria tempo hábil para colocar aí todas as suas ideias que ele pensa de futebol no Guarani. Dito isso, ele trouxe, né, os melhores, os 11, como ele mesmo disse, que ia colocar a campo os 11 melhores que estariam, né, aptos em questões físicas, técnicas, né, o que ele poderia usar, o material humano que ele poderia usar para a partida. E até que no primeiro tempo o Guarani conseguiu. O Guarani, apesar de, né, até os 22, 23 minutos do segundo tempo, o Guarani ter chegado pouco. O Guarani chegou muito pouco, né? Chegou em 2 jogadas isoladas, né? Bolas, né, alçadas, tendo o mesmo problema de sempre, né? Não saber trabalhar muito bem a bola ao meio campo, né? Não procurar, não chamar ali pro famoso 1-2, a ultrapassagem, né? Quando o Pablo Tomás, ele começa a se movimentar, começa a trocar, né, de lado direito, lado esquerdo ali com o Reinaldo, o Guarani consegue, numa escapada dele pelo lado esquerdo, ele conseguiu, né, ele ali uma tabela ali com o Regis, a bola acabou sobrando para ele na velocidade, ele fez o corte em cima do zagueirão do Santo André e tomou o rapa por baixo, pênalti marcado, pênalti cobrado pelo próprio Pablo Tomás, que acabou abrindo o marcador. A partir disso, o Santo André ficou na lona. O Santo André acabou não reagindo. E o Guarani aproveitou numa jogadaça, né? Aí o Pablo Tomás, né? Ele na frente da grande área, perto da meia-lua, acabou sofrendo a falta que o juiz não marcou, ou deu vantagem, né? Pra mim ele não marcou mesmo. E o Regis fez um golaço, né? Fez a costura. Acabou costurando, deixou o jogador do Santo André no chão e acabou finalizando. Ainda o goleiro Luiz Daniel tocou na bola, mas a bola morreu no fundo da rede. Terminado o primeiro tempo, nós vimos um Guarani totalmente numa rotação, né? Com a moral lá em cima. Uma rotação muito alta. Os jogadores, né, acabaram ali entendendo, né, o esquema de jogo até mesmo do Santo André. O Santo André começou a se movimentar muito com o Bruno Michel, né, que foi pelo lado esquerdo. E quando começou o segundo tempo, começou o técnico Márcio Fernandes mexer na equipe e acabou mudando, né, o estilo de jogo. O Santo André jogava mais, né, com o Bruno Michel fazendo a costura, né, para dentro, e ali começou chamar os jogadores, né, os jogadores em maior número pelos lados, né, tanto pelo lado direito, pelo lado esquerdo, deixando o famoso buraco. E numa dessas escapadas pelo lado, o cruzamento da grande área, ali o zagueirão Léo Santos foi dividir com o atacante do Santo André, acabou sendo, né, marcado o pênalti, e ali o Lohan, que tinha acabado de entrar, acabou finalizando no canto direito do goleirão Vladimir, que até tocou na bola, mas a bola foi muito forte e acabou entrando. Aí começou, né, o show de horrores, né? Com as mudanças do Guarani não surtir efeito.
O Guarani começou a mudar nominalmente ali, saiu o Regis, né, que já tinha passado mal no final do primeiro tempo, né, ali pelo lado direito, mais uma vez, né, pelo lado direito, nas costas do Heitor. O trabalho em cima das costas do Heitor. Quando não é nas costas do Heitor, também o Chay vinha sofrendo muito. O Chay, que é um dos jogadores, né, ou o jogador mais velho do Guarani em campo, 35 anos. E ali começou o Santo André martelar, e água mole em pedra dura, meu amigo, tanto bate até que fura. E mais uma vez, na costura do volante, né, o camisa número 5, né, o Wellington Reis, ele entrou costurando pelo lado direito, né, e acabou ali concluindo, a bola ainda desviou na zaga do Guarani e acabou entrando. E o Guarani ainda quase tomou o terceiro gol, né, numa desatenção total da zaga do Guarani. O Guarani sentiu, o Guarani está frágil, né, psicologicamente. Seus jogadores, quando entram, não estão dando a qualidade, não conseguem. Parece que a bola tem 355 quilos, a perna pesa 1 tonelada e a equipe adversária se sente no maior conforto jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E o sinal de alerta tem que ser ligado, porque o Guarani tem 5 pontos com resultado parcial ainda, né? Da Portuguesa vencendo o Água Santa, né, em casa. O Guarani está na zona de rebaixamento. O Guarani está com 5 pontos. O Santo André, que conseguiu empate, o Santo André que não venceu nenhuma partida, o seu quarto empate no campeonato. E agora o Guarani, pelo que vem apresentando e pela pontuação, o Guarani agora tem que começar a torcer, mais do que depressa, né, torcer para os seus adversários não pontuem. O Guarani tem a próxima partida dificílima contra a Portuguesa. E a Portuguesa também, né, nessa situação. Uma vitória parcial que ela está tendo até nesse momento. Está na segunda colocação com 6 pontos. O Guarani está 1 ponto atrás da Portuguesa. Então o Guarani está com 5 pontos. O Guarani tem que vencer a Portuguesa. E a Portuguesa, dentro dos seus domínios, todos nós sabemos, né? A Portuguesa é um time muito duro. E o que o Guarani vem apresentando, Gustavo Marques e amigos... Albert, fica difícil. Então o Guarani agora, nesse momento, é para ver se o Claudinei, ele vai ter esse tempo, né? Se ele vai conseguir implantar a sua metodologia de trabalho em 4 jogos. Porque se em 4 jogos o Guarani não apresentar nenhuma evolução, o Guarani corre um sério risco de cair para a Série A2 do Campeonato Paulista. Complicadíssimo aí a situação do Guarani, mais um rápido intervalo, depois voltamos aí com as notas do jogo. Óbvio, tem também entrevista coletiva, será que vai demorar o Claudinei? O da casa primeiro, né, porque primeiro são os da casa, né, no caso o técnico Márcio Fernandes, né, e depois o da casa não, né, desculpa, os visitantes primeiro e depois o da casa, que vai ser o Claudinei Oliveira. Então, daqui a pouquinho aparece aí o Claudinei Oliveira para poder tentar explicar o inexplicável. Guarani 2, Santo André 2. Rápido intervalo, voltamos em seguida junto com vocês, trazendo aí as notas do jogo, também aí a coletiva e o craque do jogo, empate entre Santo André e Guarani. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol.
o mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. Estamos de volta. Vamos lá. Ô, Felipe, podemos tocar aqui com as notas? Acho que derrota não tem muito que ficar falando, né? Realmente, Craque não tem. Quando a gente... Não, mas nem com empate não tem? Craque? É? Craque do jogo? Nem com empate? Tem craque Eu não do sei jogo? como... Então tem craque. Então tem craque? Então vamos dando continuidade aqui. Vamos. Se o Claudinei falar, você me chama aqui, tá, Felipe? Que eu passo a bola pra você. Albert, vamos lá então com o craque do jogo? Começar com o craque do jogo depois, ou vamos começar com as notas depois do craque? O que você acha? Vamos começar com o craque, né? Com o primeiro? craque? Vamos lá Então. Pra você, quem foi o craque do Guarani? Regis, enquanto teve em campo, fez um golaço, foi participativo, né? E, cara, ele é um jogador de muita qualidade. Ele já vinha, né, após a volta, a partir contra o Santos, quando ele entrou na fogueira, né? Colocar na fogueira, ele saiu do banco de reservas para tentar depois salvar o que já... barco furado. E hoje, na partida contra a Inter de Limeira, né? E a partida contra hoje, né? A partida, um golaço que ele fez, pra mim o craque do jogo é o Regis, viu? O Regis hoje é nota 7 pro Regis. 7? Craque do jogo, Regis. Regis, então, é o craque do jogo. Por que esse 7? Você achou que ia dar um 9? Você ia dar um 8 pra ele? Não, pelo gol, pelo gol, 7. Pelo gol. É 7, é pelo... Ainda é muito ainda. Mas o craque do jogo é nota 7, tá ótimo. Vamos lá então. Então pra você, o Regis é o craque do jogo. Pra mim é o craque Posso do dar jogo. minha nota? Pode. Também. Eu acredito que o Regis seja o craque do jogo, mas eu daria uma nota 9 pra ele pelo golaço que ele fez. Pelo golaço que ele fez, né? E mostrou que é um jogador individual que ele pode fazer a diferença. Não, sim, mas... É um jogador que a qualquer momento ele pode fazer a diferença do Guarani. Eu acho que abriu o leque, né? Eu acho que é um jogador diferenciado. Não tava jogando, não precisou falar o porquê que ele não tava jogando, né? Não precisou falar o porquê que ele não tava com a garra, com a vontade, né? E se fosse essa mesma jogada 3 rodadas atrás, você queria apostar quanto que o Regis perdeu o gol? Não, mas tudo bem, mas se você concorda comigo, né? Foi dado nota 7 pro craque do jogo, você concorda comigo? Então, se a nota 7 pra mim é maior, qual será a nota dos outros? Se ele for o craque, ele tomou nota 7. E as notas dos outros jogadores será qual? Você tem que tirar essa base, né? Concordo. Então... Não, mas a gente tá falando do craque. Se fosse então, as notas do jogo... Tá, eu sei que... concordo. Depois você vai puxar as notas do jogo, depois você não pode fazer confusão nas notas que você vai trazer. Mas olhando, um olhar só em cima do Regis, sem se comparando com os demais jogadores, pelo gol que ele fez, eu daria nota 9 pra ele. Sim. Pelo gol que ele fez, na jogada, uma tranquilidade, né? Um jogador que foi diferenciado e acabou fazendo o gol pro Guarani. Mas nota 7. Valeu, nota 7 então. Nota 7. Você dá para o Lionel Regis. Lionel Regis, nota 7. E o Tolentino já foi? Eu nem falei com o Tolentino? Não, acho que eu falei com ele. Já foi? Já foi. Eu falei com ele, né, enquanto você tava. Olha aí. Você tava olhando os destaques ali no placar ao vivo. Que fazem, aí eu acabei. É a jornada mais gostosa da cidade de Campinas e região, é a nossa jornada. É só o primeiro, calma que a gente vai se entrosando. Daqui a pouco nós vamos estar. Eu não tenho dúvida que nós vamos ainda fazer história dentro dessa casa, que já fizemos aí há muitos anos atrás. Vamos fazer história novamente. Mas o Guarani precisa ajudar, né? Se o Guarani ajudar... Não, aí a gente vai fazer uma história triste, né? Porque o Guarani, pelo amor de Deus, cara. Nada do Claudinei? Que coisa, hein? E aí, Albert? Vamos com as notas ou vamos esperar o Claudinei? Não, vamos com as notas. Pra mim era 0 pra todo mundo, mas não pode. Tô brincando, não, mas pelo amor de Deus. Vamos lá, notas do jogo aí. Vamos lá, então. Felipão. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Albert,
Vamos lá, começando com o goleiro do Guarani, 69, Vladimir. E só lembrando aqui, bem lembrado, viu, o Ivan Oliveira, lembrou bem, né, que a próxima rodada o Guarani tem que torcer pra Ponte Preta ganhar do Ituano. Bem lembrado, viu? O Ivan, ele é ponte pretano, né? Está aqui na nossa jornada. Vou mandar um abraço pra ele, que participa todas as rodadas, principalmente quando perde, né? Mas é bem lembrado, viu? O Tonhão da Silva, né? Disse que vai cair. Enfim, né? Cara, eles estão aí, né? Então, agora eu tô aí, só aquelas mensagens, mas é verdade mesmo. Bem lembrado, viu, Ivan Oliveira? Um abraço pra você. Vamos lá. O Vladimir, cara, ele quase pegou um pênalti. Não teve culpa nos gols. Minha nota pra ele é 6. 0,6, então, nota para o Vladimir. Heitor, lateral direito. O Heitor, ele precisa ser estudado, né? O Heitor, ele vem, né, repetindo várias vezes, né? Ali a gente não sabe se é problema posicional ou se ele precisa de alguma, né? É claramente que ele precisa também que o sistema defensivo, até mesmo os volantes, né, possam cobrir, né? Porque os jogadores, principalmente a equipe adversária, joga muito nas costas dele. Ele tem muita dificuldade para sair. Ele conseguiu sair mais, né? A construção da jogada do segundo gol começou com ele, saindo lá de trás, né? Com toda liberdade, o Santo André acabou sentindo. Mas no segundo tempo, o Heitor foi mais uma vez, né? Muita bola nas costas, né? No setor dele. O técnico Claudinei Oliveira tentou, né? Tentou mexer, conseguiu, né? Acertar de um lado direito, mas não conseguiu do lado esquerdo. O Heitor ele precisa de ajuda. Mas o que ele vem apresentando não está bom, viu? Nota 4 para ele. Nota 4, então, para o Heitor. Nossa, Albert, você foi muito pobre, hein? Com o Heitor, hein? 4? Calma. Você acabou dizendo que o Heitor não jogou. Não fez nada, né? Não, não que o Heitor não jogou, não, mas o que... Nota 4? O que ele, né, na minha opinião, o que ele teria que fazer, né? Ele acabou deixando a desejar, assim como alguns que irão vir. Léo Santos, zagueiro da equipe do Guarani, camisa número 3, qual nota é do Léo Santos? O Léo Santos começou muito nervoso, viu? Léo Santos começou muito nervoso, errando muitas bolas, né? Bola dominada, tentando um lançamento que não é a dele. A gente sabe, né, que ele joga também de volante. Ele que, com o técnico Humberto Luz, ele era a saída, né? Era o escape do Guarani quando vinha lá de trás. Mas ali no segundo tempo, né? O jogo é dividido em 2 tempos. No primeiro tempo ele foi combativo, né? Ele teve, né? Acabou se acertando depois do gol do Guarani. A equipe do Guarani depois fez o segundo gol, né? No final do jogo, é verdade. No primeiro tempo, o Guarani começou a trabalhar mais a bola, né? Os jogadores, a gente via aquela famoso... O Guarani deu a famosa relaxada, né? E nessa aí, no segundo tempo, ele foi presa fácil, viu? Léo Santos foi uma presa fácil, por mais que ele tenha, obviamente, ajudou bastante o Guarani no sistema defensivo, mas é aquela, né, meu amigo? Quando a situação tá brava, o sistema defensivo todo foi mal, 2 gols, então quer dizer que não foi o suprassumo da zaga, né? É nota 4 pro Léo Santos. 4, então, a nota para o Léo Santos. A mesma nota que o Heitor. Daqui a pouco ele vai dizer que o sistema defensivo do Guarani foi hoje. Concordo. Concordo com você. Eu não tô discordando, não, concordo. Tô achando muita coragem da sua parte em dar essas notas aí. Tem que dar, né? Eu sei que você queria... a nota, né? Eu sei qual a nota seria a nota, né? Mas o cara é profissional, né? E tentou. Primeiro tempo... Esse 4 aqui é pelo primeiro tempo, né? Se você fosse, né, fazer... Isso aqui é a média do primeiro e segundo tempo. Então imagine só. E vamos ouvir aí, ó. Tá chegando ele, hein? Claudinei Oliveira. Já então a coletiva com o técnico Claudinei Oliveira. Nosso som tá horrível, será que é de lá, da geradora? Vamos aguardar mais um pouquinho, né? Tá meio... na verdade ele tá falando e o som não tá saindo, né? Exatamente, né? Quando fizer a arte aí, quem fez a arte aí tá de parabéns, viu? E não esqueça de mandar pra mim aquela arte do começo do jogo, que lá vai ser sensacional. O Filipenses
Ele é sensacional. Tem sangue, né, bebê? Não, você também era cheio de 9 horas, né? Chroma key, né? Fazer os negócios, é verdade. Usar o paletó do Batman pra poder apresentar a hora do bugre. Só você mesmo pra fazer Então, e quando a gente não consegue, né? A gente não consegue... Bom, viu, o Felipe... Vai deixando ali, vamos continuar. Se aparecer a voz... Não consegue por outro meio. Agora você lembrou qual que é o meio, né? Então, logo aparecerá aí. Ele vai fazer aquela mágica e vai aparecer agora a voz, daqui a pouco, do técnico Claudinei Oliveira. Então, Léo Santos, você deu nota 4 para ele também? Que fazem, Albert. E o Ryan, o Albert, que nota você daria pro Ryan? O Ryan, pelo amor de Deus, cara. Ryan perdido também em campo. Pior que o Léo Santos. Nota 3 pro Ryan. Misericórdia. Nota 3 para o Ryan. Que coisa, hein, Albert? E o Helder, você daria qual nota pro Helder? 3 pro Helder também. O Helder, eu vou falar pra você, ele é muito voluntarioso, mas quando ele sai na corrida, quando ele sai pra poder dar o bote, né, o combate, e quando tem a dobra pelo lado, cara, o Guarani, ele não sem explicação, cara. Quer dizer, explicação tem, né? A rotação é totalmente diferente, é voluntarioso, mas pela partida até pelo resultado, nota 3. Nota 3, então, para o Helder. O Anderson Leite, o volante do Bugre. O Anderson Leite, até quando estava em campo, né, ele foi um jogador importante, né? Porque como o Guarani jogou com os 3 volantes, né? E ele, junto com o Camacho e com o Matheus Bueno, eles acabavam alternando, né? Até mesmo a puxar o contra-ataque. Na verdade, o Anderson Leite ele fez um papel como se fosse um terceiro zagueiro. E o Matheus Bueno ficou, entre aspas, com mais liberdade para poder ter qualidade de posse de bola, né? Ter a qualidade no pé para poder fazer a dobra. E vamos ouvir então? Quando tinha que tirar ele, já aproveitei e já fiz a do Regis também. Depois o Camacho, que é um cara também rodado, experiente ali no meio, que vinha, né, junto com o Matheus Bueno ali, controlando bem as ações, sentiu. Então a gente foi fazendo as trocas, né? No final o Ryan tava com a perna também, o preparador avisou, o Ryan tá puxando a perna ali, tá meio complicado. A gente só tinha um momento, 2 trocas. Se eu deixasse o Ryan no campo e fizesse só uma, talvez o cara acabava com 10 em campo. Aí a gente fez a troca lá, colocamos o Diogo Matheus também pela experiência, um cara, né, vai fazer 3 anos de Guarani, um cara que sabe o que é o Guarani. Colocamos no campo dessa consistência também. Infelizmente as coisas não aconteceram como a gente queria, né? Eu acho que o gol de pênalti, um pênalti de VAR, não tem o que discutir, o juiz olhou, achou que era gol. O segundo gol, achou que era pênalti. O segundo gol, acho que a gente poderia ter evitado um detalhezinho de posicionamento errado ali, né? Que a gente tem que corrigir, né? A gente tem, como eu falei, 20 e poucos minutos para trabalhar com os atletas. A gente trabalhou muito a parte ofensiva, então eu não estava preocupado em me defender, que a gente trabalhou só a parte ofensiva. E aí essa parte defensiva a gente orientou, procurou deixar numa situação confortável para eles, ali com 2 linhas de 4. Mas infelizmente não é a estreia que eu queria, não é o que o torcedor do Guarani esperava, né? Um jogo que não começou bem, você virar ganhando de 2-0 é para você matar no segundo tempo o jogo. Infelizmente a gente não conseguiu matar o jogo e nós sofremos um empate, sem desmerecer o Santo André, que acabou de empatar com o Palmeiras, mas assim, era um jogo pra gente vencer e dar uma tranquilizada na tabela, encostar em quem tá na nossa frente. Agora a gente transfere pro próximo essa necessidade de vitória. Agora contra a Portuguesa continua a necessidade de vitória. Vamos jogar com esse objetivo, vamos ver como é que vai estar o Camacho, os jogadores sérios, como é que vão estar. A gente está sofrendo, né, com desfalques, né? Perdemos jogadores importantes aí, Derek, perdemos o Bruno Mendes, a gente perdeu alguns jogadores importantes aí no contexto, né, pra gente fazer as trocas também, poder rodar o elenco. Mas a gente vai escolher os melhores 11 e buscar a vitória lá em São Paulo. Washington Melo, Rádio Central, Claudinei, você acha que agora é mais controlar o emocional, porque restam 4 jogos apenas, né? E o Guarani, nessa situação, 5 pontos, 1 ponto da zona do rebaixamento. O que fazer daqui para frente? Porque me parece que o time está abalado, né, emocionalmente. Então, acho que a gente procurar, eu vou conversar bastante, né, com os atletas, até com o psicólogo do clube. O que eu penso é assim, cara, nesse primeiro momento, a gente está podendo entrar muito pouco com conceito, com trabalho, porque não tem tempo, né? A gente acabou esse jogo agora, amanhã a gente apresenta treino G2, sábado de manhã a gente faz um treino, esses caras não vão estar nem a 60 horas do jogo, sei lá, o ideal nem a 40 horas do jogo, ali 36, o ideal é 48 horas depois a gente poder trabalhar com os caras. Então assim, a gente pode entrar com pouco trabalho, a gente está priorizando uma coisa ou outra,
né? Mas não dá para entrar muito trabalho. Semana que vem que a gente, né, tem um jogo difícil contra o São Paulo no final de semana, a gente tem uma semana para trabalhar, acredito que a gente vai melhorar muita coisa, começar a melhorar muita coisa, né? Mas eu não estou me eximindo com isso do resultado, do que aconteceu de errado. Cheguei aqui, a responsabilidade é minha a partir de hoje, né? A partir desse jogo de hoje, as escolhas foram minhas, né? Mas assim, tempo para trabalhar a gente vai ter a partir da semana que vem. Então, para a Portuguesa, realmente é escolher os melhores ali, ver quem tem mais inteiro, né? Eu acho que a gente tem que ter os jogadores inteiros em campo, que põem o pé na bola, que disputem, que sabe que tenham vitória nos confrontos ali, nos duelos, para a gente poder ter chance de sair dessa situação. Mas não está nada perdido, a gente tem que ter equilíbrio agora. Eu sei que falar isso para o torcedor agora, que se eu tivesse na arquibancada eu ia estar revoltado, né, como eles estão. Mas assim, da minha parte continuar acreditando no trabalho. Vamos trabalhar com seriedade esses dias até o jogo de domingo. Depois ter mais uma semana para a gente aí sim começar aqui as questões de conceitos que a gente acredita que tem que ser implementados aqui no Guarani, conhecer melhor os atletas, né? A gente tem aí atletas que a gente não, por exemplo, tem meninos da base no banco de reserva, mas eu não conheço os meninos ainda. Como é que eu vou lançar um menino que eu não conheço? Você tem que apostar naquilo que você já viu, não vou apostar no que eu não vi. Então a gente tem uma semana para começar a conhecer esses meninos, ver quais a gente tem condição de utilizar futuramente aí, se talvez no outro jogo, daqui a 2 jogos aí, enfim. Mas quem tem qualidade, quem pode nos ajudar a testar, orientar, para que a gente possa evoluir na competição. Claudinei, boa noite, eu sou o Vitor Freitas, do podcast, prazer conhecê-lo. A sua missão principal, cuidado com quem ele contratou, é ele agora ele vai chamar ele para a Paulista. Só que hoje quem ele contratou é o Mike, que era o jogador titular, né, lateral esquerdo, que não atuando, fez gol, jogador fundamental. Como é que você vê isso, né? Você vai ter um desfalque para trabalhar a situação dos jogos da lateral esquerdo em relação ao time que já jogou? Então, Vitor, assim, eu vejo com naturalidade, né? Assim, futebol, o Guarani é uma equipe, uma camisa muito pesada, né? E pouco tempo saiu o Matheus Bidu, agora saiu o Mike. Os jogadores se destacam no Guarani e normalmente, né, vem muita gente atrás aí em busca do atleta. O Mike hoje não estaria à disposição para esse jogo, não sei se para o próximo estaria ainda, ele vinha lesionado, estava com um problema no pé. Veio uma proposta para o atleta, né? O atleta, além do clube, o atleta também tem uma sua parte ali na negociação. E aí, como é que você também vai impedir o jogador de ir? Será que ele vai ficar com a cabeça boa aqui, vai te ajudar aqui, né? Você às vezes impede a chance da vida do cara. E aí, eu não sei, a negociação foi direcionada pelo clube, que achou interessante. Eu, como treinador, né? Eu penso que se o jogador fica aqui, ele ia ficar contrariado, não ia estar com a cabeça aqui, talvez não nos ajudasse tanto. Isso é o que eu penso. Então, eu acho que é uma chance da vida do cara. O cara vai, sabe, às vezes um salário que vai mudar a vida da família dele. Aí tu impede o cara de ir, daqui a pouco acontece alguma coisa, ele virou reserva do Guarani. Aí tu fala, pô, você não deixou eu ir para a chance da minha vida, agora eu não estou nem jogando. Então é difícil administrar isso na cabeça do atleta. Na minha, na do clube, pô, a gente chegou a discutir, né? Mantém, não mantém. Só que a negociação para o atleta era importante. Eu acho que a cabeça dele não estaria mais aqui no Guarani, sinceramente. Se fosse o contrário, eu te falaria. Não estou falando isso para agradar a OB. A gente lamenta. Não tem tempo hábil para falar, vamos arrumar uma solução. Eu acho que para trazer um jogador só para compor grupo, a gente tem que trazer um jogador agora, se for trazer, alguém que já fique o restante da temporada, que a gente tem a convicção que é o jogador para a Série B. Trazer agora para terminar o Paulista e daqui a pouco a gente tem que contratar mais um, eu acho que não é interessante. Eu entendo, gostaria de ter o Mike aqui, como eu falei, um jogador que eu admiro muito, acho que é um grande jogador. Mas eu acho que no momento não tinha como segurar o atleta, porque a negociação era boa não só para o clube e para o atleta também. Vladimir, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. A questão física acaba pesando, né? A gente tem percebido isso, você chegou agora, mas isso tem sido constante no Guarani nesse campeonato, essa queda de rendimento físico também no segundo tempo das partidas, que acaba acarretando queda de rendimento técnico também. Você vê dessa forma? Há uma preocupação também com essa questão física para essa reta final de campeonato? Então, cara, eu não vou ser leviano de falar de preparação física, né? Até como você falou, eu estou chegando agora, né? Eu não vou, se eu falar qualquer coisa aqui, dá a impressão que eu estou criticando a comissão que estava aqui antes da gente, a preparação física, enfim. Eu vou ter que começar o mais rápido possível a diagnosticar as dificuldades que a gente está tendo, né? Até porque meu contrato não é só Paulista, é Paulista e Série B. Eu acho que se a gente fizer um bom trabalho no Guarani, já 2 anos vai batendo na trave, a gente consegue brigar pelo acesso. Então, assim, eu tenho que identificar. Se em algum momento eu achar que realmente o problema é a questão física, a gente vai ter que esperar quando a gente tiver tempo para trabalhar alguma coisa diferente, né? Algum tipo de treinamento que já te leve para a situação de jogo, né? Porque a preparação física não é só o preparador físico, né? Se você quer que o teu time seja intenso, você tem que fazer treinamentos intensos, treinamentos que façam o jogador competir o tempo todo, no campo reduzido. Se você fizer um treino, fazer 2 horas de treino no campo aberto, o cara não vai ganhar essa intensidade, não vai ter essas ações de alta intensidade que tem que transferir para o jogo depois. Então, assim,
Não sei o quanto esse cara está desgastado. O Camacho hoje, acho que a coluna que travou, não sei, mas o Camacho jogou 8 jogos aí, né? Um cara que já tem uma certa rodagem aí, mas né, era bom estar rodando, não está usando tanto ele, mas está tendo que usar. Então, assim, a gente vai identificar tanto a questão física como característica, né? Às vezes é característica do atleta, né? Tem atleta que é um atleta que é mais forte, de fibra rápida, que consegue ter ações mais rápidas, e atleta que não tem. Então, em algum momento, talvez tenha que usar os que têm a fibra rápida, que vai pôr o pé na bola mais rápido. A gente vai ter que ir conhecendo os atletas aos poucos. E, como eu falei, não adiantava fazer uma mudança muito radical. Eu acho que no primeiro tempo, por mais que a gente tenha sofrido, o time estava relativamente equilibrado, fizemos alguns ajustes, né? Fizemos 2 e agora a gente espera que na próxima partida a gente possa conquistar os 3 pontos. Boa noite, Valdinei, Diego Alves, RPTV. Você já citou um pouco sobre a situação do Regis, ocasionou a saída, que ele se sentiu mal. Eu queria que você comentasse sobre uma outra situação em relação a ele. É um jogador que tem um carinho muito grande da torcida, mas nos últimos tempos vinha sendo criticado pela própria torcida. Demorou a ser inscrito no campeonato, teve um quadro de disciplina com o Roberto Gomes e hoje voltou a fazer um gol que depois de 10 meses, ele tinha feito um gol em abril do ano passado. Você ter esse jogador de volta, né, como se o Regis estivesse estranhando junto com você hoje aqui, porque ele fez esse gol, ressurgiu. Você acha que é um resgate dele para essa reta final aí de campeonato que pode ser útil para você nessa tentativa de recuperação do Guarani? Boa noite, tomara que sim, né? Tomara que sim. Eu acho que o Regis, né? Joguei várias vezes contra o Regis, né? Enfrentei, não foi meu atleta. Muita qualidade, né? Um cara, tu vê o gol que ele fez ali, a tomada de decisão dele, num curto espaço de tempo, ali o espaço curto, ele faz o drible, entra, finaliza bem. Então a gente sabe. A gente está procurando deixar o Regis na situação mais confortável possível para ele, para que ele tenha que ter menos desgaste sem a bola, para quando ele tiver a bola ele esteja descansado para jogar. Né? Então é isso que a gente está proporcionando, acaba acarretando, sacrificando um outro atleta, mas hoje, por exemplo, valeu a pena. Ele foi lá, fez o gol, jogou aí 50 no primeiro tempo, mais uns 10, 12 ali, 62 minutos. Se ele fizer 60 minutos todo o jogo, entregar um gol, entregar uma assistência, ele vai nos ajudar bastante. A gente sabe a história dele, o carinho que o torcedor tem pelo Regis, a identificação que ele tem com o clube. Então a gente espera que a gente consiga, se a palavra for resgatar realmente o melhor futebol do Regis, não ajudá-lo a realizar o melhor futebol, porque ele é um cara muito importante no Guarani, a gente sabe disso. Então é a situação parecida com a do Regis, né? A gente tentar resgatar o Chay também, o melhor futebol do Chay. Eu acho que é um cara, se você for ver o que ele fez no Botafogo naquele título da Série B, é um cara para a Série B alta, né? Acima da média até para a Série B. Teve no Ceará ano passado, oscilou, né? Não foi mal totalmente o Ceará, oscilou, 11 maus momentos. Mas é um cara tecnicamente muito bom, uma bola parada muito boa. E pode nos ajudar na Série B, com certeza. A gente vai tentar resgatar, entender o que está acontecendo, por que ele não está rendendo. Às vezes é uma conversa com o atleta, né? Chamar o atleta, conversar, ver o que está acontecendo, qual a dificuldade, né? O que também vinha sendo feito antes, ele já sentiu alguma dificuldade antes que está prejudicando ele agora. Procurar entender, porque assim, o que ele falou, o que ele já fez, né? Se a gente conseguir resgatar e entregar o que entregou no Botafogo, opa, a gente vai estar ótimo, né? Vai nos ajudar bastante. Agora é conversar, né? Identificar e assim, apostar que ele vai voltar a ser o Chay que foi no Botafogo, como a gente vai apostar que o Regis vai voltar a ser o melhor Regis aqui no Guarani. E é isso aí, é conversar, trabalhar, né? Botar trabalho, botar essa parte aí de contato mais pessoal com o atleta, entendeu? Tentar, do mesmo jeito que a gente fez com o Regis, colocar numa situação confortável. Às vezes, Chay, onde é que se sente bem? Me sinto bem jogando aqui. Né? Hoje, a gente vendo de fora, parece difícil jogar o Chay junto com o Regis, né? São dois jogadores muito técnicos, então a gente tem alternado os dois ali, mas eu acho que é um cara que pode nos ajudar com certeza. Você disse que o jogo contra a Portuguesa vai colocar os jogadores que estiverem melhores fisicamente, né, desse calendário do Campeonato Paulista, mas assistindo o jogo de hoje, vendo quem rendeu muito bem também fisicamente, você já projeta alguma alteração para esse jogo contra a Portuguesa? Não, assim, a gente não vai, só para deixar claro, né, a gente não vai poupar ninguém, tá?
nós temos um jogo decisivo, mas a gente pode ter que preservar alguém de uma possível lesão, né? São coisas diferentes. Você poupar o atleta estamos bem, estamos frouxos no campeonato com 15 pontos, vamos poupar os caras. Ninguém vai poupar ninguém. Se o cara tiver condição de ir pro jogo jogar 60, vai botar o pé na arena e vai jogar. A gente vai preservar algum que possa ter um risco de lesão, né? A gente tem informação, de hoje, esse cara pode lesionar. Então ninguém quer lesionar nenhum atleta, porque ele jogou com 10, 15 minutos. Então as mudanças, assim, eu projetar agora, eu tenho que rever o jogo com calma, né? Porque a gente está hoje na adrenalina do jogo, tem que chegar em casa, rever o jogo, ter calma, analisar a Portuguesa, né? Como é que a gente pode montar para enfrentar a Portuguesa, que vantagem que a gente tem, esse atleta às vezes é melhor para enfrentar a Portuguesa, esse duelo aqui nesse setor ele vai ser melhor para nós do que o outro, então escolher os melhores 11, né? Não ficar amarrado de repetir a escalação ou não, escolher os melhores 11 para o próximo jogo, que é a batalha contra a Portuguesa, né? A gente tem que ganhar na Portuguesa agora, então é escolher os melhores, apostar que eles vão fazer um grande jogo e a gente vai vencer a partida. Valeu, gente, boa noite aí. Tá aí, entrevista coletiva do técnico Claudinei Oliveira, né, Gustavo Marques e amigos, né, ele acabou ali, é o menos culpado, né, é o menos culpado, chegou agora, 2 dias, né, chegou contra o Novo Horizontino, treinou a equipe por algum período, né, como ele mesmo disse, e acabou não tendo esse tempo hábil de mostrar o que, né, as suas ideias de jogo. E mais uma vez ele acabou, né, corroborando o que havia dito, né, sobre os melhores, né? Vai colocar os melhores que irão, né? Que aguentam os 90 minutos, né? Entre aspas, né? Os que não estão para estourar, porque aí seria demais, né? Por isso, por conta, né? Uma das justificativas da mudança, né? Ele mesmo disse no segundo gol ali, houve uma passividade, né? Da zaga do Guarani, que entrou com muita facilidade, que ajustes, né? Obviamente, isso aí é óbvio, né? E estava ouvindo a entrevista coletiva dele e fico pensando, né, cara, você tem 16 clubes disputando o Campeonato Paulista. Cara, 2 caem. Mas, cara, tem que fazer muita força pra cair, cara. É muita força pra cair. Você tem 16 clubes, cara. É muita força pra cair, cara. Sabe, a situação do Guarani, volto a dizer, né, o Guarani vai jogar contra a Portuguesa, né, a Portuguesa que vai, vitória parcialmente contra a equipe do Água Santa, o Água Santa que é uma boa equipe. O Ituano, né, tem 5 pontos, o mesmo número de pontos do Guarani. O Guarani tem que torcer para a arquirrival, para a Ponte Preta vencer. Olha só, caso um empate contra a Portuguesa, tomara que não, que venha a vitória, mas só que assim já... É hoje, sempre assim, não, é a próxima rodada, cara, tá acabando o seu leque, tá acabando a sua carta, tá acabando as suas opções, tá acabando o seu tempo, está acabando, vamos dizer que está acabando, não acabou, mas está acabando o tempo, está acabando o apoio do torcedor, está acabando a paciência, então vários outros fatores estão acabando, aí você traz... você, né, cara, de 16 clubes, você faz uma força imensa pra cair. A gente vê, como ele disse também do Mike, né, que o Mike não teria mais cabeça em sair ou ficar, enfim, já foi. O que temos para hoje é saudade, como já diria a música de quem? Cristiano Araújo. O que temos para hoje é saudade. Tchau, vai com Deus, boa sorte, muito sucesso na carreira. Cara, acabou. Vamos fazer o quê? E agora? Vamos fazer o quê? Como eu disse, tem os meninos da base. Ele não teve tempo de conhecer, também concordo. Você tem os meninos, você tem o Theo, você tem o Rafael, que são jogadores, né? O Rafael que foi artilheiro do campeonato da Copinha. Mas hoje o torcedor pediu, o torcedor foi, o torcedor ele apoia. Mas chega numa situação que não tem mais o que... Eu não sei, Albert Cavalcante, eu falo pelo meu CPF, tá? Não falo pro CNPJ, eu falo pelo meu CPF. O que eu falo, eu respondo pelo que eu estou falando, tá? Eu não sei mais o que eu faço em rede social para poder dar aquele up pro torcedor bugrino. Albert, eu não sei mais o que eu faço. Coloca em Twitter, coloca no Instagram, coloca no Facebook, vamos, mas eu não tenho mais argumentos para poder dar aquele up, dar aquele gás. Não tenho mais argumentos. Agora eu preciso que o Guarani nos ajude. Não tenho mais, Gustavo. Já gastei. A camisa teve o lançamento da camisa nova.
Eu achei o Guarani até jogar com essa camisa. Normalmente, segue a superstição que o Guarani, quando estreia a camisa nova, né? Assim, não vence. O Guarani jogou com a azul e empatou 0-0. No Brinco de Ouro precisa. Então o Guarani, ele precisa, olha, quase o segundo gol da Portuguesa. Então a Portuguesa, e aqui eu tô olhando o jogo aqui, a Portuguesa tá amassando o Água Santa não consegue sair do seu campo de defesa. É uma novela que nós já conhecemos. Então agora é aquela. Torcer pra uma bola bandida, o VAR, né, funcionou. E olha que foi marcado impedimento, viu? Foi marcado impedimento. Senão, se você fosse computar com aquele, seria o gol da vitória dos homens. Cara, e esse campeonato é uma bagunça, né, Albert? A Portuguesa, 6 pontos, tá em segundo lugar do grupo lá do Santos. Caiu no grupo certo. Né? E aí você vê o Água Santa que tem 10 pontos, é o terceiro colocado. Que coisa, né? Mas tudo bem, o Felipe Marques, então só lembrando, hein? 20h30, agora 22 horas e 29 minutos. A Voz do Brasil estará, né, passando na Rádio Valinhos FM. Agradecer a todos que nos acompanharam até agora. Eu, Albert Cavalcante, 87,9 aqui pela Rádio Valinhos FM. Foi um prazer muito, muito, muito grande. Mais uma jornada esportiva com vocês. Se tudo der certo, vamos esperar a escala, né? Nós vamos nos ver no domingo. Gustavo Marques? Com certeza, domingo estaremos aí de volta, né? Trazendo aí todas as emoções de Guarani. É exatamente. Para você que acompanhou aí na Valinhos FM, um forte abraço e domingo estaremos de volta. Para você que está na internet, vai continuar com a gente exato no momento que o tempo fecha no jogo entre Portuguesa e Água Santa. Que pena, espero que pior. Tomara que uns 10 jogadores da Portuguesa sejam expulsos. Então vamos voltar a notas do jogo? Vamos lá. Senão... Paramos, Albert... Na nota que você deu no Anderson Leite. Você chegou... isso. Você deu nota 3, né? E o Anderson Leite? O Anderson Leite eu dou nota 5. Ele puxou ali... 5? Isso, 5. Então, vamos rapidamente. Vamos lá. Antes, Albert, o Ryan saiu para a entrada do Márcio Silva. Qual nota você daria para esse tal de Márcio Silva, que eu nem sei quem é? 2, zagueiro. Entrou, não ajudou nada. Tá, vamos lá então. Camacho, que nota você daria para o Camacho? Camacho? Quando em campo, útil. 5. 5, tá certo. Saiu o Camacho e entrou o Lucas Araújo. Qual nota você daria pro Lucas Araújo? 2. 2 também. Saiu o Anderson Leite e entrou o Marlon. Que nota você daria pro Marlon? 3. 3. Matheus Bueno. Que nota você daria pro Matheus Bueno? 4. 4. Lionel Regis. Que nota você daria pro Regis? 7. 7. Saiu o Regis e entrou o Chay. 1. Meu Deus. Só entrou em campo. Reinaldo. Nota 3. 3. Saiu o Reinaldo e entrou o Diego Matheus. 1. Pablo Thomas. Pablo Tomás? O Tomás. Thomas. O Pablo Tomás, ele fez o gol. É a melhor partida que ele fez com a camisa do Guarani. Mas depois do segundo tempo também morreu junto com a equipe. Nota 5. Nota 5 então para o Pablo Thomas. O Pablo Tomás, fica aí, depende da interpretação de quem estiver ouvindo, né? Que faz, mas tomou nada, né? Será que tomara que toma jeito pro próximo jogo, né? Albert, então essas foram as notas do jogo, você ligado e conectado junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Gente, vamos lá então com a ficha técnica do jogo, né? O Guarani que acabou empatando aí nesse campeonato. O que você, Albert? Fazer transmissão com você, Albert, eu confesso que eu adoro. Fazer transmissão com você, eu adoro, porque você é realmente sensacional, Albert. Mais alguma coisa a dizer, Albert? Eu tenho sim. Já vou pedir pro Felipe já dar aquela recortada aqui para deixar só o Gustavo Marques para minha missão, né? Antes de eu falar, primeiramente agradecer a grande audiência, né, nos canais Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM. É um prazer, mais uma vez, fazer uma jornada esportiva ao seu lado. E só de pensar que alguns anos atrás, 2 anos atrás, quando aqui estava eu e você, né, eu não conseguia nem falar no microfone direito, né, e agora estar ao seu lado aqui para fazer uma transmissão esportiva agora de uma maneira... Não, estamos chegando lá, estamos galgando passos maiores enquanto ele não perde o costume. Marca com letra de médico e depois fica lendo no meu caderno. Só que no meu caderno também a letra de médico. Tá difícil, eu não sei como... Gustavo Marques, um abraço até domingo, né? O Guarani joga contra a Portuguesa, né? Fora de casa. Então agora é juntar os cacos, né? E rezar. Então, Gustavo Marques, mais uma vez, até domingo.
Tá certo, esse é Albert Cavalcante, vinhetinha das notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bugre empata em 2-2 com o Santo André jogando dentro de casa no Campeonato Paulista. 8ª rodada. O Guarani foi a campo com Vladimir, Heitor, Léo Santos, Rayan, Helder, Anderson Leite, Camacho, Matheus Bueno, Regis, Reinaldo e Pablo Tomás. A equipe do Guarani teve algumas mudanças feitas pelo técnico Claudinei. O Rayan saiu, entrou o Márcio Silva. Saiu o Anderson Leite, entrou o Marlon. Camacho deixou o campo para a entrada do Lucas Araújo. Regis deixou o campo para a entrada do Chay. Reinaldo pelo Diogo Matheus. Os gols do Guarani foram marcados pelo Regis e também o Pablo Tomás. Bugre empatou em 2-2. A arbitragem foi o Matheus Delgado, que apitou esse jogo entre Guarani e Santo André. As reportagens foi de Albert Cavalcante e também de Eduardo Tolentino, direto lá do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Não deu tempo de dar um abraço no Eduardo Tolentino, mas domingo não é no Brinco de Ouro, mas na próxima no Brinco de Ouro, dá um abraço no C, o Eduardo Tolentino, tá certo? O Bugre empatou com gostinho aí de derrota, né? Nós transmitimos esse jogo nos canais Futebol Interior, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, a mesa de áudio e vídeo de Felipe Marques, a Rádio Valinhos FM também, 87.9, o diretor de programação é o Ismael Neto, presidente é o Wagner Faneco, a equipe técnica é de Maila Siqueira e Gustavo Baldezin. Canais Futebol Interior, que tem direção executiva de Elcio Paiola, direção geral de Arthur Eugênio Matias, coordenação de esportes de Carlos Corsato. Essa foi mais uma edição do futebol aqui no Futebol Interior. Guarani 2, Santo André também 2. Domingão, eu tô de volta em alto e em bom som. Valeu, um abraço a todos, tchau! Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.